para superar o sofrimento com seus amigos, confirma a mensagem que os organizadores quiseram dar à maratona. Corremos para o seu bem e para infundir neles a esperança, através da determinação, da vontade e da liberdade, com bom tempo ou frio. Podemos superar esta enfermidade. Esta é a mensagem que tento enviar a partir desta maratona. Apesar do clima difícil, as crianças decidiram sair e correr nesta maratona. Mantivemos um contato direto com os hospitais que tentam levar a cura a essas crianças que olham para nós agora. Isso deve melhorar sua moral e dar-lhes um impulso para ir adiante. Por fim, enfrentar esta enfermidade. Obrigada a todos. Eu venho de Ramala. Hoje me sinto muito feliz pelo apoio dado pelos habitantes da minha cidade aos pacientes com câncer. Foi realmente uma atividade maravilhosa e nos ofereceu a ajuda que precisávamos. Em nome de todas as crianças presentes aqui e em meu nome, quero agradecer profundamente a todos vocês. Fé, esperança e força de vontade são as principais características desses pequenos enfermos. Apesar do sofrimento físico e moral, participaram da maratona para infundir-lhes uma dose de felicidade na marcha de suas vidas. A quarta e última noite do concurso bíblico terminou em 29 de março na Universidade Dar al-Khalima, em Belém. Mais de 200 estudantes vindos de diversas cidades palestinas participaram da competição para representar suas escolas e paróquias. A competição da Associação dos Filhos da Terra Santa e seu diretor, Padre Ibrahim Al-Somali, tem como objetivo incentivar os alunos a lerem a Bíblia mais profundamente e continuarem ligados à Palavra de Deus. Somos palestinos e estamos felizes em viver o Evangelho na terra de Jesus. Senti que estava ciente dos versículos da Bíblia, mas depois de ler, descobri que não sabia muitas coisas que agora eu conheço. O administrador apostólico do Patriarcado Latino de Jerusalém, Dom Pier Batista Pizzaballa, abençoou esta atividade e expressou sua alegria pela presença de novas mídias, que levam aos jovens o conhecimento da Palavra de Deus. A Pontifícia Missão está muito interessada a todas as atividades que promovem o desenvolvimento do sentido de pertença à terra de Jesus entre os jovens homens e mulheres da comunidade cristã. Dos anos que passamos até hoje, quando falamos sobre o futuro da presença cristã, falamos apenas para prover casas e empregos. Mas há um elemento importante que é o sentimento de pertencer à terra de Jesus. Daí a importância da competição bíblica. Cíntia Nazi conquistou o primeiro prêmio na competição como representante de sua escola, Sant Efrem Al-Siriani, em Belém. Ganhou uma peregrinação a Roma e um encontro com sua santidade, o Papa Francisco. Fiquei muito feliz por fazer parte dessa experiência e foi um dos meus sonhos subir ao palco e competir para vencer. Sou muito grata a todos que me apoiaram. Deus estava comigo. Eu também fiquei feliz quando li o Evangelho e me emocionei a cada versículo. Fiz muito para ajudar minha filha a vencer e agradeço a Deus por isso. Eu decidi apoiá-la depois da terceira fase. Lemos juntas e pedi para ela sair se sentisse cansada. Mas ela me disse: "Mãe, não subestime minha capacidade, eu vou conseguir." O
Instituto Goethe de Ramallah abriu as portas para a segunda edição de uma noite de música em colaboração com o grupo de jazz alemão Fly Magic, que animou o evento com momentos musicais, acompanhado de vários músicos palestinos. Essa ideia nasceu quando cheguei aqui e é fundada em um projeto do meu predecessor chamado Sala de Música. Fazemos aqui na Palestina para mostrar que existem espaços seguros. As a way also to show that safe spaces exist. Nesse pequeno lugar que durante um período acolheu uma atividade ligada ao Festival de Foto Palestino, o público local, junto com alguns estrangeiros, interagiu com os artistas participantes dessa noite musical. Praticamente estamos entre Berlim e Nova York. Sou dessa banda desde há muito tempo e é uma alegria estar aqui. It's a great pleasure to be here. Falando sobre a colaboração dos músicos palestinos, o líder dos Fly Magic afirmou: Acho fantástico. Essa é a melhor forma para conhecer um lugar, a cultura. Colaborar com as pessoas através da música é o melhor meio, porque não é necessário uma língua. A música fala por si mesma. Os músicos palestinos apresentaram diferentes tipos de música jazz, executaram vários instrumentos que ofereceram um toque de alegria, fascinando todo o público. Participaremos de um show no Instituto Goethe, localizado no Centro Franco-Germânico de Ramallah, para ver tocar música jazz e música árabe. Também a Jazz Session, a música improvisada, está na programação, dentro de uma estreita colaboração entre os músicos para criar música comum a todos. A música é, de fato, um vínculo que une diversos músicos de todo o mundo. Estamos levando produtos orgânicos frescos do mercado de Jericó. Nós vamos fazer some muscã, ou seja, muscã vegano. Vamos usar cogumelos locais, berinjela, muita cebola, sumac e azeite. Vamos cozinhar com um chefe francês, do agricultor para a mesa. Mal posso esperar para ver o que acontece. Existe uma comida que salva, uma que alimenta e uma que consola. Existe uma comida contemporânea e existe a tradição. E também um alimento internacional que projeta nos pratos o encontro dos mundos locais. Uma semana para saborear tudo isso. E em Jericó, considerada a cidade mais antiga do mundo, a Semana Anual da Gastronomia Francesa na Palestina foi organizada pelo Instituto Francês em Jerusalém e pelo Consulado Geral da França. Cozinhar pode ser fascinante, porque todos usamos os mesmos ingredientes. Se trata somente de técnica, estilo e do paladar. Então, quando tem dois chefes de diferentes partes do mundo, sempre há espaço para fusão e novas ideias podem acontecer. É muito emocionante. A melhor receita pode vir da improvisação do momento. Para mim não é uma coisa religiosa ou mística da natureza, mas se está voltando à simplicidade das coisas. Não sei se você percebeu como se come constantemente no mercado. Quem produz, até os nossos dois magníficos carroceiros, sempre comendo. Les maraîchers qui vendaient leurs produits mangeaient constamment. En vendant les produits, nos deux magnifiques chauffeurs de cheval dans les champs. Não fazemos isso quando estamos em um mercado normal. Queremos comprar, não comer. Aqui, ao contrário, a natureza convida a comer o dia todo. C'est une nécessité d'aller acheter des produits, mais on n'est pas à les goûter sans cesse. Là, toute la nature nous l'offre à un tel point qu'on en a mangé toute la journée. Cores, sabores, fragrâncias, tradição e inovações. Assim, entre as pequenas ruas do mercado de Jericó, um passeio em particular permite ao visitante saborear produtos locais em uma viagem que leva diretamente do produtor até a mesa. It's actually the first time that we participate in this program in Jericho. Na realidade, é a primeira vez que participamos deste programa em Jericó e queremos tentar definir algo de diferente hoje.
A ideia é levar as pessoas a uma viagem, mostrando diferentes aspectos da produção alimentar a partir do sistema de irrigação, do aqueduto, visitando fazendas locais, famílias locais que produzem os seus próprios produtos e recolhendo em cada lugar o ingrediente fresco, o ingrediente de estação disponível. Queríamos produzir algo palestino para o mercado palestino. E se for produzido em todos os lugares, por que não fazê-lo aqui? Produzimos 100 toneladas por ano, úteis para cobrir todo o mercado da Cisjordânia e Gaza. Então, vamos falar sobre a cobertura autossuficiente do cultivo de cogumelos nos mercados palestinos. Não é só um encontro de cores e sabores, mas uma fusão entre pessoas de diferentes culturas. O trabalho da criação começa junto porque não há nada de mais jubilar e alegre do que comer. كانوا يحبطوني ويحكوا لي انت بتقدرش ولا عندك قدره انك تكمل في المدرسه. حتى اولاد صفي كانوا يستهزئوا في. والله بشكرهم كثير لانهم غيروا فيي كثير اشياء. ما كنتش اتخيل ان هيك اصير يعني اني امشي لحالي اعتمد على نفسي لانه بتغير الشخص من الصفر بتطلعه لفوق. يعني انا كنت تقريبا مسح في الطباعه بالكتابه بالقراءه كنت مسح. هون دخلت رفعوني رفع مش طبيعي. اكيد بشكر ربي وبشكره على كل شيء طبعا لانه انا يعني صح اول شيء تصعبت. اول ما فقدت نظري صح تصعبت بس مستحيل استسلم لا. A seguir, Salmos. Semana Santa na Canção Nova. Dia 19, às 3 da tarde, as funções da Sexta-feira Santa. Água, fonte de vida e saúde. Beba água Canção Nova. Além de consumir uma água alcalina e de qualidade, você está ajudando na manutenção das obras da Canção Nova. Acesse nosso site agua.cançãonova.com ou contato@aguacançãonova.com. Seja um distribuidor. A cruz faz parte da vida. A vida humana é composta por fragilidade também. E a gente só vence a depressão, a ansiedade, um mal qualquer, quando nós aceitamos que aquilo está acontecendo. Porque se você não aceita, você não consegue vencer. Esta e outras pregações exclusivas você acompanha na ação Palavras que Curam. Eu fico encantado com tamanha imaginação. Para os índios, imaginação. Para os índios, é sagrada. No lugar é conhecida como Lagoa Encantada. Tem em seus moradores um tesouro de grande valor. A escrita pode mudar a história de alunos como o Francisco, o Adolfo e a Isadora. Professor, inscreva-se na Olimpíada de Língua Portuguesa. Impulsione a leitura e a escrita na sua escola. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Semana Santa na Canção Nova.
Dia 20 de abril, às 9h, Vigília Pascal, no Santuário do Pai das Misericórdias. Quantas coisas temos guardadas em nós, nos porões da nossa existência, e entre elas encontramos muitas preciosidades que precisam ser resgatadas e valorizadas para devolver a nós mesmos o verdadeiro sentido da vida. Resgatar a castidade é encontrar o caminho da liberdade, e da felicidade em Deus. Os castos e os gastos, descubra os ganhos e as perdas da castidade. Um livro que te ajudará a redescobrir o seu grande valor. Eram, na verdade, os nossos sofrimentos que ele carregava. Eram as nossas dores que ele levava às costas. Na noite de Sexta-feira Santa, acompanhe a tradicional Via Sacra com Papa Francisco no Coliseu em Roma. Una-se à paixão de Nosso Senhor, meditando cada passo de Jesus até o Calvário. Via Sacra no Coliseu, 19 de abril às 11h. Programa livre para todos os públicos. Vamos rezar o Salmo 115. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso, oferta um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. Amém. Amigo irmão, amiga irmã, receba o meu fraterno abraço. No dia de hoje, celebrando a quinta-feira da Ceia do Senhor, a igreja canta alguns versículos do Salmo 115, uma ação de graças pela salvação. O texto nos leva a compreender que uma pessoa que esteve à beira da morte gritou a Deus e foi ouvida. Agora, essa pessoa canta diante do povo sua ação de graças. Agradecendo o que Deus fez em seu favor, ela formula uma pergunta que não deixa de ser um convite a que a ajudem a encontrar o melhor modo de retribuir ao Senhor o que dele recebeu generosamente. Ouçam o versículo. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? A resposta é dada pelo próprio salmista. Vamos prestar atenção na resposta. Elevo o cálice de minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Trata-se de um gesto reconhecido como um rito de agradecimento por uma ação divina, diferente de outros gestos rituais do povo eleito. No versículo 17, encontra-se a promessa de outro gesto ritual. Desta vez, não de elevar o cálice, mas de ofertar um sacrifício de louvor. Escute. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Tanto o versículo 13 quanto o 17 terminam com a mesma expressão, invocando o nome santo do Senhor. O cálice por nós abençoado, ai a nossa comunhão com o sangue do Senhor. O cálice por nós abençoado,
Esse salmo expressa a gratidão de quem, passando por dificuldades muito graves, invocou o nome santo do Senhor e foi atendido. Quem ouve esse louvor, registra em seu coração que Deus age em favor daqueles que o invocam. A dificuldade vivida pelo salmista foi grande. Veja como ele fala disso nos versículos 15 e 16, com destaque para as palavras morte e grilhões da escravidão. Acompanhe. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Sim, quem foi agraciado pela preservação da vida, quem teve as algemas da escravidão quebradas, tem muito para louvar e agradecer ao Senhor. Ele assume um compromisso de ser fiel. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. O refrão se inspira nas palavras do apóstolo Paulo aos Coríntios. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Esse versículo paulino ajuda a relacionar o texto de hoje com a Eucaristia nas suas principais dimensões: ação de graças, memorial, banquete, sacrifício, comunhão. Vamos todos juntos entoar o Salmo 115. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Relevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. A experiência do salmista é tomada pelos cristãos para cantar o mistério eucarístico. Assim, a primeira oração da missa de hoje, chamada coleta, expressa bem o mistério celebrado. Ó Pai, estamos reunidos para a Santa Ceia, na qual o vosso Filho único, ao entregar-se à morte, deu à sua Igreja um novo e eterno sacrifício como banquete do seu amor. Concedei-nos, por mistério tão excelso, chegar à plenitude da caridade e da vida. Todas as vezes que você participar da Eucaristia, lembre-se que por ela você está se unindo mais estreitamente ao Senhor e ao compromisso de amar como Ele amou. Que Ele encha seu coração de bênçãos e de expressões de caridade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A seguir, Sorrindo para a Vida.
Quando a alma vir e reconhecer a gravidade dos seus pecados, quando vir todo o abismo da miséria em que mergulhou, não se desespere, mas lance-se com confiança na misericórdia divina. Enquanto há tempo, recorram à fonte da misericórdia. De 26 a 28 de abril, Festa da Misericórdia. Informações 12 31 86 2600. eventos.cançãonova.com. Venha viver a espiritualidade da Canção Nova. Nós temos hoje, graças a Deus, o Condomínio da Fé. More a apenas 150 metros da sede da Canção Nova. Aproveite os retiros, palestras e eventos com o máximo de conforto possível. Localizado no centro do trecho São Paulo, Rio e Minas, o Condomínio da Fé traz toda a paz que você precisa em um único lugar. Venha. Venha você também para o Condomínio da Fé. Visite o decorado. Eram, na verdade, os nossos sofrimentos que ele carregava. Eram as nossas dores que ele levava às costas. Na noite de Sexta-feira Santa, acompanhe a tradicional Via Sacra com Papa Francisco no Coliseu em Roma. Una-se à paixão de Nosso Senhor, meditando cada passo de Jesus até o Calvário. Via Sacra no Coliseu, 19 de abril às 11 da noite. Satisfação, segurança e credibilidade. Estes são os nossos compromissos e trabalhamos diariamente para que seja uma realidade constante. Loja Canção Nova, Atacado Canção Nova e Porta a Porta. São 70 funcionários que se dedicam em expedir com mais rapidez os pedidos recebidos. Mas estes são números que, somados, tornam-se pequenos perto da alegria e satisfação em levar a evangelização para todos os cantos do nosso país. Por isso, trabalhamos diariamente, visando melhorar nosso sistema de entregas para você. O Tríduo Pascal é memorial de um drama de amor que nos doa a certeza de que nunca seremos abandonados nas provações da vida. Papa Francisco. Reze conosco a novena à Divina Misericórdia. De 19 a 27 de abril. Fique atento aos horários. Jesus disse a Santa Faustina: através dessa novena concederei às almas toda a espécie de graças. Não perca na TV Canção Nova. Rezaremos juntos. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Comecei a trabalhar como voluntário aqui na Canção Nova, no Clube do Ouvinte. Isso aí foi lá em 85, 84, não me recordo bem a data. Recebi um convite para trabalhar nos transmissores da Canção Nova. Trabalhei lá uns 3, 4 anos, até onde surgiu a oportunidade que um dia o Eto fez o convite para mim vir para a TV. Para mim foi uma coisa assim, uma mudança assim, totalmente. Trabalhar nos transmissores, vim trabalhar na TV. Aí a função minha na TV na época foi como operador de VT, VHS, né? Eu sou a primeira turma da TV. A primeira turma. Eu posso ter o privilégio de falar que eu sou o primeiro, fui o primeiro a soltar a primeira programação da TV no ar, que veio a ser inaugurado com uma missa de inauguração, né, de abertura. Então isso aí é um privilégio que eu tive na época e isso aí eu guardo e carrego até hoje. Então foi uma coisa que marcou na minha história, marcou na minha vida. Até então, no dia, a gente está tudo preparado para entrar no ar, né? Até então, que a gente tinha que aguardar tipo uma ordem dos órgãos
do serviço de comunicação para a gente poder jogar a programação, a missa no ar, né? Até então, a gente não podia entrar no ar e parece que estava tendo uma dificuldade, um problema na hora. E, de repente, o Padre Joana recebe um telefonema, faltando uns 10 minutinhos pela hora marcada para ser o início da missa. O Padre Joana recebe um telefonema dizendo que podia entrar no ar, que tinha essa autorização para entrar no ar. Aí foi uma maior festa, uma maior alegria para todo mundo. Aí foi onde, para mim, Toninho, já o friozinho na barriga, né? Jogar a primeira missa no ar. De onde era a sala de transmissão, a gente controlava tudo aqui na chácara. A missa foi realizada num palanque aqui no meio da chácara Santa Cruz, né? Cheio de árvores na época, chão, né? E foi uma maior correria. Mas depois que apertei o botãozinho, primeiro a missa foi no ar, isso aí foi uma emoção, não só para mim, mas acredito sim para todo mundo que estava envolvido na equipe na época. Que na Canção Nova a gente aprende trabalhando. A gente aprende trabalhando, que não existia um profissional, não existia eu sou profissional nisso, eu sou profissional naquilo. A gente aprendia trabalhando. Ao mesmo tempo que eu trabalhava na parte de transmissão, para mim eu estava sendo evangelizado também. Eu estava sendo evangelizado e, através do meu serviço, eu acredito que muitas pessoas estavam sendo evangelizadas também naquela hora. Então, tem muitas das coisas que 30 anos se passaram, eu cresci junto, não só assim, como parte profissionalmente, mas na parte de espiritualmente. Houve um acidente comigo, assim, que eu perdi a vista, né, a visão, então eu fui obrigado a afastar. Para mim, foi uma mudança estrondosa que me machucou bastante na época, mas depois, com o tempo, a gente vai se levantando, né? Mas eu lá na minha casa, eu não tive assim, muita dificuldade, que eu acompanhava assim, pela televisão, né? Então foi onde que me ajudou também, dar força até para me levantar, sabe? Para mim foi muito bom isso. Então, através da TV Canção Nova, a TV, com certeza, é claro, ela evangeliza muitas pessoas, minha família, muitos amigos meus. Isso aí, sem dúvida, a gente não tem como negar que a Canção Nova é uma obra de evangelização. E muitas pessoas têm crescido, têm se convertido até mesmo através da TV Canção Nova, através da programação da TV Canção Nova. Sorrindo para a vida, bom dia! Gente, hoje é 18 de abril, quinta-feira santa, e aqui nós estamos ao vivo hoje às 7 da manhã, pela TV Canção Nova, pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Hoje o programa especial, antes de começarmos a programação do dia da quinta-feira de adoração. Bancada linda já chegou aqui cedinho. Bom dia aos meus colegas de trabalho. Bom dia, Márcio Mendes. Bom dia, Paula. Tudo bom? Tudo bem, bem-vindo. Obrigado. Graças a Deus estamos aqui mais cedinho hoje. O programa hoje também mais curtinho, então vamos direto ao ponto, né? João 13, de 1 ao 17, dos versículos 1 ao 17, é a palavra de Deus que vem nos iluminar nesta manhã. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Muitos acompanhando, viram a programação, a divulgação que íamos ter esse programa no dia de hoje. Ele vai ficar também depois disponível na internet. Você pode também divulgar entre os seus amigos. Olha só quem está na música hoje, André Florencio. Bem-vindo, bom dia, André. Bom dia, muito obrigado. É bom estarmos aqui, é bom estarmos juntos e, para mim, um privilégio poder estar nesse programa na Quinta-feira Santa, um dia tão importante para cada um de nós. Vamos juntos.
Elias. Bom dia, Paula. Presente, né, Elias? Presente. Bom dia, gente. Ô, Val, bom dia. Bom dia. Quem colocou mesmo a gente na escala essa hora? Você sabe o nome da pessoa pra gente rezar hoje? CPF, RG. Foi Deus, Paula, que nos colocou nessa escala. Foi ele. Claro que sim, porque tudo é por Ele, com Ele e para Ele. É dessa forma que a gente chega à tua casa, tá bom? Seja muito bem-vindo, Deus abençoe você. Bora participar? Já estou te esperando aqui, o nosso e-mail é sorrindopravida@cançãonova.com. Prova para mim que você já está acordado, já está assistindo a gente, hein? Pode participar pelas redes sociais, Twitter e Instagram, @sorrindopravida, e lá no facebook.com/sorrindopраvidacn. Tríduo Pascal, e a gente quer rezar principalmente pela nossa conversão e pela nossa santidade. Vamos junto? Já estamos sorrindo para a vida. Quero convidar quem está em casa já para acessar eventos.cançãonova.com e descobrir a programação do dia de hoje. Já começam as funções da paixão, né, Val? Mesmo. Ontem nós tivemos a procissão do encontro, hoje tem qual a programação, Val? Hoje nós teremos missa às 20 horas. Quem está pela TV Canção Nova, muito provavelmente pela Rede Canção Nova de Rádio, também vai acompanhar ou a missa local da tua diocese daqui a pouquinho, mas também vai estar acompanhando toda esta quinta-feira de adoração especial. A missa do lava-pés, né, como nós costumamos chamar, mas também é a missa onde nós renovamos a instituição da Eucaristia, celebramos novamente este mistério. Hoje, aqui na Canção Nova, às 20 horas, você pode participar com a gente, rezar conosco, experimentar, como eu falei, toda esta espiritualidade do Tríduo Pascal. Amanhã, a programação de acampamento, a partir das 8 horas, às 3 da tarde, as funções, e Monsenhor Jonas estará conosco nas funções amanhã, às 15 horas. Então, você pode vir para rezar com a gente no Santuário do Pai das Misericórdias. E como a Paula falou, acesse lá no Eventos, você vai vendo dia após dia a programação, Vigília Pascal no Sábado Santo. Vai ter Via Sacra com Via a Sacra, dramaturgia? Sim, vai ser no Rincão do Meu Senhor este ano. Então você se prepare, porque na sexta-feira também é um momento muito esperado e um momento de muita espiritualidade, onde a gente trilha com Jesus esse caminho santo, esse caminho de redenção que nos leva à ressurreição. Então venha participar com a gente na sexta-feira. Querendo se programar para vir, já tendo dúvidas dos horários, pode ligar também, tá bom? 12-3186-2600. Muito especial na Canção Nova, o acampamento de Semana Santa. Você é o nosso convidado. A gente começa com a frase do Papa Francisco. Ele nos fala assim: na dor, Jesus nos ensina a abraçar o Pai. Papa Francisco. Vamos já preparando o nosso coração para a palavra de Deus. Separe aí e vamos ouvir o Senhor, que sempre nos fala de diversas formas. Na música, na palavra. Vamos abrir o coração. É isso mesmo. Ele que nos amou, nos ama e nos amará. E fez tudo por amor. O Senhor não desistiu de você e não vai desistir nunca. Cantemos nos preparando para receber a palavra do Senhor. O amor não desistiu de me amar, não desistiu, e a cruz é a maior prova que esse amor é sem limites. O amor não desistiu de me amar, não desistiu, e a cruz é a maior prova que o amor acredita em mim. Mais uma vez, para isso ficar gravado no coração, ele não desistiu. O amor não desistiu de me amar, não desistiu, e a cruz é a maior prova que esse amor é sem limites. O amor não desistiu de me amar, não desistiu, e a cruz é a maior prova que o amor acredita em mim. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor,
dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Evangelho de São João, capítulo 13, versículos do 1 ao 17. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Foi durante a ceia. O diabo já tinha seduzido Judas Iscariotes para entregar Jesus. Sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de junto de Deus saíra e para Deus voltava, Jesus levantou-se da ceia, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a à cintura. Derramou água numa bacia, pôs-se a lavar os pés dos discípulos e enxugava-os com a toalha que trazia à cintura. Chegou assim a Simão Pedro. Este disse: Senhor, tu vais lavar meus pés? Jesus respondeu: agora não entendes o que eu estou fazendo, mais tarde compreenderás. Pedro disse: tu não me lavarás os pés nunca. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava-me não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem tomou banho não precisa lavar senão os pés, pois está inteiramente limpo. Vós também estáis limpos, mas não todos. Ele já sabia quem o iria entregar, por isso disse: não estáis todos limpos. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e voltou ao seu lugar. E disse aos seus discípulos: entendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque sou. Se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo para que façais assim como eu fiz para vós. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, e o enviado não é maior do que aquele que o enviou. Já que sabeis disso, sereis felizes se o puserdes em prática. Sereis felizes se o puserdes em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Vós me chamais de mestre, entendei o que eu vos fiz? Vós me chamais de mestre e Senhor e dizeis bem, porque eu sou. Se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo para que façais assim como eu fiz para vós. Obrigado, meu Deus, por esta palavra. Jesus que se despe, que se desveste, né? Tira ali o seu manto, amarra uma toalha em volta da cintura para lavar os pés. É um ato de serviço, é um ato de perdão. Lavar os pés de uma pessoa, né? Até isso é usado em muitas dinâmicas no mundo inteiro. Lavar os pés significa colocar-se a serviço dela. Ser humilde diante daquela pessoa. Pedir perdão e perdoar. É isso que o Senhor está nos dizendo. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Quem quiser ser grande diante de Deus,
que se coloque a serviço de todos. Sabe, despojar-se de si mesmo é ao mesmo tempo se revestir de uma outra coisa. Jesus, ele se despe ali de parte das suas vestes, mas ele está se revestindo de algo que ele quer que todos nós nos revestamos. De quê? De humildade. Revesti-vos todos de humildade no relacionamento mútuo. Por que que nós precisamos nos revestir de humildade no nosso relacionamento com as pessoas? Porque nós não somos senhores, gente, das nossas sensibilidades, das nossas atrações, das nossas repulsas, que vêm dessas profundezas do nosso ser, que nós controlamos mais ou menos bem, viu? Que a gente não controla muito bem, não. Jesus diz: vós me chamais de Senhor e Mestre, e dizeis bem, porque eu sou. Jesus é Senhor. Mas eu não tenho coragem de dizer a respeito de mim mesmo o que Jesus diz. Porque eu percebo que em grande parte das vezes eu não sou Senhor da minha sensibilidade. Acordo todos os dias com um propósito tão bom. Já vou me colocando em oração, como fiz vindo para cá, já vim rezando, já vim imaginando como vai ser esse dia de hoje. Só que em meio às vivências do dia, constantemente a gente se distrai. E constantemente os nossos sentimentos nos traem. A hora que a gente menos espera, a gente está pensando o que não deve, a gente está fazendo o que não deve, a gente está falando o que não deve. Às vezes está falando até a coisa certa, mas de maneira errada, com o tom errado de voz. Abordando a pessoa na hora errada. Nós não somos senhores da nossa sensibilidade. Por isso que a gente tem que ser humilde, gente. Por que que eu tenho que ser humilde? Por que que você precisa ser humilde? Porque nós não somos completamente donos dessas atrações que existem dentro de nós. Quando a gente vê, a gente está sendo atraído pelo mal. A gente está sendo atraído pelo que não deve ou por quem não deve. Quando a gente percebe, os nossos afetos já se voltaram para a pessoa errada. Não somos senhores das nossas atrações. Olha, preste atenção. Se não somos senhores das nossas atrações, talvez você diga assim: mas se eu quisesse eu controlava. Mais ou menos bem, tá? Para você ver como é verdade, fica mais fácil medir isso em relação às nossas repulsas. Nós não somos senhores dessas repulsas que vêm de dentro do nosso ser. Quando você percebe, você está detestando a pessoa, ou às vezes de graça, a pessoa não fez nada, não lhe cai bem ao coração aquela pessoa. E amá-la é uma luta, amá-la é um trabalho. E vai explicar o porquê. Alguém pergunta: mas por que você... Não sei, algo dentro de mim me diz, não é? Diz, claro que diz. Você não controla como deveria essas suas repulsas. Eu não controlo como eu deveria essas minhas repulsas. Então eu tenho que ser humilde. Sabe, tudo que nós podemos fazer é nós nos esforçarmos para nós não seguirmos essas tendências que prejudicam os nossos relacionamentos. Porque isso prejudica o nosso relacionamento, não é? Quanta gente prejudicou o seu namoro, o seu noivado, o seu casamento, a sua amizade, o seu emprego, porque era melindrosa demais, sensível demais, afetada demais. Não é qualquer coisinha que alguém dizia, já ficava chateada, emburrada, ferida, sentida, não se sentindo amada. Atrapalha os nossos relacionamentos, essa hipersensibilidade. Atrapalha os nossos relacionamentos, essa falta de controle sobre as nossas carências. Quanta gente maravilhosa, mas que já não é bem-vinda em alguns lugares.
Porque a pessoa se sente atraída por todo mundo. Porque a pessoa fica dando mole para todo mundo. Porque você distrai um pouquinho quando vê, tá lá ela, envolvida com um, envolvida com outra, envolvida com outro. Chega uma hora que as pessoas sendo cristãs ou não sendo cristãs, as pessoas sendo assim mais moralistas ou não sendo, chega uma hora que as pessoas se cansam e dizem, não dá não. A pessoa não tem controle, se envolve com todo mundo. Está inflamando aqui o nosso ambiente com essa atitude dela. E quantas vezes nós nos atrapalhamos e estragamos relacionamentos bons que a gente tinha por causa das nossas atrações. Trocamos amizades verdadeiras por falsas amizades. Aí depois o amigo não queria mais, a gente volta. E ele foi trocado, foi traído. Assim com o namoro. Namoro ia tão bem, de repente aparece alguém, você se apaixona, se envolve, depois descobre que não era nada daquilo, você quer voltar para o seu relacionamento de verdade, a outra pessoa não quer mais, perdeu a confiança. Olha como essas coisas elas vão moendo, destruindo os nossos relacionamentos, as repulsas. Sabe quanta esposa estragou boas amizades do marido por causa de repulsa? Quantos maridos foram entristecendo as esposas por causa de repulsa? Foram tirando a pessoa dos seus círculos bons, saudáveis de amizade. Teve gente que depois que casou perdeu todos os amigos. Ela não aceita os amigos dele, ele não aceita os amigos dela. E aí quando vê, os dois estão isolados, sozinhos. E aí se torna presa das más amizades. Porque um trabalhou para desconstruir as boas amizades do outro. Por causa de ciúme, não é? Por causa de inveja, por causa de complexo de inferioridade, por causa de insegurança, por causa de medos. Tudo que nós podemos fazer é a gente se esforçar para não seguir essas tendências. Porque elas prejudicam os nossos relacionamentos e nós sofremos com isso. É sofrido para todos nós, porque dessa realidade que eu descrevi para você, nenhum de nós é isento, nenhum escapa a ninguém. Uns estão mais afetados, outros estão um pouquinho menos, mas ninguém escapa. Todos nós sofremos com esses impulsos que nós trazemos dentro de nós. E temos que esperar que o Espírito Santo venha nos perdoar, venha nos purificar, e venha podar os ramos tortos do nosso ser. Quem é de Deus pode esperar as podas, porque o Espírito Santo ele vai tirando da gente aquilo que é desvio, aquilo que é errado, aquilo que rouba as nossas forças, aquilo que nos adoece. Quando você vê que uma planta, não é, ela adoeceu e tem algumas folhas que estão contaminadas com uma praga, você não tem muito remédio. Você tem que ir lá e cortar aquelas folhas fora. E às vezes não são folhinhas. Tem planta que não é feita de galhos. Ela é feita de longas folhas. Você vai ter que podar. E afeta na vida da planta. Uma jabuticabeira, por exemplo. Jabuticabeira é mais difícil de dar praga, né? Porque ela é original aqui do nosso país. Ela aguenta, é poderosa a jabuticabeira, viu? E linda. Hoje você tem umas híbridas que em pouquinhos anos elas já começam a dar fruto, porque a original mesmo, ela demora dezenas de anos para dar, 20 anos para começar a dar fruto, não é? Mas as híbridas, elas já dão fruto logo e são lindas, gente. Só que se você poda muito, ela não dá muita jabuticaba, porque ela precisa daquela folhagem, né, para produzir o seu fruto. Só que se pegar uma praga, ou você poda, ou ela morre. Então o Espírito Santo, quando percebe em nós aspectos da nossa vida que estão doentes, ele começa a podar esses ramos tortos do nosso ser. E qual é a planta que gosta da poda? Qual é a pessoa que gosta de ser cortada? Você gosta de ser cortado? Ninguém gosta, gente. Mas se nós queremos ter uma vida saudável, a gente precisa permitir a Deus que nos corrija, que nos guie pelo caminho. Sabe, a nossa sensibilidade, ela foi constituída de uma infinidade de medos.
uma infinidade de egoísmo desde que a gente era pequenininho, desde criancinha, desde bebezinho. Sabe, a gente foi modelando a nossa sensibilidade a partir de medo e a partir de egoísmo. Como também a nossa sensibilidade, ela é constituída pelos gestos de amor, pelo dom de Deus, pela graça que é o Espírito Santo na nossa vida. Todos nós trazemos em nós uma mistura de trevas e de luz. E não é num dia que essa nossa sensibilidade vai ser endireitada. Não é da noite para o dia que você vai perder esse aspecto do seu sentimento que tanto te incomoda. Não é da noite para o dia que você perde seus medos todos. Não é da noite para o dia que você consegue vencendo o complexo de inferioridade. Não é da noite para o dia que você vence as inseguranças. Não é da noite para o dia que você vence essa mentalidade de que o mundo gira em seu redor. E fica magoada quando alguém tem mais atenção do que você. Ué, vai ter momentos que as pessoas precisam ter um pouco mais de atenção que você, de atenção que eu. E se nós não deixarmos o Espírito Santo conduzir esses nossos sentimentos, nós vamos viver magoados com as pessoas, com a vida e com Deus. Para endireitar essa nossa sensibilidade, feita de luz e trevas, feita de amor e egoísmos, feita de inseguranças, mas também da força de Deus. Vai precisar humildade. Isso vai exigir de mim e de você, olha, exigirá humildade, vai exigir resistência, vai exigir muitas purificações, vai exigir muito lava-pés, viu? Muito. Vai exigir muitos perdões, esforços diários e, sobretudo, um dom do Espírito Santo nos renovando por dentro. Sabe, não tem outro jeito da gente ser consertado, eu e você sermos consertados por Deus, senão por esse caminho. Sabe, da gente ir, olha, de maneira humilde, baixar um pouco a crista, sabe? Deixar outros ganharem também. E às vezes deixar o outro ganhar mesmo sem ele ter razão. Porque é melhor amar do que ter razão. Dentro de uma família, às vezes para continuar ali aceso o fogo do amor, para não quebrar o caniço rachado, para não apagar a mecha que fumega, a gente tem que perder mesmo a gente tendo razão. Márcio, mas isso é injusto. Sim, isso é amor. Isso é ser cristão. Você perde sabendo que está perdendo. Jesus perdeu para a gente ganhar. Ele, sabendo que ele estava certo, se deixou crucificar. Porque o amor nele era maior do que a vontade de ter razão. Às vezes a gente, pela vontade de ter razão e fazer isso valer a qualquer custo, a gente destrói a família da gente. Então é a gente saber perder, sabe? Resistir, aguenta. Aguenta, e o Espírito Santo vai trabalhar, usar em seu favor essa sua tolerância, sabe? Para ir santificando você. Não pula fora do caldeirão, não. Aguenta firme. Vai exigir de você essa transformação, muitas purificações. Mas se você não saltar fora do caldeirão, nosso Senhor vai purificando você. Perdão atrás de perdão. A vida é a linda, a bela e dolorosa arte de perdoar todos os dias. Gente, não tem nada mais belo do que um abraço de perdão, nem nada mais sofrido. Dói, perdoar dói. Mas dói, Márcio, dói. Por isso que você muitas vezes tem dificuldade. É um sofrimento perdoar, mas não tem outro caminho. Para a gente ser uma pessoa diferente, a gente não vai conseguir ser uma pessoa diferente, despachada numa rede, descansando, sem fazer nenhum esforço. A gente, para mudar, precisa se esforçar. Mas a gente precisa, sobretudo, você sabe do quê? Do dom do Espírito Santo.
É o Espírito Santo que transforma todas as coisas, é o Espírito Santo que renova o nosso coração, é Ele quem muda a nossa sensibilidade. Então, quando você achar assim, isso que você está falando é demais para mim, isso para mim eu acho que não dá, pede a graça do Espírito Santo. Invoca o Espírito Santo, porque Ele vem. Peça a Ele que venha sobre você em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele não deixará de te atender. Ele virá e fará o que você permite que Ele faça. E quanto mais você se abandonar nas mãos dEle, mais Ele transformará você numa nova pessoa. Muito melhor e muito mais feliz. Sabe, transformar pouco a pouco a nossa sensibilidade para a gente poder começar a amar realmente quem na nossa vida se comporta como nosso adversário. Amar de verdade, como diz a palavra, o nosso inimigo. Isso é um trabalho exigente, gente. A gente começar a amar quem não gosta de nós. Amar quem nos prejudica. Isso exige suor, lágrimas, sangue até, mas vai transformando a gente. Transformar pouco a pouco a nossa sensibilidade para a gente poder realmente amar as pessoas difíceis. Isso é um trabalho exigente. Tem pessoas difíceis que fazem parte da sua vida? Ou você vive com alguma pessoa difícil? Ou talvez a pessoa mais difícil com a qual a gente convive sejamos nós mesmos, né? Olha, é uma graça de Deus a gente poder amar quem não nos ama. Amar quem nos ama, diz a palavra de Deus, até quem não tem fé em Deus faz isso. Até os animais retribuem o afeto que eles recebem. Agora, amar quem não nos quer bem, amar quem não nos ama, isso nos dignifica. Isso eleva o nosso coração a uma nova condição. Isso faz de nós uma pessoa melhor. Isso faz de nós gente de verdade. Isso faz de nós uma pessoa tão atraente que o seu esforço por amar quem não te ama vai atrair muita gente boa para perto de você. Essa é a recompensa de quem ama de verdade. Sabe, ser paciente com a nossa sensibilidade, sermos misericordiosos com nós mesmos, ter paciência com os nossos medos. Sabe, porque se eu quero ter paciência com o outro, também tenho que ter paciência comigo. Não é ser paciente, não é parar no processo, mas é aguentar a lentidão do processo. Porque tem horas que a gente tem vontade de perder a paciência com o nosso processo de conversão, porque às vezes a gente demora demais. Eu já queria tanto ser diferente, já tentei, parece que eu não mudo, não é assim? Calma, porque a paciência é um elemento importante dentro desse processo. Seja paciente com quem você é. Seja paciente com você por causa dos medos que você carrega. Tenha misericórdia também de você mesmo, porque o demônio tenta muitas pessoas, levando-as a acreditar que elas não têm jeito, que elas não têm salvação, que elas são as piores criaturas. E depois do pecado, a tristeza é o maior problema, sabia? Que a pessoa erra e fica triste porque pecou. Aí vem aquele complexo de culpa, essas coisas não fazem bem. Mas então, Márcio, não vou ficar triste porque eu pequei, não, senhor. Pecou, se arrepende. Arrepender-se é vontade sincera de voltar atrás. Levanta a cabeça e pede perdão a Deus. Pede perdão para quem você machucou e com alegria, é bola para frente. Enxuga as lágrimas dos olhos e vamos começar de novo. E é assim que a gente vai vencendo o inimigo. Se nós quisermos amar e aceitar os outros, nós temos que começar simplesmente por reconhecer, os nossos bloqueios. Se eu quiser amar as pessoas, eu tenho que reconhecer os meus ciúmes, a nossa mania de comparação, os nossos preconceitos, os nossos ódios mais ou menos conscientes, sabe? Reconhecer que nós somos pobres e que somos o que somos. Não é? É muito triste quando dentro de um ambiente como é a igreja,
nós vemos as pessoas julgarem umas às outras, discriminarem umas às outras. Tem gente que pensa que ser cristão é ser todo mundo igual. E, infelizmente, às vezes quer nivelar por baixo. Em vez de incentivar para que todo mundo suba, não, pega os outros e põe para baixo. Vamos nivelar por baixo, que assim fica todo mundo igual. Ser cristão não é isso. O cristão é promover a verdade, promover a justiça, promover o amor, levantar aquele que está caído, estender a mão para quem é pobre, ajudar a pessoa, compartilhar do que nós temos. Não é você derrubar o outro porque o outro está sendo bem-sucedido, porque a pessoa está tendo êxito. Como se fosse um crime a pessoa usar o potencial dela, um crime a pessoa ter êxito, um crime a pessoa usar a inteligência. Não, é o contrário. Paciência com o outro, paciência com nós mesmos. Mas se eu percebo em mim essas dificuldades, eu não vou conseguir amar o outro se eu não perceber que eu tenho bloqueio. Se eu não notar que eu tenho preconceito. Aí eu aceito tudo dentro da igreja, mas quando eu ouço falar que a pessoa tem tal qualidade, aí eu já desprezo e faço questão de mostrar. Sento junto, converso com todo mundo, mas não converso com a pessoa que ela está ali do meu lado, que é para ela perceber o meu desprezo por ela ou a minha desaprovação. Às vezes você nunca conversou com a pessoa, não entende o que a pessoa está vivendo, não tem respeito pela história da pessoa e toma uma atitude como essa. Você faz inimigo, você semeia tristeza, comete injustiça. Isso. Não é? Não. A gente precisa reconhecer que dentro de nós tem coisa errada. Que a gente é ciumento, que a gente tem mania de ficar comparando as pessoas e que, olha, gente, essas coisas, esse pacote aí que eu fui falando tem nome. Isso daí se chama ódio. Que a gente quer colocar outros apelidos mais simpáticos, sabe? Mais justificáveis, mas isso tem nome: ódio. Então eu preciso reconhecer que eu sou pobre, necessitado da graça de Deus, e que eu sou o que eu sou, e pedir perdão ao Pai do céu, e procurar o sacerdote para me confessar. Estamos numa semana bem propícia para a gente fazer isso. Pedir perdão a Deus, procurar um padre. Por que não passar por uma confissão? Olha, a confissão é um grande bem na vida de todos os cristãos, não é só dos católicos, não. E olha, a confissão ela é poderosíssima. Eu, há uns bons anos atrás, 95, eu fui para Belo Horizonte, junto com algumas pessoas da comunidade Canção Nova, para rezarmos por uma moça que estava com problemas espirituais terríveis. Terríveis, terríveis, terríveis. E o que ela estava vivendo era tão assombroso que as pessoas da rua dela não ousavam passar em frente à casa dela, porque se tornou para a rua uma experiência de terror. E tinha ido lá rezar por ela várias pessoas, inclusive de outras denominações cristãs, e não tinham sucesso nas orações. E nós, depois de rezarmos por aquela moça e vermos a libertação que ela recebeu, nós a encaminhamos para o sacerdote, e ela fez uma bela confissão, que colocou um ponto final em todo aquele problema espiritual que ela estava vivendo. Aquilo para a rua foi tão impactante que até os cristãos que não eram católicos procuraram o padre para confessar, porque perceberam a força libertadora da confissão. Gandhi tem um texto que era do Eduardo Benes, quando estava aqui na diocese de Lorena, ele trouxe uma vez esse texto dele sobre a confissão. Não é cristão, mas esse homem reconheceu a importância da gente expor aquilo que está nos oprimindo diante de Deus. É libertador. E uma vez que nós reconhecemos que as nossas tendências são tortas, que nós somos tentados, que nós temos esses bloqueios de antipatia, que nos impede de lavar os pés uns dos outros, de nos colocarmos aos pés do outro,
Nós temos então que nos esforçar para não deixar a língua solta. Já que eu tenho tanto bloqueio, já que eu carrego esse pacote de ódio disfarçado dentro de mim, eu tenho que cuidar para não deixar a língua solta, gente. Essa língua que tão depressa semeia a cisânia, semeia o joio, semeia o veneno. Essa língua que gosta de revelar as faltas e os erros dos outros. Essa língua que se alegra quando os outros não têm razão. Porque a gente, olha, faz uma cosquinha, né? Dentro da gente, quando a gente vê o outro cometendo um erro, cometendo uma falta, dá uma vontade de contar. É treino. A gente precisa treinar não falar dos erros dos outros. Ai, mas nós como cristãos, os cristãos mais antigos e cristãos que foram santificados, como por exemplo São Francisco de Sales, ele fala naquele livro dele, Filoteia, para a gente não ser mexeriqueiro. Já vai direto. Porque tem gente que é assim, eu ouvi falar que a Paula, aí eu vou lá escarafunchar a vida dela. Sabe o que São Francisco de Sales ele diz? Se você souber, nem vá lá. Procure nem descobrir. Não desterrar o mal da vida do outro, sabe, gente? Eu não estou dizendo fechar os olhos para a injustiça e colaborar com o pecado, com o erro do outro. Mas de não ser motivo de tristeza, de escândalo, de difamação, de calúnia na vida do outro. Sabe? Para a gente parar com esse espírito de porco que fica revirando a lata do lixo dos outros. Sabe, segurar essa língua que se alegra quando o outro não tem razão. A pessoa estava tentando acertar, lá, bem feito. Eu falei, eu sabia que não ia dar certo. Era bom demais para ser verdade. A língua, diz a palavra de Deus, é um dos órgãos menores que nós temos no corpo. Mas esse órgãozinho, ele pode semear a morte. Por causa da língua de muita gente, teve matrimônio que acabou. Teve filho que ficou com raiva do pai, da mãe. Quantas mães, no momento de divórcio, envenenaram o filho contra o pai? E o pai fez a mesma coisa, usou o filho como instrumento. Eu vou te falar, você fica aí com o seu pai, mas quando você estava na minha barriga, seu pai queria abortar você. Para que fazer uma maldade dessa? O que você está semeando? A mágoa no coração do filho, o ódio entre o pai e o filho. Quando a sua raiva passar, você vai se arrepender, mas você não vai conseguir consertar os danos que causou. Você fica aí lambendo a sua mãe, mas se você soubesse as coisas que a sua mãe faz quando você não está vendo, se soubesse o que ela fez comigo, você vai ter coragem de difamar a mãe do seu filho. Às vezes, eu já contei isso aqui uma vez, contei 2, eu contar 10. Diz que é preciso 2 pessoas para ferir profundamente o coração de uma outra, porque uma só não dá conta. Para ferir no fundo do coração, precisa 2. Mas quais 2, Márcio? Um inimigo e um amigo. O inimigo para fazer o mal e o amigo para ir correndo contar. Você sabia? Quanta gente destruiu o casamento de uma amiga, de um amigo, porque foi fazer fofoca. Eu só vou te falar porque você é minha amiga. Então eu vou te contar. Você não imagina onde é que eu vi a sua esposa. Você não imagina onde é que eu vi o seu marido. É triste, não é? Cuidado com a língua. A pessoa que segura a própria língua, olha, é uma pessoa perfeita, diz a palavra de Deus. Então, terminando aqui, para nós escondermos os nossos defeitos, muitas vezes nós fazemos algo terrível. Nós aumentamos o defeito dos outros. Porque aí se alguém vier nos corrigir, a gente diz, ele também não tem razão. Quem é essa pessoa para falar assim comigo? Mas quando nós aceitamos os nossos defeitos, é mais fácil a gente aceitar os defeitos dos outros. É uma luta e nós sofremos com isso. Mas o Senhor nos garante, Deus nos dá essa certeza na sua palavra. Depois de termos sofrido um pouco, o Deus de toda graça nos restabelecerá, nos tornará fortes, firmes e seguros. É fácil? Luta, não desiste. Você tem sofrido com essa luta? Tenho, Márcio. Mas escute o que diz a palavra de Deus.
depois de termos sofrido um pouco, o Deus de toda graça vai nos restabelecer, vai nos tornar fortes, firmes e seguros. Como diz o nosso querido fundador, aguenta firme, minha filha. Aguenta firme, meu filho. Aguenta firme. Mas enquanto você falava, me recordei dos dons do Espírito. Um dos dons do Espírito é o equilíbrio, o domínio de si. Eu até grifo na minha Bíblia, porque todos nós temos esse desafio, o domínio de si. Que não é fácil. Não é fácil para ninguém. Cada um sabe onde o calo aperta, né? E o Márcio estava falando agora no finalzinho, quando você falou do pai ou da mãe, que acaba falando mal do outro para o filho. Isso é crime. Isso é alienação parental. Isso é crime. Então, às vezes, é isso tudo que o Márcio falou, da língua. O que eu fiquei para mim é o que nós precisamos pedir nessa quinta-feira santa, nessa Semana Santa, a graça do Espírito Santo para todos nós. É o que nós precisamos, porque esse Espírito Santo tem os dons necessários para equilibrar a nossa vida. Onde nós precisamos de equilíbrio? Onde você precisa de equilíbrio? O Espírito Santo pode fazer isso. Bons amigos nos ajudarão, boa companhia nos ajudarão, nossa família pode nos ajudar, mas a maior graça que nós podemos ter na nossa vida é a graça do Espírito Santo para sermos melhores. É por isso que estamos nesse mundo. É verdade. Só uma dica, uma simples dica para você que já falou muito mal. Equilibre isso, falando muito bem. Procure coisas boas que está no outro. Promova o bem que está no outro, porque assim você consegue puxar para o outro lado a balança e aí você vai conseguindo a virtude do equilíbrio. É um exercício, como o Márcio disse. E por isso peçamos o Espírito Santo para que ele nos ajude a dar uma ótica boa às coisas, tirar o olhar do mal, colocar no bom. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo, vem mais uma vez. Ó vento impetuoso, ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo, vem. Eu queria pedir que o Senhor, que o Espírito Santo nos desse neste dia os mesmos sentimentos de Jesus, a mesma ótica do Senhor e a mesma coragem dele de olhar nos seus discípulos e enxergar todos os defeitos, mas também enxergar aquilo de bom que cada um trazia em si. Nos dê esta graça, Espírito Santo, neste dia, para que possamos aplicar isso nos nossos irmãos. Vem, Espírito Santo. É isso que nós lhe pedimos nesta manhã. Ajuda-nos. Ajuda-nos, Espírito Santo. Dai-nos a graça do equilíbrio. Traz-nos o dom do Espírito Santo, para equilibrar todas as coisas dentro de nós, para nos conhecermos, para verificarmos aonde realmente precisamos desse equilíbrio. E eu já digo ao Senhor que eu acolho as podas da vida, que a vida nos traz, e também aquelas que o Espírito Santo precisou fazer e que ainda precisará. Você quer dar o direito a Deus da sua vida, de comandar a sua vida? Eu quero. Nessa manhã de quinta-feira, eu quero dizer ao Senhor que Ele pode dominar a minha vida, Val, dominar a minha vida, me ajudar a conduzir a minha vida. Vai depender de mim, muitas escolhas, atitudes, mas a graça do Espírito Santo pode nos ajudar e deve nos ajudar. É verdade. Amém. Assim Amém. seja. Que o Espírito Santo esteja sobre nós e nos ajude em todos os momentos da nossa vida. Principalmente você que rezou conosco.
Muitos e muitos pedidos de oração, por conversão. Me chamou a atenção hoje várias pessoas pedindo a Deus a graça de vencer o vício do tabagismo. Muitas pessoas dizendo, quero parar de fumar, Val, reze por mim. Então você está nas minhas orações de maneira muito especial no dia de hoje. Pessoas que vão passar por cirurgia, alguns colocando os horários, né? Às 18 horas, às 3 horas. A gente vai estar unido a cada um de vocês, tá bom? Podem contar com nossas orações. E aí eu trago o testemunho da Larice. Ela diz assim, só para ser breve porque o programa é curto. Até ela está no nosso ritmo hoje. Ela diz, vou resumir. Aprendi com vocês a pedir a Deus a graça do perdão. Precisava perdoar e minha cunhada precisava me perdoar. Depois de 9 anos, ela voltou a falar comigo e me perdoou. E ela diz, Val, olha que Semana Santa abençoada. Dou glória a Deus por isso e dou glória a Deus por vocês não me deixarem desistir de rezar e não me deixarem desanimar. Deus lhes pague. A Ronise Silva, ela diz assim, gostaria de agradecer a mudança que este programa vem fazendo na minha vida. No programa, aprendi com o Márcio Mendes e as palavras foram para mim. Faz tempo que não me confesso. Voltei até a me dedicar mais à igreja, mais ou menos uns 2 anos. Me tornei sócia há algum tempo. Sinto uma reviravolta na minha vida para melhor. Mas eu agora me senti tocada e eu irei me confessar. A Canção Nova é uma bênção mesmo. Senti essa necessidade e isso devo graças à Canção Nova. A Canção Nova mudou a minha forma de viver. Deus abençoe a todos vocês. E aí trago um testemunho, a pessoa disse assim, Val, vou escrever 2, mas um é bem curtinho. Ela pediu para não se identificar, da cidade de Vinhedo, aqui no estado de São Paulo. Ela diz, em março de 2018, após passar um mal muito grande, pressão alta, meu cardiologista me indicou fazer um exame ginecológico. Foi constatado que eu estava com vários miomas. E aí o ginecologista disse que eu precisava remover o meu útero por completo. Estava muito angustiada, fiquei desesperada, pois era noiva e vivia um namoro santo, porque foi assim que aprendi com a Canção Nova. Então, com isso, eu não tinha filhos. Passei por vários ginecologistas e era o mesmo diagnóstico. Pedi então a Deus que Ele intervisse, pedi oração aí na Canção Nova e Deus colocou na minha vida um cirurgião e eu nem precisei citar para ele que o meu desejo era de preservar meu útero. Ele mesmo se disponibilizou a tentar. Pedi então que Deus entrasse com sua graça. Fiquei cheia de esperança. E para a glória de Deus, isso aconteceu. Foram retirados 27 miomas, meu útero foi preservado, me casei em janeiro e o médico agora disse que eu já posso me preparar para engravidar. Agradeço a Deus porque a Canção Nova é este veículo na minha vida. Me faz companhia, me ajuda a acreditar, a perceber que Deus pode intervir de várias formas. Sou uma mulher mais orante graças a vocês. E o segundo testemunho, Val, é porque aprendi também a rezar em todas as circunstâncias com vocês e pedi a Deus a graça de um emprego. E eu consegui. São testemunhos simples, talvez para outros, mas para mim são grandes graças que alcancei através da Canção Nova. Obrigada, Jesus. Nós te pedimos, Senhor, esta graça sobre todos nós, porque aonde há fé, milagres acontecem. Amém. Nós estamos te pedindo nesta manhã sobre cada um que fez esta partilha, sobre todos aqueles que gostariam de ter entrado em contato conosco para pedir oração, mas não o puderam, para poder dar o seu testemunho, mas não conseguiram. Estou pedindo, Senhor, a graça de uma fé capaz de alcançar o inalcançável, verdadeiros milagres. Peço também, Senhor, esta graça sobre a Canção Nova. Sustenta a Canção Nova, meu Deus, que tem sido sustento na vida de tantas pessoas. Nesse dia de hoje eu te peço, Senhor Jesus, toca no coração de cada irmão, de cada irmã, para partilharem com esta obra aquilo que é necessário, para que ela subsista de dia para dia. Dê hoje a Canção Nova, Senhor, este milagre de avançar rumo ao 100%, de pagar as suas despesas financeiras, de se manter no ar para levar a salvação a tantos como estes irmãos que testemunharam para nós,
o grande bem que esta obra tem sido na sua vida. Senhor, dá-nos este milagre. Nós te pedimos. Amém. Amém. Posso falar um milagre? Opa! Que pra mim é milagre. Como Gente, não? eu me encanto. Parece coisa, mas como ela disse, talvez aos olhos de alguns sejam coisas simples, mas sinceramente, eu me encanto com o número de pessoas que se aproximam desta obra e que dizem assim, eu quero ser sócio. Ontem, gente, foram quase 200 novos sócios. Nós tivemos 116 sócios adultos e 62 sócios kids. Que bonito. É muita coisa. Graças a Deus. Graças a Deus, num dia só. A maior aprovação que a Canção Nova pode receber é esse número de pessoas que aderem todos os dias. É verdade. Todos os dias. Todos os dias alguém se compromete com esta obra, porque teve em si um testemunho de Deus, que esta obra é uma obra santa. Experimentou, né? Não é? Porque não tem como a pessoa aderir à Canção Nova, Paula, de outra forma. Muitos que se tornaram sócios nunca nos visitaram. Verdade. Então, Sim. se Deus não fala ao coração, é difícil, viu? É Deus alcançando. É Deus alcançando. E eu tô feliz pelo programa de hoje, quero agradecer, no começo brinquei, né, o pessoal colocando a gente na escala mais cedo, teve gente aqui nas redes sociais dizendo assim, ui, Paula, quase perdi o Sorrindo pra Vida, quase perdi, mas estou participando. Depois vocês vão lá nas redes sociais, lá os comentários, os testemunhos, porque isso anima o nosso coração. Tem programação hoje, Quinta-feira Santa, Canção Nova preparou um dia todo especial para vocês, já coloco à disposição de quem ama a Canção Nova, nós estamos com 50%, só para você nos ajudar a rezar. Foi a porcentagem do dia de ontem, né? Esses dias agora não são dias úteis bancários e a Canção Nova que sobrevive das doações, tudo isso, todos os desafios que cada um sabe, quem acompanha já há mais tempo sabe disso. Nós estamos colocando em oração para Deus, como o Márcio fez, gostei, Márcio, oração sincera, né? Oração voltada para o coração de Deus. Nós que amamos a Canção Nova, nos preocupamos com ela, sabemos um pouco do que ela precisa. Deus sabe muito mais. Então nós nos unimos ao Senhor para pedir por essa obra e pedimos por cada situação que acontece aqui e que chega até você, porque você faz parte da Canção Nova. Hoje foi um dia bacana de estarmos aqui no Sorrindo para a Vida. Quero dar algumas dicas quando você vier aqui para a Canção Nova. Nossa equipe aí, a diretora até coloca umas imagens, diz que tem na padaria da vovó Josefa, uma colomba pascal, não é isso? É? Olá, tá aí. Que delícia. Só para encher a boca da gente de vontade, do cinegrafista, a gente queria um cafezinho preto para comer com essa colomba pascal. Nossa. Aí se você que tá vindo para cá, passa na padaria da Canção Nova, também tem coisa boa. Canção Nova não para, né, Márcio? Não pode parar de jeito nenhum. Não pode parar. Agradeço a Deus por todos aqueles que já entenderam isso. Louvo a nosso Senhor por sua vida, você que é um sócio evangelizador. Todos os meses aí fiel, nos ajudando. Meu amigo, alimente essa fidelidade, tá? Alimente essa fidelidade, tá certo? Nesse dia de hoje, quem pode, faça a sua colaboração para ajudar a Canção Nova na sua manutenção. Pode fazer porque a transferência. Todos os meses esta obra está no ar, por graça de Deus, não é? Porque manter um sistema de comunicação no ar sem patrocinadores comerciais é um milagre diário, tá bem? Você que ama esta obra e diz assim, eu quero ajudar a Canção Nova. Como é que você pode fazer? É muito fácil. Você pode entrar lá no nosso site para se inscrever. Quem entra para a Canção Nova entra para o clube. O clube de sócios evangelizadores. Não é um clube com toalha, né? Então, o endereço é bem facinho de ganhar, de guardar, tá certo? Tá. clube.cançãonova.com. Guardou? Guardei. clube.cançãonova.com. Quem diz assim, Márcio, eu quero ajudar, mas eu ainda estou aqui ajustando algumas coisas para eu ser sócio em breve. Como é que eu posso fazer? Já quero ir direto. Muito fácil. Então, se você quer ajudar sem você ser sócio, você quer as informações diretas, quer as nossas contas, contas.cançãonova.com. Quem quiser entrar para o clube, clube.cançãonova.com. Quem quiser ajudar e se preparar para entrar um pouquinho depois, contas.cançãonova.com.
Nesse dia de hoje e nesse fim de semana, você pode continuar fazendo bem, viu, gente? Porque nós estamos na Semana Santa. Sim. E na Semana Santa nós não estamos dispensados de fazer o bem. Você pode ajudar a Canção Nova através dos inúmeros aplicativos. Entra lá no seu celular, no seu smartphone, e coloca na parte de aplicativos para baixar, coloca Canção Nova. Virão todos os nossos aplicativos. Em todos eles tem um atalho para você fazer a doação. Dá para você fazer ajuda através de transferência bancária. Muitos sócios cobraram isso de nós até nós conseguirmos. Graças a Deus a gente conseguiu, que é efetuar o recebimento de doações através do cartão de crédito. Porque tinha gente que queria ajudar por esse meio. Eu quero ajudar pelo cartão de crédito. Vocês estão atrasados, a vida está andando, todo lugar a gente consegue. Como é que... Agora a gente já também consegue. Se você quiser ajudar através do cartão de crédito, tem meios. Então hoje, tá bom? Combinado. Tem inúmeros meios à sua disposição para você ajudar essa obra. Que não vale ficar de fora. Isso tá aí. bom? Combinado? Olha, então hoje, quinta-feira, tem programação especial durante todo o dia. Valdênia, olha só, às 20 horas é a missa da Ceia do Senhor do Lava Pés, tá bom? Então, às 20 horas, no Santuário do Pai das Misericórdias. Fica ligado que sexta-feira, amanhã, nós vamos ter as funções da Sexta-feira da Paixão às 15 horas, que a Val lembrou que o Monsenhor Jonas vai estar, olha que legal. E às 20h30, a Via Sacra. Tem o teatro, tem a dramaturgia, traz a família, vai ser demais. Val, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço essa oportunidade de estarmos juntos, reunidos em torno da palavra. Se Deus quiser, segunda-feira a gente volta. Uma santa Semana Santa para você e desde já, Feliz Páscoa. Feliz Páscoa, feliz Quinta-feira Santa para você. Amém. Viu? Feliz Quinta-feira Santa, Márcio. Pra você também. Chama São Paulo agora, ao vivo. Ele falou pra mim brincando, vai chamar o Rodrigo? Aí a Claudinha tá pulando lá, hoje não tem São Paulo. Hoje tem música no final. Claudinha passando cola pra Paula. Olha lá, o furo. Agora ia ser a hora graça. do meu furo, tá bom? André, obrigado pela tua presença. Boa quinta-feira pra você. Pra vocês também. Boa Semana Santa aí, Elias. Obrigado pra ti também. Pra Valeu a todos nós, presença aí pra todos nós. Bom final de semana, né? Boa Semana Santa para vocês, os meus amigos aqui na nossa técnica, todo mundo trabalhando. Lembrando, sábado e domingo também tem programação aqui na Canção Nova. A gente está esperando por você. Vamos encerrando aqui o Sorrindo pra Vida. Beijo no coração, continue aí com a programação que você acredita e por isso patrocina. Um beijo. Amém. O amor não desistiu de me amar, não desistiu, e a cruz é a maior prova que esse amor é sem limites. O amor não desistiu de me amar, não desistiu, e a cruz é a maior. A seguir, oração ao Pai das Misericórdias. Aguenta firme com a cruz, olha para frente, com foco em Jesus, a graça acontece. O que você está passando, a própria palavra está dizendo, vai passar. Esta e outras pregações exclusivas você acompanha na ação Palavras que Curam. Semana Santa na Canção Nova. Dia 19 às 3 da tarde, as funções da Sexta-feira Santa.
Eu fico encantado com tamanha imaginação. Para os índios, é sagrada. No lugar é conhecida como Lagoa Encantada. Tem em seus moradores um tesouro de grande valor. A escrita pode mudar a história de alunos como o Francisco, o Adolfo e a Isadora. Professor, inscreva-se na Olimpíada de Língua Portuguesa. Impulsione a leitura e a escrita na sua escola. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Na Quinta-feira Santa, Jesus instituiu a Eucaristia, para que os discípulos compreendessem o amor que o anima. Lava-lhe os pés, dando mais uma vez pessoalmente o exemplo do modo como eles mesmos deveriam agir. A Eucaristia é o amor que se torna serviço. Papa Francisco. Semana Santa na Canção Nova. Dia 18 de abril, às 8 da noite, Missa da Ceia do Senhor. Programa livre para todos os públicos. Cantai ao Senhor Deus um cântico novo. Cantai ao Senhor, terra inteira. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai dia após dia a sua salvação. Entre os povos, narrai a sua glória. Entre todas as nações, dizei seus prodígios. É o Salmo 96, versículos de 1 a 3. Salmo 96, versículos de 1 a 3. Pode parecer estranho, entoar esse salmo em plena Semana Santa, em pleno aí, em alguns dias, vamos celebrar a paixão, a morte do Senhor, mas vamos celebrar também a sua ressurreição. Por isso, desde já, eu já quero te convidar a cantar, sim, ao Senhor um cântico novo. A cantar, sim, ao Senhor as maravilhas que Ele realizou através da sua paixão, através da sua morte. Apesar de toda a desgraça que foi a entrega de Jesus, o seu sofrimento, as suas dores, apesar de toda a desgraça, a graça maior veio. A graça maior cobriu e deixou lá embaixo essa desgraça. Porque a graça de Deus foi e é e sempre será superior. Nessa Semana Santa, comemorando a paixão e a morte e a ressurreição do Senhor, nós queremos sim cantar um cântico novo. Queremos permitir que o Senhor use dos nossos lábios e do nosso coração para que o louvor esteja realmente presente em nós. Que este louvor a Deus seja um reconhecimento da sua entrega, da sua paixão, do seu sofrimento. E nós cantamos não nos alegrando porque nós queremos mal o nosso Deus, a Jesus Cristo, mas nós cantamos porque o seu sofrimento foi redentor, a sua entrega foi redentora, a sua paixão, o seu sangue derramado
foi e é redentor. Nós cantamos um cântico novo porque Ele fez prodígios. E qual foi o grande prodígio que nosso Senhor realizou, se não foi o seu Filho ali naquela cruz? Ali Ele reinava, aquele trono feito de madeira, transpassado, cruzado. Ali Ele reinou, ali Ele reina sobre nós. Ali Ele venceu o pecado, ali Ele venceu a morte, ali Ele venceu e vence as nossas angústias, os nossos desafios. Ali nosso Senhor vence. Tome posse, meu irmão, da grande vitória que o nosso Pai já nos concedeu. E por isso você já pode cantar esse cântico novo. E por isso você já pode cantar a vitória de Deus. Talvez hoje cantar com esperança. Padre, eu só posso cantar por esperança, porque eu não consigo ver a vitória. Eu não consigo ver a graça de Deus. Eu não consigo ver ainda e tocar nesse milagre. Mas pode cantar sim a vitória de Deus. Pode já se alegrar, porque Deus, Ele cuidou e Ele cuida de você. Já pode se alegrar sim, porque nosso Senhor já te concedeu a salvação. Agora é claro, batalhe. O Senhor já me concedeu a salvação, mas eu preciso batalhar ainda. Eu preciso fazer a minha parte de me converter, de buscar a Deus, de ser dócil a Deus, de ser dócil ao Espírito Santo. E é esta graça que eu quero pedir para mim e para você. Nessa semana maior, nesses dias em que nós vamos viver, que estamos vivendo, de tríduo pascal, que sejam dias realmente de profunda conversão, mas também de profunda gratidão também a Deus. Obrigado, Senhor, pelo seu amor, pela sua misericórdia. E eu quero já cantar este cântico novo, porque o Senhor fez prodígios, porque o Senhor fez e faz maravilhas. Você que fez o retiro quaresmal, gostaria, e você que não fez também, seja qual tenha sido o motivo, mas pense na sua caminhada. Como você começou a quaresma? Como você começou o seu ano? Olhe para ele agora e dê graças a Deus. Dê graças porque o Pai te acompanhou nessa caminhada de conversão. Dê graças a Deus porque hoje, mais uma vez, Ele te convida a olhar para a sua história e verificar quantas bênçãos, quantas graças, quantas maravilhas. Por isso eu quero cantar esse cântico novo, porque Ele fez prodígios. O Senhor fez prodígios nessa caminhada. Cante esta graça, cante as vitórias de Deus, cante também as derrotas, cante também os desesperos que você vivenciou. Tudo que você passou, tudo que eu passo, também serve para me amadurecer, serve para te amadurecer. Não foi em vão também os sofrimentos, as dores, o silêncio de Deus, tudo isso não foi em vão. Me ajudou e te ajudou também a crescer na caminhada espiritual, ajudou a crescer na intimidade com Deus. Por isso entoemos, cantemos louvores a Deus. Chegando aí a grande festa que nós vamos comemorar da Páscoa, nós já podemos nos alegrar pelo caminho que foi feito. Obrigado, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Obrigado porque o Senhor caminhou conosco. Obrigado porque o Senhor nos abençoou e nos abençoa sempre. Obrigado, Pai, porque queremos e podemos hoje cantar as maravilhas que o Senhor fez, mesmo quando o Senhor silenciou, mesmo quando o Senhor permitiu certos males acontecerem na nossa vida. Ali também o Senhor estava nos formando e nos educando. Obrigado porque, como Pai, o Senhor sabe da nossa necessidade. E o Senhor nos dá e permite que certas coisas aconteçam
e até permite porque sabe que nós podemos vencer isso, podemos vencer aquilo. Obrigado por essa caminhada que nós fizemos na Quaresma, nessa Semana Santa. Sim, ó Pai, continua a nos abençoar, continua a nos formar e que nós sejamos dóceis às correções, às bênçãos, às graças e também até às desgraças que nos acontecem. Que o Senhor nos faça dóceis. Sim, faça-nos dóceis, para que nós possamos aprender com cada situação. Nós queremos cantar esse cântico novo hoje, agradecendo e bendizendo as maravilhas que o Senhor já realizou e que o Senhor vai realizar. Obrigado porque o Senhor fez prodígios, que o Senhor fez maravilhas na nossa vida e no nosso coração. Apresentemos as nossas intenções ao Pai das Misericórdias, as intenções que você mandou para a gente através dos contatos que estão aí disponibilizados. Eu já quero pedir que por essa oração o Senhor acolha e abençoe esse seu pedido, essa sua prece. Pai das Misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança, ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Sobre você, sobre a sua vida, sobre os seus lábios, o seu coração, a sua conduta que precisa cantar este cântico novo, a bênção no Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A seguir, acampamento de Semana Santa. No ano de 2018, mais de 1,5 milhão de peregrinos cantaram uma canção nova. Vieram de caravana, sozinhos, trazendo a família, com os amigos, de carro, avião, moto, a cavalo e por aí vai. Para muitas dessas pessoas, conhecer a canção nova era um verdadeiro sonho. Algumas trouxeram dores e foram consoladas. Outras trouxeram alegrias e aqui louvaram ao Senhor. Diversas apresentaram seus impossíveis e alcançaram milagres. A Canção Nova é esse lugar de oração, de experiência com Jesus Cristo e seu Santo Espírito. Muitos ousam dizer que aqui é um pedacinho do céu. Venha você também fazer essa experiência nesse ano de 2019. Fundo Azul. Dedos vestidos de pessoas olham para a gente. Dedoches com roupas características de cada região brasileira cantam e dançam. Dedoche com boné preto, camiseta branca e corrente de ouro canta olhando para a câmera. Fundos coloridos de acordo com as cores e regiões brasileiras. Dedoches cantam. Acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e faça seu agendamento. Não pode faltar ninguém. Semana Santa na Canção Nova. Domingo, 21 de abril, Santa Missa de Páscoa, no Santuário do Pai das Misericórdias. Por 2000 anos temos ajudado os pobres e confortado os enfermos. Temos educado gerações de crianças e desenvolvido métodos científicos e o sistema universitário. Nós apoiamos o casamento, a vida humana e a família. Guiados pelo Espírito Santo, transcrevemos a Bíblia. Nós somos a Igreja Católica.
com mais de 1 bilhão de membros, compartilhando a plenitude da fé cristã na igreja fundada por Jesus. Se você está afastado, visite católicosvoltempracasa.org. O cristão, se realmente se deixar lavar por Cristo, se deixar que Ele o despoje deveras do homem velho para caminhar numa vida nova, mesmo permanecendo pecador, já não pode ser corrupto. Somos pecadores, mas não corruptos. Já não podemos viver com a morte na alma, nem sequer ser causa de morte. Papa Francisco. Semana Santa na Canção Nova. Dia 18 de abril, às 8 da noite, Missa da Ceia do Senhor. Eu quero viver esse amor. Oh, 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 oh. E um bom dia a você também que está pelo Sistema Canção Nova de comunicação, rádio, TV, internet. Você que escolheu viver essa quinta-feira santa com a Canção Nova. Vamos aplaudir quem está em casa? Sejam muito bem-vindos. Já estamos entrando no clima da Semana Santa, rezando e já pedindo a Deus a graça, né, de uma profunda conversão. Nós vamos pedir ao Senhor que Ele nos dê a graça de mergulharmos na sua infinita entrega, né? Na sua entrega tão profunda por cada um de nós, e que também nós possamos corresponder a esse amor. Bem-vindo, bem-vinda. Existe um poço no meio do deserto? Existe ou não existe? Quem tem sede para beber água deste poço? Levante a mão. Vamos cantar isso? Existe um poço no meio do deserto, e o povo passa perto da sede a reclamar, fazendo um gesto. Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue e não se cansa de caminhar, de caminhar. Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança. Se tu soubesses quem pode dar-te a vida, seria dissolvida a mágoa mais cruel. Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue e não se cansa de caminhar. Jesus é a vida, vencendo toda a morte, mudando a nossa sorte, livrando-nos do mal. Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue e não se cansa de caminhar. Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue e não se cansa de caminhar. Nas palmas. Há momentos em que as palavras não resolvem, mas os gestos de Jesus
demonstra amor por nós. Há momentos em que as palavras não resolvem, mas os gestos de Jesus demonstram amor por nós. Foi no Calvário, foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Neste mundo, as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, a que ele vai voltar. Neste mundo, as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, a que ele vai voltar. Foi no Calvário, foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só solta a voz, digo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu nublar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, eu só que não vai falhar, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu nublar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Mão lá em cima, posso confiar. Posso confiar, confiar que um lar no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu nublar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Quero ouvir você cantando. Posso confiar, posso confiar. Isso, posso. Que um lar no céu, que um lar no céu Cristo vai me dar, Cristo vai me dar. E aí, se o sol chega e o céu nublar, e o céu nublar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Amém. A gente vai resgatando algumas músicas, né? Pra gente se lembrar um pouquinho dessa espiritualidade da Semana Santa. Um pouco mais amena, um pouco mais levada à meditação, à profundidade. É uma quinta-feira diferente, quinta-feira santa. Nós vamos pedir a graça e a presença do Espírito Santo para que a gente possa mergulhar ainda mais nessa espiritualidade, mergulhar na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, na sua entrega. Vamos pedir ao Espírito Santo, levante os seus braços, vá pedindo e clamando: vem Espírito Santo de Deus, vem sobre mim. Vem Espírito Santo de Deus, derrama a tua graça, a tua força. Vem Espírito Santo de Deus comandando a minha vida, me enchendo, me preenchendo, me envolvendo ao Espírito Santo de Deus. Derrama sobre mim a tua graça, eu preciso de ti.
Vem, Espírito Santo, Tu és bem-vindo ao meu coração. Vem sobre mim, vem sobre a minha vida. Vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós. Vem, Espírito de Deus. Vem, vem sobre nós. Reaquece os corações. Em Ti, vem com poder mudar a nossa vida. Vem, Espírito de Deus, vem, vem sobre nós, reaquece os corações. Em Ti, vem com poder mudar a nossa vida. Espírito de Deus, vem sobre nós, vem, vem sobre nós, reaquece os corações. Em Ti, vem com poder mudar a nossa vida. Levanta seu braço, peça, vem. Vá orando no Espírito, sendo envolvido por essa presença. Vem, Espírito Santo, nos dê a graça dessa sintonia convosco. Vem, ó Espírito Santo de Deus, preenchendo o nosso interior. Encharca-nos, ó Espírito Santo de Deus. Shiriri alamariori, alamari alabalarie. Kiririri alamariari, alamari alamari alamarie. Shiriri alamari omari, alamari alamari alamarie. Shiriri alamari alamarie. Shiriri alari alamarie. E nós iniciamos esse tempo forte na igreja, Tríduo Pascal. Nós nos unimos a Cristo e Cristo se une a nós. É uma unidade íntima de amor. Esta peregrinação, nós começamos hoje uma peregrinação. O Senhor, Ele se deixa encontrar por aqueles que o buscam. É real, é concreto. E neste início de quinta-feira, quinta-feira santa, onde nós nos unimos a Cristo, que no Getsêmani sofre a sua angústia, a Cristo que tem tanto a nos ensinar no dia de hoje, a nos formar, nos unamos ao Senhor. Você que está em casa, você que está aqui no santuário do Pai das Misericórdias, o Senhor Jesus, Ele quer nos abraçar para que esta união íntima, ela aconteça de fato na nossa vida. Então feche os seus olhos. Fechar os olhos nos ajuda a não dispersarmos. Nós vivemos um tempo de tanto barulho,
tantas vozes. Mas, Senhor, hoje, nós queremos silenciar o nosso coração. Eu quero só a Ti. Eu não quero mais nada além de Ti. E você pode ir dizendo com as suas palavras esse seu desejo, porque o mundo doente, de tanta catástrofe, de tanta dor, tantos anúncios de más notícias, no fundo, nós temos saudades de Deus. E Cristo, Ele vem a nós para nos fazer entrar neste mistério de amor. Nesta manhã, Jesus, eu quero me sentir, Cris, abraçada pelo Teu amor. Senhor, hoje começa a via de amor. Que plenitude, Senhor. Que graça, amor. Que graça. Porque tudo passa. Tudo. Sejam as coisas boas ou as ruins, elas passam. Mas o Senhor não. Esse é perene, esse permanece. Então, Senhor, vem ficar comigo no dia de hoje. O Senhor sabe que facilmente eu durmo, como aconteceu com os discípulos. O meu cansaço, às vezes, Senhor, não me faz perceber que em tudo o Senhor está comigo. E hoje pela manhã, quando eu rezava por nós, por todos nós, por mim, por vocês, pedindo ao Senhor que o Senhor nos conduzisse nesta manhã no asseio mais profundo do nosso coração, que não é aquele que às vezes nós verbalizamos tanto, ou que as pessoas nos induzem, mas é o mais íntimo do nosso coração. Por isso, Senhor, nesta manhã, nesta peregrinação, e era isso que vinha, o Senhor quer nos conduzir a uma peregrinação. O que é peregrinar? É sair de onde eu estou para ir ao encontro do meu Deus. Eu quero ir ao Teu encontro, Senhor. Porque se o Senhor estiver comigo, nada me falta. Na dor. E eu ia rezando já cedo, Senhor, visita os doentes. A Canção Nova, na sua pequenez, no seu serviço à igreja, chega a tantos hospitais, a tantos leitos. Quantas pessoas nos pedem oração todos os dias, naquele lugar de solidão e de abandono, Senhor, que não existem palavras para consolar o nosso coração. Se o Senhor está comigo, eu nada temo. Então vai apresentando ao Senhor as suas enfermidades, sejam elas físicas, psíquicas ou espirituais. Eu quero apresentar ao Senhor o Gustavo que trabalha aqui na Faculdade Canção Nova, no polo educacional, que se encontra doente, Senhor. Visita aquele jovem, Senhor, que tanto tem lutado para construir nesta terra uma vida de amor a Ti, um menino bom, generoso. Visita aquele leito do hospital. Visita, Jesus, os enfermos, os doentes, aqueles que perderam a esperança, que estão até mesmo abandonados, Senhor. Muitas vezes os hospitais, Senhor, são as ruas do nosso país. Pessoas jogadas nas ruas, sem o mínimo de cuidado, de assistência. Senhor, nós acreditamos na intercessão e na oração. Vai naqueles lugares de miséria humana e visita, porque Deus, Ele é mestre em se abaixar até o homem. O Senhor, Ele é mestre em ir onde nós estamos. Então visita a nossa miséria com o Teu amor. Jesus, visita a nossa dor, enfermidade física, espiritual e psíquica nesta manhã. Nós não viemos buscar o Deus da cura. Nós queremos nos encontrar com o Senhor. E o encontro com o Senhor, Ele cura o mais profundo do nosso coração. Por isso nós vamos agora abrir mesmo, escancarar as portas do coração, para que não tenha limites à ação de Deus no meio de nós. Segura a minha mão, Senhor. Faz assim, Senhor, segura a minha mão. Repete isso, repete com o seu coração: segura a minha mão, Senhor. Porque se a Tua mão não segurar a minha, eu vou cair, eu vou vacilar, eu vou me perder. Hoje vai ser só mais um dia e não pode. Hoje precisa ser um dia novo, diferente de tudo aquilo que eu vivi até hoje, Senhor. O mundo lá fora tem nos castigado, ferido, mas se a Tua mão me segura, eu permaneço de pé. E faz isso, Senhor, eu quero permanecer de pé.
É tempo de permanecermos de pé. Quando tudo vier contra nós, são prédios que desabam, são catedrais que pegam fogo. É a lama que vem doendo em nós, porque dói em nós. Nesses momentos, Senhor, se a tua mão não me sustentar, eu vou cair. Tudo que atenta contra a nossa fé, a nossa esperança, Senhor, segura a minha mão, segura. Então vamos cantar isso. Com tua mão, ó meu Senhor, segura minha, pois não me atrevo a um passo só, sem teu amparo, sem teu apoio, sem teu apoio. Força, com tua mão, ó meu Senhor, com tua mão, ó meu Senhor, segura minha, pois não me atrevo a um passo só, sem teu amparo, sem teu apoio. Já viveu essa experiência de, mesmo nos momentos de dor, de dificuldade, de sofrimento, você se sentir amparada pelo Senhor? E o que essa canção diz? Se a tua mão me segurar, eu me erguerei, eu andarei até voar, porque eu estou com o Senhor. E nós vamos rezar já nesta manhã com o Salmo. O Salmo 120 para alguns, 128 em outras traduções. Nós vamos rezar como o povo de Deus confiante em sua peregrinação rezava. São vários salmos, é o cântico das subidas, é assim que é chamado, o cântico das subidas. O povo de Deus, quando ia a Jerusalém, o povo da diáspora que estava disperso em tantos países, em tantas regiões, eles saíam com as suas famílias em peregrinação para se encontrar com o Senhor. Como você que está aqui, como você que está em casa, como nós que estamos aqui. Nós precisamos subir, e que beleza estarmos neste santuário, porque o Santuário do Pai das Misericórdias é um dos lugares mais altos de Cachoeira Paulista. Nós precisamos subir, não tem outra via que não seja essa. Para nós nos encontrarmos com o Senhor, esta subida, ela é necessária porque o Senhor se encontra onde não está a nossa visão. Vai além do que eu vejo, vai além do que eu enxergo. E se nós não fizermos todos os dias a experiência profunda com esse Cristo, é fato, é real, e nós vemos os frutos de tantas pessoas se perdendo, de tanta morte, morte física, morte da alma. Hoje mais que nunca chegou o tempo de nos tornarmos adoradores. Não tem mais tempo para viver a vida de qualquer jeito. É o tempo de sermos adoradores, de subirmos, de fazermos a peregrinação para nos encontrarmos com o Senhor. E o que o salmista vai dizer? Vai dizer: ergo os meus olhos para as montanhas, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará meu pé tropeçar, o meu guarda jamais dormirá. Sim, não dorme, nem cochila o guarda de Israel. O Senhor é o teu guarda, tua sombra. O Senhor está à tua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te guarda de todo o mal. Ele guarda a tua vida. O Senhor guarda a tua partida e a tua chegada,
desde agora e para sempre. Amém. Pega a palavra, você que está aqui, você que está em casa, você que está nos ouvindo pela Rádio Canção Nova. É o momento de nos encontrarmos com o Senhor. É o momento de fazermos esta peregrinação e viver um encontro profundo de confiança. Este é um salmo de confiança. Nós estamos falando de subir, e o que o salmista diz: erga os olhos para o alto, para as montanhas. Você entende que é preciso hoje sair do limiar do nosso olhar? Qual é o nosso limite de visão? É preciso sair, e esse olhar, ele não é natural. Ele não é natural, porque se nós fôssemos viver com o olhar natural, nós nos perderíamos e perderíamos a esperança. E é tempo de esperança. O Senhor quer levantar um povo de fé. E nós vemos aqui nas experiências que nós fazemos nessa chácara de Santa Cruz, um povo de Deus que vem, um povo de fé, um povo de terço na mão, um povo de oração. O Senhor está levantando um povo intercessor, um povo que não tem medo da grande tribulação, um povo que não esmorece pelas dificuldades. Por isso, Senhor, eu ergo os meus olhos para o alto, de onde virá o meu socorro. Você que está hoje no desespero, você que talvez tenha ligado a TV Canção Nova agora por acaso, erga os olhos para o céu. É lá que está o teu socorro. Aqui está dizendo do povo de Deus. O povo de Deus que enfrentava tantos desafios para ir até o templo, para se encontrar com Deus. Eles andavam pelo deserto. Deserto é lugar de perigo. Deserto é lugar de solidão, é de extremos. O salmista vai dizer: o Senhor é teu guarda, a tua sombra, Ele está à tua direita. O salmista vai dizer no versículo 6: de dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O deserto é lugar onde o dia é muito quente, calor de 50 graus. Não tem água, são pequenas fontes no deserto. O salmista está dizendo que para se encontrar com o Senhor é preciso também passar por esses momentos difíceis. Ele vai dizer da noite. O deserto tem um calor de 50 graus durante o dia, e à noite um frio de congelar. O salmista está falando de extremos, que o povo de Deus era levado aos extremos para se encontrar com o Senhor. Sabe por quê? Porque só Ele basta. É só Ele que basta. Ele é tudo. Ele é o nosso tudo. Eu ouvi um relato de uma médica que dizia de um paciente na fase terminal do câncer. Ele já estava no finzinho da sua vida. E ela perguntou para ele: por que você está tão sóbrio? Por que você está em paz? Você sabe que você vai morrer, as suas taxas estão muito baixas, elas estão descompensadas. E por que você está em paz? Veja a palavra, em paz. E ele disse: sabe o que eu aprendi? Que quando a minha vida estava muito bem financeiramente, os meus filhos na faculdade me dando só alegrias, o meu casamento estava maravilhoso, em paz, eu pegava um caderno e escrevia: que tempo maravilhoso, que dia bom que eu estou vivendo, mas vai passar. E ele dizia ainda para a médica: mas quando também o meu dia estava difícil, porque teve um tempo que eu perdi tudo, que eu cheguei à miséria, que os meus filhos se desviaram, que eu me senti abandonado, que a minha esposa não me entendia. Eu peguei um caderninho e escrevi: que tempo difícil, mas tudo passa. Sabe o que fica? É o Senhor. Tudo passa. Sejam as coisas boas, sejam as coisas ruins, elas vão passar. Nós não podemos trabalhar com Jesus, viver com Jesus, nos relacionar com Jesus como se Ele fosse um doador de mercadoria. Me cura, Senhor. Faz. Ele cura, Ele é Deus. Mas é mais profundo, sabe por quê? Tudo passa, mas o Senhor não. Não dorme e nem cochila, o guarda de Israel. O povo que peregrinava precisava descansar. Afinal de contas, nós somos humanos. Eles precisavam dormir. Mas que confiança. Porque aqueles desertos do Oriente Médio, hoje não, mas tinham leões.
eles tinham ursos, eles tinham perigos noturnos que atentavam contra a vida do povo. Fora os povos de guerra. A gente não vai ver Jesus contando a parábola do samaritano. Vai contar a parábola daquele homem que foi assaltado, que apanhou e precisou de ajuda. Era região de deserto. Era assim que o povo vivia a experiência da peregrinação. Não era no mar de rosas. Não era com ar-condicionado, com carro à disposição. Mas vale a pena tudo para me encontrar com o Senhor. Você sentou? Cansou? Vai ficar de pé. Você que está em casa, fica de pé. Porque é assim que se guerreia, é de pé. Você não tem nada para guerrear? Eu tenho. Eu estou guerreando, tem anos, pela salvação do meu pai. Eu estou lutando pela salvação do meu pai. A minha luta tem sido em oração. E talvez eu nem veja. Isso no meu coração, como aquele médico, eu estou em paz. Porque eu sei em quem eu pus a minha confiança. O meu pai é de Deus. E isso eu não abro mão. Você vai abrir mão dos seus? Você quer salvar os seus para esta terra ou para o céu? Então guerreia. Ergue os braços e guerreia. Qual é a tua peregrinação? O povo tinha uma intenção para guerrear. O povo de Deus, eles não iam peregrinar porque eles não tinham nada para fazer. Eu vou me encontrar com Deus porque eu tenho algo a dar ao Senhor. Porque eu tenho algo a clamar ao Senhor. Então guerreia. Você que está aqui, você que está em casa, não esmoreça. Não se deixa desviar. Senhor, nós estamos aqui como o povo de Israel. Nós viemos de longe. Nós estamos, Senhor Jesus, numa situação que precisamos viver a experiência de confiança. Quanto cansaço, Jesus. Mas é o cansaço do povo de Deus, o cansaço do passo mantido. Nós temos mantido os nossos passos. Por isso, Senhor, guerreia conosco. Mais uma vez nós te pedimos, segura a nossa mão. Vem aqui, onde eu estou. Se eu estou em cima de uma cama, se eu estou sentado, se eu estou deitado. Se eu estou intercedendo por alguém. Eu quero, Senhor Jesus, que o Senhor me visite e visite os meus. Se os meus hoje não estão, Senhor, vivendo a experiência de viver em plenitude esse tríduo pascal que se inicia hoje, eu te peço, visita a minha família, visita os meus. Senhor, sabe o que eu quero só? Que eles se encontrem contigo, porque tudo mais nos será acrescentado. Retira do nosso coração todo o egoísmo, toda a visão limitada de fé. Eu ergo os meus olhos para o céu, é de lá que vem o meu socorro. Não dorme nem cochila o guarda de Israel. De dia o sol não me ferirá e os perigos da noite não me tocarão, porque eu sei em quem eu pus a minha confiança. Eu sei em quem eu pus a minha confiança. E a esperança, a confiança, ela só pode vir por uma graça. A graça do Espírito Santo de Deus. Porque sozinhos nós não conseguimos. Auxílio do céu vem sobre nós. Vem, Espírito Santo de Deus, e vai pedindo isso. Espírito, vem convencer o meu coração. Vem, Espírito Santo de Deus, porque eu sou frágil mesmo. Se não é a tua graça me sustentar, Senhor, eu facilmente me desvio e caio. Por isso eu te peço nesta manhã, vem, Espírito Santo de Deus. Eu preciso, pobre, necessitado como sou. E o Espírito Santo de Deus, ele vem com a graça sobre nós. Da fortaleza, fé, amor. Nos dá parresia, Espírito Santo. Nós não somos um povo de perder o ânimo, de desfalecer. Nos dá força, Espírito Santo, para permanecermos de pé. Sustenta a nossa fé, a nossa fraqueza, sustenta. Vem, Espírito Santo de Deus. Nós precisamos, nós necessitamos. Eu sou pobre, pequena. Por isso vem, Espírito Santo de Deus. Peça, clame, ore em línguas. Que o Espírito Santo reze em nós. Reze conosco, reze pelos nossos. Vem, Espírito Santo de Deus. Que graça podermos viver essa experiência e esta certeza de que nós não estamos sós. Que tu, Espírito Santo, conduza os nossos olhos para o alto, para o alto. Tira os nossos olhos desta terra. Nós somos do céu. Nós proclamamos que somos do céu. Vem,
Vem, Espírito Santo de Deus, nós precisamos e nos abramos a esta graça. Nos abramos a tudo que o Espírito tem a fazer em nós e nos nossos. Erga os seus braços para onde está a sua casa. Aonde está a sua casa? Qual é a direção da sua casa? Vá pedindo esta graça do Espírito Santo pela sua casa. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre os meus, a minha família, a minha casa, a minha família Canção Nova. Eu clamo a tua graça, Espírito Santo de Deus, porque eu sei que se tu estás conosco neste barco, o Senhor vai nos sustentar. Por isso vem, Espírito Santo de Deus. Nós nos colocamos como intercessores. E é isso que me vem. O Senhor está chamando e nos levantando para intercedermos. Intercedermos pelos nossos, mas também por aqueles que nós não conhecemos. Que esta oração, de uma oração elevada ao monte, ao alto, ao lugar mais alto, ela se espalhe sobre todos aqueles que precisam e que necessitam. Vem, Senhor Jesus, com a tua graça, a graça santificadora do teu Espírito. Esta promessa de que o Senhor não nos deixaria sós. Por isso vem nesta manhã, visitando. Ele toca pessoas que começaram a caminhar sozinhas e diziam para si mesmas: eu consigo, eu posso, eu dou conta, eu resolvo sozinho, pode deixar que eu vou sozinho. Jesus está ensinando a você que o povo de Deus, ele caminha junto, e se ele não caminha junto, ele morre pelo deserto, ele morre pelo meio do caminho, ele é pego pela tentação, ele morre pela peste, ele adoece. Hoje Jesus está pedindo para você voltar a caminhar com o povo dele, com a igreja. Ele está pedindo para você ser comunidade de novo. Onde você está, caminhar de mão dadas com ele, mas de mão dadas com seus irmãos também, porque sozinhos nós não vamos longe. Dá-nos a graça, Jesus, da perseverança e da fidelidade, mas também a graça, Jesus, de caminharmos juntos, uns com os outros, ajudando uns aos outros. Eu não consigo sozinha. Você pode dizer a Jesus nessa oração: eu não consigo sozinha, eu não sou nada sozinha, eu não tenho capacidade nenhuma sozinha, eu não venço sozinha, eu não persevero sozinho, eu não permaneço em pé sozinho. Eu conto com Deus e eu conto com os irmãos. Eu conto, Senhor, com a tua misericórdia, a tua graça, e eu conto, Senhor, com a tua igreja. Dai-me a graça, Jesus, de caminhar. Dai-me a graça de perseverar. Vem, Espírito, me dê a graça dessa caminhada contigo, contando com a tua misericórdia, com a tua graça. Eu quero contar, Senhor, com a tua ajuda. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Jesus está tocando em pessoas que se sentiram empurradas. Você que nesse tempo sentiu que alguém derrubou você no chão, uma situação, algo que lhe aconteceu que levou você a cair por terra. O Senhor, Ele te levanta nessa oração. Ele oferece para você a ajuda dEle. Ele oferece a mão dEle. Vem que eu te levanto. Vem, recomeça. Recomeça a sua vida. Recomeça a sua vida comigo. Recomeça a sua caminhada comigo. Obrigada, Jesus, porque essa oração está nos levando a contar com a tua graça. E eu quero contar com a tua graça, Senhor. Eu só quero caminhar com a tua graça, Senhor. Eu quero, Senhor. E o Senhor me dá uma imagem de uma senhora, é tão clara, sentada num sofá, uma casa muito simples, e a senhora está chorando. E quando eu falei aqui que a nossa oração precisava alcançar os nossos que estão nas ruas, pessoas abandonadas nas ruas pelos vícios, a senhora começou a chorar, porque o seu filho está nesta condição.
usuário de droga, nas ruas. O Senhor está dizendo: filha, você não está só. Me dá o teu coração. E ainda me vinha uma palavra de ordem: não desista de rezar. E quando nós pedíamos para que nós rezássemos pela nossa casa, a senhora levantava as suas mãos e rezava para onde está o seu filho, onde a senhora imagina que ele esteja. Mãe, não esmoreça. A oração de uma mãe alcança o coração de Deus. Interceda, seja uma intercessora. O Senhor está dizendo: não deixa cair os teus braços, não desista do seu filho, não desista. O Senhor está te consolando nesta manhã. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é tão concreto conosco. Nós não merecemos tanta graça, mas o Senhor, Ele vem em auxílio de nós. Obrigada, Jesus, porque a tua graça nos alcança, porque é isso que a Rogerinha disse. O Senhor está nos levando a uma oração de confiança, que eu não estou só. Eu não estou só, o Senhor está comigo. E nós vamos repetir: ergo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará o teu pé tropeçar, o teu guarda jamais dormirá. Se não dorme nem cochila o guarda de Israel. O Senhor é o teu guarda, tua sombra. O Senhor está à tua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te guarda de todo o mal. Ele guarda a tua vida. Ele guarda a vida dos seus. O Senhor guarda a tua partida e a tua chegada, desde agora e para sempre. E vamos cantar mais uma vez: com tua mão, ó meu Senhor, segura a minha. Só que agora é confiando, é acreditando que essa mão está segurando a minha mão. Acredita nisso. É experiência de fé, de esperança. Um passo só, sem teu amparo, sem teu apoio, Senhor. Sem teu apoio. Ergue bem altos braços. Com tua mão, ó meu Senhor. Com tua mão, ó meu Senhor, segura a minha. Pois não me atreva a um passo só. Pois não me atreva a um passo só. Sem teu apoio, Senhor. Sem teu amparo, sem teu apoio. Eu andaria a vacilar, sem tua mão a me sustentar. Mas se tua mão me segurar, eu correrei até voar. Subirei. Graças a Deus, nós estamos no santuário do Pai das Misericórdias. E aqui está o Senhor. Então é para Ele que nós vamos cantar. Se a tua mão me segurar e me sustentar, eu andarei até voar. Sabe por quê? Porque eu me apoio em Ti, Senhor. Não são nas pessoas. Porque nós vamos passar, tudo passa. Nós também vamos passar. Mas Ele não. Ele permanece para sempre. Com tua mão, ó meu Senhor, segura a minha, pois não me atrevo a um passo só, sem teu amparo, sem teu apoio. Com tua mão, ó meu Senhor, segura a minha, pois não me atreva a um passo só, sem teu amparo, sem teu apoio. Eu não darei, eu só iria fraquejar, eu andaria a vacilar, sem tua mão a me sustentar. Mas se tua mão me segurar, eu correrei
podemos dizer obrigada, Jesus. Como o Senhor é bom. O Senhor vem ao encontro do nosso coração e nos devolve a esperança roubada pela dor, pelo medo. Obrigada, Jesus. E nós podemos estender as nossas mãos, professor Felipe Aquino, o apresentando diante do Imaculado Coração de Maria, esse homem de Deus. Nós que testemunhamos, trabalhamos com o professor, vemos a humildade do homem de Deus que ele é. Tanta sabedoria, então que a Virgem Santa Mãe de Deus o guarde em seu Imaculado Coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, a Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Podemos nos sentando. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bom dia para todos. Deus nos dá a graça de mais uma vez nós podemos celebrar a Semana Santa, esses dias de graça, esses dias de bênção que Deus nos concede. E hoje, quinta-feira santa, nós temos grandes realidades para contemplar e celebrar. Hoje é aquele dia em que Jesus celebrou a Santa Ceia com os discípulos, ou seja, celebrou aquela Páscoa que os judeus celebravam, né? Lembrando aquele cordeiro que foi imolado lá no templo de Israel, no Egito, para que o sangue daquele cordeiro colocado nos umbrais das portas das casas dos judeus, quando o anjo exterminador passasse, né, não morresse ninguém, porque todos os primogênitos do Egito foram mortos, até o filho do faraó, mas não morreu nenhum judeu. Inclusive os primogênitos dos animais também foram mortos, mas dos judeus não, porque o sangue daquele cordeiro colocado ali protegia, né, da morte. E esse sangue é o sangue de Cristo. O sangue daquele cordeiro era apenas uma prefiguração, uma imagem do verdadeiro sangue do cordeiro que seria derramado. É por isso que São João Batista, não sei se vocês já notaram, que o Pai escolheu para anunciar Jesus aos judeus. O Messias, que os profetas tinham anunciado já há 1000 anos atrás. Isaías, Jeremias, Oséias, já tinham anunciado que o Messias viria. E deixaram muitos sinais, né? Mas Deus preparou um homem especial, João Batista, para que ele anunciasse aos judeus, chegou o Messias. E como é que João anuncia Jesus? Ele podia ter anunciado de muitas maneiras. O salmista diz assim, Salmo 44, ele é o mais belo dos filhos dos homens. Outro salmo diz, ele é o esperado das nações, né? Não, João Batista foi no alvo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele cordeirinho lá, que todos os dias o sacerdote imolava no templo de Jerusalém, às 6 da manhã e às 6 da tarde, o sacerdote imolava um cordeiro de 1 ano, sem mancha, porque para o judeu o dia ia das 6 da manhã até às 6 da tarde. Então, quando começava o dia e quando terminava, um cordeiro era imolado para que o sangue daquele cordeiro aplacasse a justiça de Deus contra o pecado do povo. Era o símbolo de Jesus, era o sinal do Messias, em que João Batista vai dizer, esse é o Cordeiro de Deus, ele é que tira o pecado do mundo. Então Jesus quis celebrar essa ceia com os discípulos, onde eles comeram a carne desse cordeiro ali, né? Exatamente porque ali ele ia concluir praticamente a sua missão aqui na terra. Em termos de
estar com os discípulos. Foi a última vez que ele esteve com os discípulos. Seria muito interessante se nós pudéssemos, nesses dias, nós lermos os 5 capítulos do Evangelho de São João, em que São João narra a Santa Ceia. É o único evangelista que gastou tempo, escreveu muito. 5 capítulos, 13, 14, 15, 16 e 17. Começa com o lava-pés no capítulo 13 e vai até o capítulo 17, que é a oração sacerdotal que Jesus faz ao Pai, então entregando o tempo. A oração sacerdotal que Jesus faz ao Pai, então entregando os cristãos na sua mão, a igreja na sua mão, porque dali ele já ia para o horto das oliveiras, e ali ele ia sofrer a sua paixão. Essas de Jesus. E aí a gente encontra exatamente a Eucaristia. Encontra o sacerdócio católico. E encontra, né, a beleza do amor de Deus. Fala do amor de Deus, fala da humildade, lava os pés dos discípulos. E ele institui o sacerdócio cristão, católico. A única religião que tem sacerdotes de verdade é a fé católica. Por quê? Porque em todas as outras religiões, alguém se intitula sacerdote. Aqui não. Aqui é Deus que dá o sacerdócio. São apostólicos. Esse poder sagrado que desce do Cristo até o sacerdote, não existe sacerdote. Por isso que ele tem o poder de perdoar. Por isso que ele tem o poder de fazer Jesus descer do céu no pão e no vinho. Porque ele tem o poder sagrado do sacramento da ordem, que é o canal da graça que vem de Deus até ele. E hoje nós celebramos isso, né? Depois que Jesus disse para os apóstolos: tomai e comei, porque isto é o meu corpo. Não é sinal do meu corpo, não é figura do meu, não, isso é o meu corpo. E note que Jesus não está no pão consagrado. O pão consagrado é Jesus. É diferente. Aquele pão que você toca é o corpo de Cristo. Aquele vinho, o vinho que você bebe é o sangue de Cristo. Ok? E depois, né, ele institui então o sacerdócio. Fazei isto em memória de mim. Quando ele diz que o vinho que você bebe é o sangue de Cristo. Ok? E depois, né, olha, vocês façam meu sangue. Ele não está dizendo isto é o meu do sacerdote. Não, é o meu de Cristo. Cristo age através. Eu gostaria então de refletir um pouco sobre essas 3 realidades. Principalmente da Eucaristia, que hoje é o grande dia, né? Veja que na Santa Ceia, no capítulo 15 de São João, notem que Santa Ceia é do capítulo 13 até o 17. Então, no capítulo 15, Jesus diz uma coisa muito bonita para os discípulos e para nós hoje. Eu gostaria de relembrar, ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, né? E o meu pai é o agricultor. Eu sou a videira. Videira vem de vida. Para os judeus, a videira é aquela árvore que dava o vinho, a uva que fazia o vinho. Para os judeus era o símbolo da alegria, da vida, o vinho. Eu sou a videira verdadeira. Não é essa videira que você escolhe a uva, eu sou a videira verdadeira. E aí ele diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Se você cortar um galho da parreira, da videira, pronto, aquele galho morre, não vai dar fruto. Então Jesus diz: o ramo não pode dar fruto por si mesmo. Está falando para nós. Nós não podemos dar fruto por nós mesmos. Nós naufragamos na nossa vida, às vezes como pai, às vezes como mãe, às vezes como professor, às vezes porque a gente quer dar fruto por si mesmo. E Jesus diz: o ramo não pode dar fruto por si mesmo. Tem que estar ligado na videira. Porque a força vem da videira, a seiva vem da raiz da videira. E a videira é Ele. Então ele continua dizendo assim, né?
assim também vós não podeis tampouco dar frutos se não permanecerdes em mim. Gente, isso é radicalmente importante. Nós não podemos dar frutos sem Jesus, esquece. E ele fala aqui em seguida, olha, eu sou a videira, vocês os ramos, nós os ramos. O ramo não pode dar fruto sozinho, tem que vir da videira. Aí ele diz, permanecei em mim. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Está aí, tem que permanecer nele. Como é que a gente permanece em Jesus? De muitas maneiras. Amando Jesus, servindo Jesus, vivendo os ensinamentos de Jesus, meditando a palavra de Jesus, mas sobretudo, recebendo Jesus na Eucaristia. Esse é o ponto alto de permanecer em mim. Ele fala, olha aqui, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como ramo. Quer dizer, o que adianta um ramo cortado? Não serve para nada, então joga fora. O que adianta um cristão sem Cristo? É um cristão vazio, não dá fruto. Jesus disse, não serve, porque não permanece nele. Essa é a grande mensagem eu vejo hoje dessa quinta-feira santa. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como ramo, e secará. E onde ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo, será queimado. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e será feito. E nisto é glorificado o meu Pai, para que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Jesus disse que a maneira melhor de nós glorificarmos ao Pai é com os nossos frutos. Lá no Sermão da Montanha, Jesus diz assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vendo as vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está no céu. Então, a gente dá glória ao Pai, muito mais com as nossas obras do que com a nossa boca. Podemos e devemos glorificar a Deus com a nossa boca, com cântico, com louvor. Claro, a boca fala daquilo que está cheio o coração, é importante. Mas alegra o coração do Pai os nossos frutos, a nossa caridade, o nosso amor. Mas a gente só tem o amor de verdade se a gente estiver ligado em Cristo, porque Cristo é o amor. Nós não somos amor, nós somos egoísmo. O pecado original enfraqueceu a natureza humana, enfraqueceu a nossa liberdade, a nossa vontade de amar, a nossa memória, a nossa consciência. Por isso que toda hora a gente tem que estar se confessando. Então como é que eu vou dar esse fruto que Deus quer? Só com o amor de Deus. Então nós temos que estar ligados. Por isso Jesus instituiu a Eucaristia. Ele fala, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. E aí nós vamos poder dar fruto. Então, meus irmãos, tem que aprender essa lição bem claro hoje. Sem a Eucaristia, nós católicos não temos força, ok? Para fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. A gente cumpra a nossa vocação nesse mundo, a nossa missão nesse mundo. E aí eu queria meditar um pouco com vocês o capítulo 6 de São João, quando Jesus faz o discurso da Eucaristia. Quem tiver com a Bíblia aí, pega o capítulo 6 de São João, que tem aqui 3 coisas maravilhosas para a gente entender, que eu não sei se todo mundo já entendeu. Jesus vai fazer o discurso sobre a Eucaristia na sinagoga de Cafarnaum, lá na cidade de Cafarnaum. Aquela sinagoga que Jesus ali realizou tantos milagres ali na cidade de Cafarnaum, era uma cidade muito importante ali, porque era o caminho chamada Via Maris. Quem saía da região do sul, do Egito tal, ia para o Líbano, passava pela Via Maris e passava por Cafarnaum. Por isso que Jesus morou em Cafarnaum, na casa de Pedro, porque ali ele fez muitos milagres. E ali tinha uma sinagoga muito bonita, que existe até hoje, as ruínas dela, E então Jesus
fez o discurso da Eucaristia, que está aqui no capítulo 6 de São João. Mas só que antes dele fazer o discurso, aconteceram duas coisas importantíssimas de nós entendermos. Ele começa aí no capítulo 6 falando da multiplicação dos pães. Depois ele fala um pouco mais para frente que Jesus anda sobre as águas. E depois fala da Eucaristia. Então, antes de Jesus falar do discurso da Eucaristia, que era um discurso muito difícil, ele diz para o povo: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida em vós. O povo começou a ir embora. Esse homem está louco. Dá a nós comer sua carne e beber seu sangue. E começaram a ir embora. Por isso Jesus, ele faz, antes dele falar da Eucaristia, algo que ninguém ia entender e nós também não entendemos. Então ele faz 2 milagres estonteantes. Estonteantes em que sentido? Para mostrar que ele é Deus. Para mostrar que ele pode tudo. Para mostrar que ele pode transformar o pão e o vinho no seu corpo, sangue, alma e divindade. Que milagres ele faz? Primeiro, a multiplicação dos pães. O povo estava com ele já caminhando há bastante tempo. Está aqui. Depois disso aconteceu, né? Atravessou Jesus o lago da Galileia, etc. Seguia uma grande multidão, porque via os milagres que ele fazia pelos enfermos. Subiu ao monte e começou a falar, estava próxima à Páscoa. Só que, quando ele acabou, ele falou para os discípulos: vamos comprar pão para esse povo. Esse povo já está caminhando conosco há muito tempo. E aí, um dos discípulos disse a ele, né? André: Senhor, ainda que a gente comprasse 200 denários de pão, não seria suficiente para matar a fome desse povo. A igreja fala que o milagre da multiplicação dos pães é uma prefiguração da Eucaristia. Está lá no Catecismo da Igreja, no parágrafo 1335, está escrito lá: o milagre da multiplicação dos pães é uma prefiguração da Eucaristia. Por quê? Porque assim como Jesus multiplicou os pães ali e distribuiu para aquela multidão toda, para alimentar aquela multidão, para que eles não morram pelo caminho, como Jesus disse, a Eucaristia é a mesma coisa, só que no nível espiritual. Ele multiplica o seu corpo em não sei quantas vezes, para que todos se alimentem do seu corpo e ninguém morra pelo caminho. Não morte física, mas na morte espiritual. Então aqui é muito interessante que André fala para ele: Senhor, nem 200 denários. O que é um denário, gente? O denário era uma moedinha romana de prata que valia um dia de trabalho de um trabalhador braçal. Vamos colocar aí hoje, por exemplo, 100 reais. Se você multiplicar 200 por 100, vai dar 20 mil. Então seria 20 mil reais hoje. É como se o André dissesse para Jesus: Senhor, nem 20 mil reais é suficiente para comprar em pão para dar para esse povo. Vamos supor que a gente compre 2 pães por R$1. Daria o quê? 40 mil pães. Vamos supor que lá tivesse 10 mil pessoas. Daria 4 pães para cada um. Aí era suficiente. André fez uma conta. Só que não tinha nada, né? Aí apareceu lá um menino que tinha alguns pãezinhos, alguns peixinhos. E Jesus disse: traz para mim. E fez um milagre. Gente, a coisa mais triste que eu vejo de vez em quando na igreja, às vezes numa homilia, você escutar alguém dizer que não houve milagre, que houve foi uma partilha só. Meu Jesus amado, todos os santos e doutores da igreja falam do milagre da Eucaristia. O Catecismo da Igreja, no parágrafo 1335, fala: o milagre da Eucaristia, da multiplicação dos pães. É uma prefiguração do milagre da Eucaristia. Mas a gente encontra alguém que às vezes, não sei onde é que estudou teologia, que diz que não houve milagre. Ai meu Deus, chega de heresia na igreja. Mas aí Jesus multiplica os pães e mata a fome daquele povo, e ainda sobram 12 cestos cheios de pão e de peixe. Que partilha é essa que ainda sobra tanta coisa? Não foi partilha coisa nenhuma. Houve partilha sim, mas antes houve um grande milagre. O que Jesus quer mostrar com isso, gente? Eu tenho poder sobre o pão. Eu digo para o pão se multiplica, e o pão se multiplica porque eu sou Deus. Deus não precisa de matéria-prima para criar.
Deus disse, faça-se a luz foi feita. Faça-se o mundo foi feito. Ele não precisou de matéria-prima, só Deus pode fazer isso. Então, quando Jesus transforma 7 pãezinhos e 7 peixinhos em... Ele quer dizer, eu sou Deus. Eu tenho poder sobre o pão. Eu posso dizer no altar, isto é o meu corpo, e o pão se transforma no meu corpo. Porque eu tenho poder. Estão entendendo por que ele deixou esse sinal antes de fazer o discurso da Eucaristia? Porque nós não entendemos o que é a Eucaristia. Ninguém jamais vai entender. Bota o seu sentimento de lado e trabalha com a sua razão. A fé está na razão, não no sentimento. Eu creio porque Ele é Deus. Eu creio porque Ele disse. Eu creio porque Ele fez. Ponto. Tem muita gente que não comunga porque fica aqui no sentimento. Ai, como pode? Como não pode? Esquece. Nem Albert Einstein vai entender isso. Nem o maior cientista do mundo vai entender isso, porque é milagre. É milagre. Depois, Jesus faz outro milagre. Aí o povo quis fazê-lo Deus, né? Aí Jesus se retira e sobe para a montanha. Ele estava às margens do mar da Galileia, ele sobe para a montanha e vai rezar. E mandou os discípulos ir embora para Cafarnaum. Ele estava na região de Tiberíades. Tiberíades é uma cidade que fica mais ou menos de barco a uma meia hora até Cafarnaum. Então ele despede os discípulos e diz, vocês vão embora, depois eu me encontro com vocês em Cafarnaum. Lá na sinagoga, onde na manhã seguinte ele vai fazer o discurso da Eucaristia. E os discípulos foram, e ele ficou. Só que ele percebeu que no meio da madrugada, era já de noite, um vento muito forte, os discípulos não conseguiam chegar até lá, e ele foi caminhando sobre as águas, encontrar com os discípulos. Vários evangelistas narram isso. São João narra, São Marcos e São Mateus diz que quando os discípulos viram, começaram a gritar de medo, achando que era um fantasma. Imagina, gente, 3 horas da manhã, era a terceira vigília da noite, um mar em tempestade, e eles morrendo de medo daquele barco querendo afundar no mar da Galileia. Daqui a pouco um vulto branco caminhando em direção, é um fantasma. Eles começaram a gritar de medo. E Jesus disse para eles, não tenham medo, sou eu. Aí vocês conhecem aquela passagem de Pedro, né? Pedro ainda disse, Pedro era assim corajoso mesmo, mas se é o Senhor mesmo, se não é um fantasma, então faz eu ir andando até o Senhor aí. E Jesus disse, venha. E Pedro colocou o pé para fora do barco. Só que ao invés de olhar para Jesus, a miséria de Pedro foi olhar para o vento e para o mar e começou a ficar com medo e começou a afundar. É o que acontece com a gente. Nas tempestades da vida, ao invés de a gente ficar olhando para Jesus, a gente fica olhando para as circunstâncias do problema que nos aflige. E aí a gente afunda, porque a fé vai embora. A fé só não vai embora se você ficar olhando para Jesus. Ele dá ordem aos ventos. Ele dá ordem ao mar. Ele pode fazer o caminhar sobre as águas até ele. Aí Jesus correu e segurou Pedro. E o que ele falou para Pedro? Homem de pouca fé. Por que você duvidou? Por que você não ficou olhando para mim? Eu não te chamei? Sabe, gente, é uma lição para nós isso. Mas por que Jesus fez esse milagre? Eu fico pensando, 3 horas da madrugada, Jesus assustando os discípulos. Ele podia fazer outra coisa, ele é Deus pode qualquer coisa, ele podia dar ordem ao mar e o mar se acalmar, ele podia dar ordem ao vento, o vento parar, mas não, ele foi andando sobre as águas. O que ele quis dizer com isso para nós? Eu sou Deus, eu tenho poder sobre o meu corpo não afunda na água, porque ele vai transformar o corpo dele no pão. Então ele mostra para nós primeiro que ele tem poder sobre o pão e tem poder sobre o seu corpo. Então ele pode transformar o pão no seu corpo. Estão entendendo? Esses 2 milagres assim estonteantes que ele deixou. Ele quis mostrar para os discípulos que ele era Deus. Se eu posso andar sobre as águas e não afundar, porque a lei da gravidade quem fez fui eu. Se eu posso multiplicar o pão, porque quem fez o pão fui eu.
eu posso transformar o pão no meu corpo, porque eu tenho poder sobre ambos. E fez isso, gente, por amor a nós. Aí chegaram até Cafarnaum. E na manhã seguinte ele vai fazer então o discurso da Eucaristia, que está aqui a partir do versículo 22 do capítulo 6. Mas entende por que ele fez esses 2 milagres na tarde do dia anterior? Aí ele vai fazer esse discurso dificílimo da Eucaristia, né? O discurso aqui é longo, né? Algumas passagens que a gente pode destacar que dá tempo, né? O povo correu atrás dele, porque tinha visto os milagres no dia seguinte, a multiplicação dos pães. Então Jesus fala para o povo o seguinte: trabalhai, versículo 27, não pela comida que perece, mas pelo que dura até a vida eterna. Qual é essa comida que dura até a vida eterna? É Ele, na Eucaristia. Que o Filho do Homem vos dará. Essa comida que dura até a vida eterna. Pois nela Deus Pai imprimiu o seu sinal. Eucaristia. O sinal do Pai está na Eucaristia. Então ele falou, aquele povo veio sedento atrás dele, porque tinha visto o milagre, tinha visto ele multiplicar pães. O povo não viu ele andar sobre as águas, mas viu ele multiplicar pães. Então aquele povo corre atrás dele. Ele falou, não trabalhem só pelo pão que alimenta o corpo. Trabalhe pelo pão que dura até a vida eterna. A gente está falando isso para nós hoje. Tem gente que se mata de trabalhar pelo pão da terra, mas esquece do pão do céu. O salmista diz: se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os seus construtores. Salmo 126. Em vão vigiam as sentinelas, se não é o Senhor que guarda a cidade. Ou seja, não adianta trabalhar sem Deus. Não adianta se matar de dia e de noite pelo pão da terra, se antes você não buscar o pão do céu. É o que Jesus disse para nós nessa quinta-feira santa. E aí continua aqui, ele fazendo um discurso, né? É longo aqui. Em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai é que vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. A Eucaristia dá vida ao mundo. Gente, esse mundo às vezes parece que está morrendo, não parece? Parece que esse mundo às vezes está morrendo. Quanta gente morre todo dia, de muitas maneiras. É esse pão que dá a vida interior de cada um de nós, né? Eu não tenho dúvida de dizer a você, se você puder comungar todo dia, comungue todo dia, mas comungue bem. Não basta comungar, é preciso comungar bem. Santo Afonso de Ligório dizia assim: ninguém é digno de comungar. Por isso que a gente fala: Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada. Mas Ele quer vir a nós, então a gente tem que comungar bem. Santo Afonso diz: o que é comungar bem? É comungar com as disposições necessárias. O que é comungar com as disposições necessárias? Para não cair numa rotina de comunhão que vai ficando vazia. Ele fala: primeiro, não comungar em pecado grave. Se você tem pecado grave, vai se confessar primeiro. Segundo, comungue com o desejo de você cada dia ser melhor. Comungue com o desejo de você querer buscar santidade. Porque Jesus não vem para enfeitar seu coração. Jesus vem para transformar sua alma nele. Santo Agostinho dizia: o pão que você come, o pão da padaria, se transforma em você. Mas o pão do céu não, é o contrário, você que se transforma nele. Jesus quer ser formado em nós, a cada dia. A cada dia que você comunga, a graça de Deus se sobrepõe e vai ajudando a gente a deixar os pecados, a deixar as coisas erradas e atingindo a santidade. É dia a dia. Deus não está a vida inteira para chegar lá, mas quem promove em nós essa santificação é Ele. Jesus é que sabe o que eu preciso. Jesus é que me conduz ao caminho da minha santificação. Eu não sei qual é o caminho da minha santificação, eu não sei, Ele sabe. Às vezes um sofrimento que Ele põe na minha vida é porque eu preciso daquele sofrimento para me purificar. Então Jesus continua aqui dizendo: eu sou o pão da vida.
aquele que vem a mim não terá fome. Claro que não é a fome do pão da padaria, é a fome do pão do céu. E aquele que crê em mim jamais terá sede. Sede e fome, né? Dessas coisas do mundo. Mas já vos disse, vós não me vedes e não credes. Ele sabia que muitos não criam nele. Aí ele continua, né? Alguns murmuravam, né? Então aí Jesus, aí vem a hora difícil, né? O povo começa a ir embora. Quando ele começa a falar que ele é o pão do céu, né? Aqui no versículo 54 ele começa a dizer assim, né? Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Gente, isso é para nós hoje com muita força. Não tereis a vida em vós. A gente naufraga nos caminhos dessa vida, gente, no desespero, no desânimo, porque nós não temos a vida em nós, a vida dele em nós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Quer dizer, a vida eterna já começa aqui. Quando você comunga a Eucaristia, você já começa a ter vida eterna. A vida eterna começa aqui. Porque o que é a vida eterna? A vida eterna é Deus. No capítulo 17 de São João, no final, né, do discurso dele na Santa Ceia, João 17:3, ele fala: "Ó Pai, em que consiste a vida eterna? A vida eterna consiste em te conhecer a ti e a Jesus Cristo que enviastes." Olha a definição que Jesus dá do que é o céu, do que é a vida eterna. A vida eterna consiste em conhecer a ti, ó Pai, e a Jesus Cristo que enviaste. Será que tem coisa mais doce, mais agradável do que conhecer a Deus? É o céu. Conhecer o Pai. Gente, eu fico olhando, a gente olha para esse mundo, a gente fica encantado com esse mundo. A gente fica bobo de ver a maravilha das flores, dos pássaros, dos peixes, do universo. A nossa terra gira em torno do Sol a 30 mil quilômetros por segundo e nós estamos todos quietinhos aqui, ninguém está balançando. Nós somos um grão de areia no universo, onde tem trilhões de sóis igual esse nosso. Agora você já pensou você conhecer quem fez tudo isso? A natureza é um espelho onde Deus mostra um pouquinho da sua face, um pouquinho da que Ele é. Porque a gente não pode ver Deus sem morrer. Diz lá o livro do Êxodo, né? 33:20, Deus disse para Moisés: ninguém pode ver Deus e continuar vivo. É uma experiência que nós não aguentaríamos nessa realidade terrena, ver Deus como Ele é. O fulgor de Deus, a gente morreria. Mas na eternidade a gente pode. Então o céu consiste nisso. É a vida eterna. Então Jesus disse: quem come e bebe a minha carne já tem em si a vida eterna. Começa esse conhecimento de Deus aqui na terra. Veja quanta beleza da Eucaristia. Mas aí vocês sabem que o povo começou a ir embora, né? Que coisa impressionante, gente. Aí Jesus aperta os 12 discípulos contra a parede. Vocês também não querem ir embora? Está aqui, ó, versículo, né? Versículo 61. Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam por isso, perguntou-lhes: isto vos escandaliza? Né? Aí depois ele fala para os discípulos, né? Desde então muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Hoje também muita gente já se retira da igreja, né? Não acredita, não crê, é tudo fantasia, né? E vai embora. Então Jesus perguntou aos 12, muita gente começou a ir embora. O Evangelho fala discípulos, gente que o seguia de perto, não eram os 12 ainda. Mas sabe que os discípulos tinham aqueles 12, tinham 72 que ele enviava e começaram a ir embora. Gente, a Eucaristia é uma prova de fogo para nós. Duas provas de fogo que Jesus deixou para a nossa fé: a Eucaristia e a cruz.
Que Deus é esse pregado numa cruz? Muita gente foi embora. Quando viu Jesus ser pregado na cruz, que Messias fajuto é esse? A gente esperava um Messias que fosse libertar o povo judeu do jugo romano, do jugo de Herodes. Esse Messias nosso morre na cruz, estou fora, crucifica-o, crucifica-o. A cruz é um paradigma de definição da fé. Outra é a Eucaristia. Nós não entendemos, é só pela fé que a gente consegue aderir. Fé é adesão àquilo que você não entende, mas àquilo que você aceita, porque você crê em quem está revelando. E aí que coisa bonita, né? Então ele diz para eles: se vocês também não querem ir embora, respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, a quem nós iríamos? Só tu tens palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Que beleza, né? Pedro mais uma vez iluminado pelo céu. Senhor, nós também não entendemos, mas para quem que nós vamos? Quem é melhor do que o Senhor? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. E ficaram com Jesus. Sabe, gente, essa prova Jesus põe a gente também. Se você não me aceita na Eucaristia, vai embora. Jesus não fica dando explicação, não. Repare que ele não fica dando explicação, porque não adianta dar explicação, nós não vamos entender. Adianta você querer ensinar física nuclear para uma criança de 10 anos de idade? Não adianta, ela não vai entender. Então por que você vai gastar tempo à toa? Não adianta Jesus querer ficar explicando para nós o que é a Eucaristia, nós não vamos entender. Então é só pela fé. Mas que coisa bonita, gente. As consequências da Eucaristia. Aí ele diz aqui, né? 3 promessas maravilhosas que ele coloca aqui a partir do versículo 54. Primeiro, quem come a minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Olha aí. Ele tinha dito lá: permanecei em mim e eu permanecerei em vós, porque sem mim nada podeis fazer. O fruto sozinho, o ramo sozinho não pode dar fruto. Então agora ele fala: quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim. Aí você vai dar fruto. Dá fruto quem comunga bem. Dá fruto. E aí outra coisa que ele diz: quem come a minha carne e bebe meu sangue, viverá por mim. Outra coisa que eu acho fantástica nessa colocação de Jesus: viverá por mim. Ou seja, eu serei a sua força. Você não vai viver mais com a sua miséria. Você não vai viver mais com a sua fraqueza. Você não vai viver mais com o seu desânimo. Você não vai viver mais com o seu desespero, com a sua falta de perseverança. Não, viverá por mim. Por mim. Todo dia que eu comungo, eu peço isso a Jesus. O Senhor prometeu: por favor, então me dá essa graça, que eu viva agora por ti. Que eu não viva mais na minha miséria de pecador, mas que eu viva por ti. Permanece em mim. Eu quero permanecer em ti e que eu viva por ti. E ele faz uma terceira promessa: eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, a Eucaristia é penhor de vida eterna. Penhor quer dizer garantia. Quando você vai lá no banco e você pede um dinheiro emprestado, o banco quer um penhor. Então você empenha a sua casa, você empenha não sei o quê, para garantir que se você não pagar, o banco não vai ficar na mão. Então Jesus diz que a Eucaristia é penhor de vida eterna, é garantia de vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Gente, nós temos que aprender a levar a sério a palavra de Jesus. Jesus não é um farsante. Jesus não é um mentiroso. E a palavra dele se cumpre. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Se ele diz: quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, amém. Se ele diz: viverá por mim, amém. Se ele diz: eu ressuscitarei no último dia, amém. É isso que eu penso que nessa quinta-feira a gente precisa entender bem. Os santos, meus irmãos, os santos foram devotíssimos da Eucaristia. Você não encontra um santo que
que não tenha sido devotíssimo da Eucaristia. Não encontra. É impressionante. Né? E outras coisas também. Né? Eu até colhi aqui alguns pensamentos de alguns santos, mas como o nosso tempo aqui não dá para a gente desdobrar tudo isso, eu queria recomendar 2 livros, quem quer aprofundar nisso. Tem um santo maravilhoso, francês, chamado São Pedro Julião Aymar, que escreveu um livro fantástico sobre a Eucaristia, chamado As Flores da Eucaristia. Uma coisa maravilhosa. Fácil de encontrar esse livro. Tem várias editoras que publicaram esse livro. Flores da Eucaristia. São Pedro Julião Aymar, ele escreveu 5 volumes, uma coleção de livros sobre a Eucaristia. Inclusive eu peguei essa coleção e eu resumi num livro que eu chamei O Segredo da Sagrada Eucaristia. Isso foi eu que fiz. Nada meu, só fiz uma monografia. Eu copiei, resumi o que São Pedro Julião Aymar fez. Agora, ele tem uma síntese, que é esse livro, Flores da Eucaristia. E eu queria ler para vocês aqui, nesse final de palestra, algumas coisas que ele coloca para a nossa reflexão. Todos os santos falaram da Eucaristia. Como não dá tempo de eu falar de todos, Santo Agostinho, Santo Afonso, vou pegar São Pedro Julião Aymar. Ele diz assim: Jesus no Santíssimo Sacramento permanece em oração contínua. Jesus no sacrário, ele está ali, em estado de vítima. Você sabe o que quer dizer a palavra hóstia? Hóstia quer dizer vítima oferecida em sacrifício. Você sabe que as ações de Deus não se cancelam, né? Não sei se vocês entendem isso. Para Deus não tem passado e nem futuro. Para Deus tudo é presente. Por que quando o padre consagra aqui, o Calvário se torna presente? O mesmo e único Calvário. Não é repetição, nem multiplicação. É o mesmo. Porque as ações de Deus, elas não se apagam. Como o tempo é uma criatura de Deus, o tempo não submete a Deus. O tempo submete a nós. Nós temos passado, presente e futuro. Deus não tem passado e futuro. Deus só tem presente. Um teólogo, Karl Rahner, explica isso dizendo assim: Deus é um instante que não passa. Difícil de entender, né? Mas é. Ou seja, as ações de Deus, elas não se gastam. Elas são perenes. Elas são sempre atuais. Por que você pode rezar para o menino Jesus hoje, se Jesus não é mais menino? Ele é menino, sim. Porque a infância de Jesus não se apagou. Por que o menino Jesus apareceu no braço de São Benedito, no braço de Santo Antônio? Porque não passa o tempo para Deus, passa para nós. Quando o padre diz aqui no altar: isto é meu corpo, isto é meu sangue, o Calvário, o sacrifício eterno de Cristo se torna presente, é presentificação, não repetição, não multiplicação, é presentificação. Então o Cristo no sacrário ali, ele está como hóstia, como vítima eterna oferecida ao Pai pelos nossos pecados. Por isso que a adoração ao Santíssimo é o importantíssimo, porque ele está ali, vivo, como hóstia oferecida ao Pai. A igreja fala: não sofre mais do que ele sofreu na cruz, porque o que ele sofreu na cruz, ele sofreu como homem. Então não se repete esse sofrimento, né? A consagração é um sacrifício incruento, a igreja fala, sem dor. Mas na realidade divina, ele é presente. Então São Pedro diz: Jesus no Santíssimo Sacramento permanece em oração contínua, porque ele está à direita do Pai, orando por nós sem cessar. Ele é o nosso mediador, ele é o nosso intercessor, contemplando sem cessar a glória de seu Pai, intercedendo por nós. Isso também está lá na carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Ele intercede por nós sem cessar, a fim de nos ensinar que na oração está o segredo da vida interior. Sabe, gente, eu sei que todos vocês aqui acreditam na Eucaristia, senão não estariam aqui, mas é preciso a gente aprofundar. Sabe, basta a gente crer nas coisas da nossa fé, a gente precisa aprofundar, porque quanto mais você aprofunda, mais cresce a sua devoção, mais você tira frutos, entendeu? Daquilo que você já faz. Ele diz: sabemos que o sol existe mesmo quando se esconde entre as nuvens,
Jesus é sempre Deus e homem perfeito, mesmo oculto pela nuvem do pão e do vinho. O pão e o vinho é como que uma nuvem que esconde o sol, que é Jesus, mas ele está ali. Por que ele não pode aparecer como ele é? Eu já expliquei, a gente não aguentaria. Deus tem que se esconder de nós, porque o fulgor dele nos mataria. E é fácil você entender. Você consegue olhar para o sol ao meio-dia? Não faça isso, você queima a retina. E sol igual a esse aí tem trilhões. Eu não consigo olhar para um. Agora imagina eu olhar para o Criador. A gente evaporaria. Então Deus se esconde. Então Cristo se esconde ali. São Pedro, Julião e Mar fala, ele se esconde. Ele se aniquila em forma de pão, para que a gente possa chegar ali sem medo. Porque se ele estivesse ali no sacrário mostrando a nós o seu fulgor, a sua beleza, a gente não teria coragem de chegar ali. Mas como ele se esconde, qualquer um chega ali. Eu costumo ir à missa de manhã, lá na Catedral de Lorena, onde eu moro, e chego um pouco mais cedo, a missa é 6h30, chego um pouco mais cedo ali na Capela do Santíssimo para fazer um pouquinho de adoração. E o que eu vejo ali? Chega um bêbado ali, faz um sinal da cruz de qualquer jeito e vai embora. Daqui a pouco chega uma mãe chorando porque o filho está preso. E vem para mim, professor, reze por favor, meu marido me abandonou. Todos chegam ali. Ninguém tem medo de chegar ali, porque ele é um Deus escondido. Ele é um Deus humilhado. Ele é um Deus aniquilado de São Pedro de Julião e Mar, para que ninguém tenha medo de chegar diante dele. Sabe, gente, tem uma coisa. Não há problema que você não resolva ali diante de Deus. Não tem. Se você tiver perseverança, não tem. Porque ali está o Rei da Glória. Está ali aquele que pode tudo. Mas Ele quer a nossa fé. Jesus não fazia milagre quando ele não encontrava a fé. Vai, minha filha, tua fé te salvou. Tua fé te salvou. Tua fé te salvou. Jesus quer a fé. A fé no escuro. Fé não é sentimento. Fé não é sentir ou não sentir. Fé é acreditar. A fé está na razão. A fé está na vontade. É muito importante a gente entender isso, gente. A fé está na vontade. Eu creio, Senhor. Quando você reza o creio, você não fica emocionado. Você não chora de emoção. Eu creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Eu creio, ponto. Pode o inferno soprar no meu ouvido que é mentira, e eu vou dizer, eu creio, da minha vontade, da minha inteligência, da minha razão. Ainda que o meu sentimento possa... Gente, nós não podemos nos guiar pelo sentimento. Vitor Hugo dizia que a imaginação é a louca da casa. Se a gente entregar a nossa vida aos nossos sentimentos apenas, eu não estou dizendo que os sentimentos são ruins, os sentimentos são bons, mas eles têm que ser monitorados pela razão, senão você endoida. Ok? Porque o sentimento não tem lógica, o sentimento não tem lógica, a razão tem. Ok? Então a fé é essa adesão pela razão, mas não é uma adesão assim cega. Não, eu creio, porque eu sei em quem eu creio. São Paulo diz, eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. Ele provou para mim a sua divindade. Ele provou para mim o seu amor morrendo na cruz por mim. Eu sei, como diz o caipira, onde é que eu amarrei meu burro. Né? Está aí. Então São Pedro diz ainda que assim, Jesus está no Santíssimo Sacramento para receber dos homens, as mesmas homenagens que lhe prestaram os que tiveram a felicidade de acercar-se dele durante a sua vida mortal. Se você tivesse vivido no tempo de Jesus, tenho certeza que você queria seguir Jesus, abraçar Jesus, mas você não viveu lá, né? Mas ele está aqui. Então São Pedro diz, né? São Pedro de Julião diz, né? Jesus está para receber os mesmos dos homens, as mesmas homenagens que prestaram àquele do tempo dele.
Aquela homenagem que você gostaria de prestar, se você estivesse lá em Jerusalém com ele, você pode prestar agora. Tá certo? Aí ele fala do adorador, a pessoa que adora Jesus diante do sacrário. Um adorador deve começar a extirpar e corrigir em si tudo que possa ofender o olhar do Deus da Eucaristia. Você não vê Jesus, mas Ele te vê. Interessante, né? Aquele grande santo, né? O Curadar, São João Maria Vianney. Um dia ele entrou na capela, encontrou um homem lá, quieto, diante do Santíssimo. E todo dia ele encontrava esse homem lá, quieto, diante do Santíssimo. E o homem não falava nada. Um dia ele chegou e perguntou: o que você faz aí, diante do Santíssimo esse tempo todo? Eu fico aqui. Eu deixo que ele fique olhando para mim. E ele olhando para mim, ele cuida de mim. Olha que fé maravilhosa. Eu não o vejo, mas ele me vê. Eu gosto de ficar aqui. Outra história interessante, que eu vi um padre salesiano contar. Um padre salesiano contou que um dia chegou numa capela de um colégio salesiano, encontrou um padre velhinho, dormindo, sentado diante do Santíssimo. Ficou quieto. No outro dia foi lá, encontrou o padre velhinho, dormindo diante do Santíssimo. Ele falou: padre, você já cansado, está velhinho, vai para o seu quarto dormir um pouco. Ele diz: não, meu filho, o bom cão dorme ao lado do seu Senhor. O bom cão dorme ao lado do seu Senhor. Fica aqui igual um cãozinho que dorme do lado do Senhor. O Senhor cuida dele. Sabe, gente, a gente não vê Jesus, mas Jesus vê a gente. Isso é bonito, né? Ele ainda diz aqui, né? Consolai Jesus no seu abandono, socorrei-o na sua pobreza. Jesus não considera a quantidade de dons, mas o coração que o oferece. Jesus não está preocupado se o seu coração de santo ou não santo, importa o que você oferece para Ele. Ele agradece. Tá? E eu gosto também de colocar aqui eu tenho muitas dessas frases dos santos, que eu gosto muito de aprender com os santos, né? Mas eu gostaria de colocar aqui um pensamento para a gente concluir, de São Tomás de Aquino. A comunhão destrói a tentação do demônio. Gente, uma coisa que nos atormenta é o demônio. E o demônio age exatamente aonde, hein? Na nossa imaginação. Por isso que eu falo que a gente não pode se guiar, deixar que a imaginação, a louca da casa, tome conta da gente. Porque o demônio age aqui, ó, com maus pensamentos, com maus desejos. Então São Tomás diz aqui, né? A comunhão destrói a tentação, a ação do demônio, né? E São Vicente Ferrer, que foi um grande santo da igreja, no século XV, ele dizia: há mais proveito na Eucaristia do que, às vezes, uma semana de jejum a pão e água. Uma comunhão bem feita, né? Claro, é Deus que está ali. E aí, para concluir, Santo Ambrósio, aquele doutor da igreja que batizou Santo Agostinho: eu que sempre peco, preciso sempre do remédio ao meu alcance. Esse remédio é a Eucaristia. E a confissão também, né? E ele dizia assim, a confissão é para todos. Para os imperfeitos, para que se tornem perfeitos. Para os perfeitos, para que se mantenham na perfeição. Então ninguém está dispensado da Eucaristia. Amém. Vamos ficar de pé um instante. Agradecer à Virgem Maria, que trouxe a nós o pão da vida, né? E agradecer à igreja, que a cada dia nos oferece a Eucaristia. Não sei se vocês sabem, a cada segundo são celebradas 5 missas no mundo, mais ou menos. Eu fiz essa conta. Na igreja tem cerca de 410 mil padres. Se cada padre celebrar uma missa, são 400 missas mais ou menos por dia. Se você dividir pelo número de segundos que tem um dia, 36.800 segundos, você vai encontrar 5 missas por segundo. Equivale a dizer que 5 vezes por segundo
O sacrifício do Filho é oferecido ao Pai, para o perdão da humanidade. É por isso que nós estamos aí na nossa paz. Amém. Amém. Levante o seu braço e vá professando a sua fé na Eucaristia. Agora o Senhor espera a sua resposta diante dessa pregação que nos levou a refletir, a meditar sobre o tesouro que nós temos na nossa igreja, a Eucaristia, nosso Senhor Jesus Cristo. Então que você possa, neste momento, louvar ao Senhor por essa pregação. E você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação, nós vamos sair do ar agora, porque você ficará com a missa transmitida na nossa Diocese de Lorena, Missa dos Santos Olhos. Que Deus abençoe você. E nós continuamos a rezar. Levante os seus braços. Vamos cantar juntos, professando a nossa fé. Na Sexta-feira Santa, acompanhe a celebração da Paixão do Senhor com o Papa Francisco, ao vivo da Basílica de São Pedro, no Vaticano. A Igreja no mundo inteiro se prostra em adoração à Santa Cruz de Nosso Senhor, em razão de sua entrega total à vontade do Pai. Celebração da Paixão do Senhor, 19 de abril, ao meio-dia, ao vivo, direto do Vaticano. Evangelizador porta a porta. Conheça e participe da ação. Nossa missão é evangelizar 100%. Faça seu pedido mensal e o seu algo a mais. E ajude a Canção Nova a alcançar os 100% do projeto Dai-me Almas. Sua fidelidade faz a diferença. Eu fico encantado com tamanha imaginação. Para os índios, é sagrada. No lugar é conhecida como Lagoa Encantada. Tem em seus moradores um tesouro de grande valor. A escrita pode mudar a história de alunos como Francisco, o Adolfo e a Isadora. Professor, inscreva-se na Olimpíada de Língua Portuguesa. Impulsione a leitura e a escrita na sua escola. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Fundo Azul. Dedos vestidos de pessoas olham para a gente. Dedoches com roupas características de cada região brasileira cantam e dançam. Dedoche com boné preto, camiseta branca e corrente de ouro canta olhando para a câmera. Fundos coloridos de acordo com as cores e regiões brasileiras. Dedoches cantam. Acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e faça seu agendamento. Não pode faltar ninguém. Você que é sócio da Canção Nova, contribui diretamente na transformação de vidas através da Palavra de Deus. E sua contribuição é o sinal concreto para que mais pessoas possam se decidir por Jesus. Não deixe de fazer a sua doação em agências bancárias, casas lotéricas, por meio de depósito, transferência ou pelo site. Vamos juntos servir ao Senhor e levar a sua palavra a milhões de pessoas. Este Jesus, que aceita ser aclamado mesmo sabendo que o espera ou crucifica-o, não nos pede para o contemplarmos apenas nos quadros, nas fotografias ou nos vídeos que circulam na rede. Não. Está presente em muitos dos nossos irmãos e irmãs que hoje padecem tribulações como ele. Papa Francisco.
para você. Nós falamos ao vivo da Catedral Nossa Senhora da Piedade, em Lorena, no interior de São Paulo, onde você acompanha dentro de instantes a transmissão da missa dos Santos Óleos. É nessa ocasião que são abençoados os Santos Óleos utilizados nas paróquias da Diocese o ano inteiro. Hoje também o clero se reúne para a renovação das promessas sacerdotais. Preside a Eucaristia hoje o bispo daqui da Diocese, Dom João Inácio Miller. Fique com a gente e acompanhe então o início da celebração. Catedral de Nossa Senhora da Piedade, Lorena, São Paulo. Bom dia a todos, todos que se encontram em nossa catedral. Vocês, leigos e leigas que vieram das inúmeras paróquias de nossa diocese para participarem desta celebração. Bem-vindos. Bom dia a você que a partir de agora se une a nós através do Sistema Canção Nova de Comunicação em oração. Juntos rezemos e cantemos as alegrias do Senhor neste dia do sacerdócio e da Eucaristia. Dois sacramentos da Igreja, dois amores do coração de Jesus doados à Igreja. Dia da bênção dos óleos e a consagração do crisma. Unidos ao nosso bispo Dom João, nosso bispo emérito Dom Beni, nossos padres, diáconos, religiosos e religiosas, seminaristas, todo o povo de Deus, juntos celebremos a missa da unidade. Em pé, com alegria, iniciemos com o canto de abertura. Povo de reis, Assembleia Santa, povo sacerdotal, povo de Deus, canta a Deus, Senhor. Povo de reis, Assembleia Santa, povo sacerdotal, povo de Deus, canta a Deus, Senhor. Nós te clamamos, ó Filho bem-amado do Pai. Nós te louvamos, ciência eterna, Verbo de Deus. Toda igreja bonito, povo de reis, Assembleia Santa, povo sacerdotal, povo de Deus, canta a Deus, Senhor. Povo de reis, Assembleia Santa, povo sacerdotal, povo de Deus, canta a Deus, Senhor. Nós te clamamos, ó Filho da Virgem Maria. Nós te louvamos, ó Cristo, nosso irmão e nosso Salvador. bonita igreja, povo de Deus, Assembleia Santa, povo sacerdotal, povo de Deus, canta teu Senhor. Povo de reis, Assembleia Santa, povo sacerdotal, povo de Deus, canta teu Senhor. Nós te cantamos. Vamos acolher com alegria nossos seminaristas, nossos diáconos, nossos sacerdotes, com uma salva de palmas, presentes, alegres, esta nossa catedral de Nossa Senhora da Piedade. Povo de reis, Assembleia Santa,
Assembleia Santa, povo sacerdotal, povo de Deus, canta a teu Senhor. Nós te cantamos, ó nosso mediador para Deus. Nós te louvamos, estrada da vida, caminho do céu. bem bonito, povo de reis, Assembleia Santa, povo sacerdotal, povo de Deus, canta a teu Senhor. Povo de reis, Assembleia Santa, povo sacerdotal, povo de Deus, canta a teu Senhor. Nós te cantamos, Messias, esperado pelos pobres. saudemos nossos sacerdotes, bem bonito, pela igreja, dom da vida, dom da partilha, dom do amor à igreja. Povo de reis, Assembleia Santa, povo sacerdotal, povo de Deus, canta a teu Senhor. Saudemos nosso bispo diocesano, nosso bispo emérito, Dom João, Dom Beni. Nós te cantamos, Cordeiro da Páscoa eterna. Nós te louvamos, ó vítima imolada, pelos nossos pecados. Canta, igreja, bem bonito, povo de reis, Assembleia Santa, povo sacerdotal, povo de Deus, canta a teu Senhor. bonito, povo de reis, Assembleia Santa, povo sacerdotal, povo de Deus, canta a teu Senhor. Nós te cantamos, ó templo da nova aliança. Nós te louvamos, ó pedra angular, rochedo de Israel. bonito, povo de Deus, Assembleia Santa, povo sacerdotal, povo de Deus, canta a teu Senhor. Povo de reis, Assembleia Santa, povo sacerdotal, povo de Deus, canta a teu Senhor. Nós te cantamos, ó Filho bem amado do Pai. Nós te louvamos, ciência eterna, Verbo de Deus, povo de reis, Assembleia Santa, povo sacerdotal, povo de Deus, canta a teu Senhor. Povo de reis, Assembleia Santa, povo sacerdotal, povo de Deus, canta a teu Senhor.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Divino Espírito Santo estejam convosco. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória in excelsis Deo. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados.
sois santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Oremos. Ó Deus, que ungistes o vosso Filho único com o Espírito Santo e o fizestes Cristo e Senhor, concedei que, participando da sua consagração, sejamos no mundo testemunhas da redenção que Ele nos trouxe. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. O Senhor me ungiu e enviou-me para dar a boa nova aos humildes. Leitura do livro do profeta Isaías. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Enviou-me para dar a boa nova aos humildes, curar as feridas da alma, pregar a redenção para os cativos e a liberdade para os que estão presos, para proclamar o tempo da graça do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que choram, para reservar e dar aos que sofrem por Sião uma coroa em vez de cinza, o óleo da alegria em vez da aflição. Vós sois os sacerdotes do Senhor, chamados ministros de nosso Deus. Eu os recompensarei por suas obras segundo a verdade, e farei com eles uma aliança perpétua. Sua descendência será conhecida entre as nações, e seus filhos se fixarão no meio dos povos. Quem os vir há de reconhecê-los como descendentes abençoados por Deus. Palavra do Senhor.
estará sempre com ele minha mão onipotente, e meu braço poderoso há de ser a sua força. Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Minha verdade e meu amor estarão sempre com ele. Sua força e seu poder por meu nome crescerão. Ele então me invocará: ó Senhor, vós sois meu Pai. Sois meu Deus, meu rochedo, onde encontro salvação. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Leitura do livro do Apocalipse de São João. A vós, graça, o soberano dos reis da terra. A Jesus que nos ama para seu Deus e Pai. A Ele a glória e o poder em eternidade. Amém. Olhai, Ele vem com as nuvens e todos os olhos o verão. Também aqueles que o traspassaram. Todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Palavra do Senhor. Glória a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Glória, Rei da eterna glória. Glória a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Rei da eterna glória. O Espírito do Senhor sobre mim fez sua unção. Enviou-me aos empobrecidos a fazer feliz proclamação. Glória a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Rei da eterna glória. Glória a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Com estima, saúdo o nosso bispo emérito, Dom Benedito Peni. Com gratidão, saúdo o vigário-geral, Monsenhor Silva. Saúdo também com muito apreço a presença do Monsenhor Jonas, pai e fundador da Canção Nova. E na pessoa do Monsenhor Jonas também saúdo a todas as pessoas que nos acompanham através da TV Canção Nova. E saudando esses três irmãos, eu agradeço muito a Deus pela valentia dos três na missão, ativos, e também agradeço a Deus a graça da saúde que Ele está concedendo a Dom Beni, ao Monsenhor Jonas e ao Monsenhor Silva. Os três estão 100% na atividade, não obstante a idade que têm e os muitos serviços já prestados à nossa igreja. Saúdo os irmãos do presbitério, um por um, com muita alegria, com gratidão. E permito-me fazer um destaque, porque também é uma alegria para o bispo e para todos nós, a presença do Padre Romero em nosso meio. Então estamos muito felizes com a presença dele entre nós. Saúdo os senhores diáconos, com carinho e gratidão saúdo os religiosos, as religiosas, nossos seminaristas, todas as pessoas que foram agraciadas por Deus com algum carisma, e também saúdo quem nos está auxiliando em algum ministério nesta Santa Missa. Irmãos e irmãs, no Santo Batismo, nós estamos reunidos para celebrar enfermos. Nesta celebração, mais do que em outras, a igreja e com o seu bispo. A palavra de Deus que acabamos de ouvir deve ser compreendida na perspectiva de que em Jesus
o Pai Criador recria todas as coisas. Com Jesus, começa um mundo novo, o mundo da graça, no qual o pecado é derrotado. Ele veio proclamar o ano da graça, ano que não tem fim, porque através dele a graça de Deus triunfa. Jesus é ungido pelo Pai e enviado com a missão de refazer todas as coisas, como que colocar todas as coisas e todas as relações no originário querido por Deus. Em Cristo, pois, somos novas criaturas. Pelo batismo e a unção crismal, somos chamados como povo de Deus a colaborar na obra da redenção. Como ouvimos, a missão de Jesus é a de anunciar a boa nova e libertar os oprimidos. No Tríduo Santo, Jesus vai realizar o último ato deste programa enunciado em Nazaré. Da sua entrega, do seu amor afirmado até a morte, vai nascer o reino de homens novos, livres, onde todos serão irmãos no amor. Grande desejo de Jesus proclamado em Nazaré e consumado com a sua paixão, morte e ressurreição. Nosso Papa Francisco, hoje, há pouco, afirmava que somos chamados e enviados para ungir, a começar por essas pessoas que foram citadas por Jesus em Nazaré. Dizia o Santo Padre: ungimos, sujando as nossas mãos ao tocar as feridas, os pecados, as amarguras do povo. Ungimos, perfumando as nossas mãos ao tocar a sua fé, as suas esperanças, a sua fidelidade e generosidade sem reservas da sua doação. E o Papa terminava este parágrafo dizendo: aquele que aprender a ungir e abençoar ficará curado dos males. A igreja é povo sacerdotal. Todos, pelo batismo, em igual dignidade, têm a graça e a missão de seguir Jesus Cristo, construindo o reino de Deus, que Jesus anunciou e instaurou. Na igreja, ao serviço do reino, existe o sacerdócio ministerial. Como diz Santo Agostinho, são os bispos e presbíteros que recebem o sacramento da ordem para exercerem um ofício de amor, em favor do povo de Deus. E São Clemente Romano recorda: o Pai enviou Cristo, Cristo enviou os apóstolos, e estes constituíram presbíteros nas comunidades. Assim, a vocação de cada presbítero brota do coração de Deus. Não é um projeto pessoal em primeiro lugar, mas um projeto de Deus. E como tal, deve ser vivido, ou seja, ser vivido na gratidão, na entrega, na reverência. Agradeço a Deus pelos presbíteros de nossa diocese de Lorena, não só aqueles que estão incardinados, mas também aqueles que trabalham aqui na nossa diocese. Sabemos das dificuldades e desafios que os senhores enfrentam todos os dias
para perseverar na vocação e exercer a missão que lhes foi confiada com perseverança e fidelidade. Cada um foi ungido por Deus para a missão de espalhar, ungir, entregar-se como o Senhor. Com as palavras do Papa Bento XVI, recordo que o sacerdote nunca deve colocar em primeiro plano a sua pessoa, nem suas opiniões, mas sempre Jesus Cristo. Como dócil instrumento nas mãos do bom pastor, o sacerdote vai apontar sempre para o Senhor. Por isso, o sacerdote é homem de oração. É impossível um sacerdote se manter firme sem a oração. É impossível que seu trabalho dê frutos bons sem a oração. A própria igreja não pode viver sem oração, porque a oração é a respiração da igreja. É também a respiração da vida presbiteral, vida sacerdotal. A vida espiritual cultivada aumenta nossa generosidade, docilidade, alegria e dá a força interior que precisamos para viver a nossa vocação. Alegro-me com o empenho da pastoral presbiteral de nossa diocese. Percebo que está sendo instrumento abençoado em nossa formação permanente. Permitam-me, creio que a relação do presbítero com o presbitério pode aurir da relação matrimonial. Na ordenação e no dia a dia, cada padre e todo presbitério deve ou deveria dizer reciprocamente: sou teu na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e respeitando-te todos os dias e em todos os momentos da minha vida. Cada padre deve ter claro que no dia da ordenação sacerdotal foi chamado a ser presbítero, a integrar um corpo, a fazer parte da família presbiteral. No dia da ordenação, começou a correr nas veias do novo padre o sangue do presbitério. Convido-os a cultivar sempre mais o sentido da pertença a este presbitério, ao seu presbitério, no qual todos somos responsáveis uns pelos outros. Nós não escolhemos os irmãos do presbitério, é Deus que escolhe e nos dá estes irmãos. Cada um deve se colocar nas mãos do bom pastor, privar com ele, ser constituído por ele e por ele ser enviado. Assim, e somente assim, cada um será graça e dom para os demais. Convido ainda que todos nós na nossa diocese continuemos a nos pautar pelo plano diocesano de pastoral. É fruto de nosso empenho no Espírito Santo. Confere unidade à nossa igreja particular. Continuemos a trabalhar com nossos leigos e leigas em união, valorização e fraternidade. Peço a todo o povo de Deus que reze pelos padres e lhes dê apoio em seu ministério. Rezemos ao Senhor da Messe que envie ainda mais e sempre bons operários à sua messe.
Rezemos também por nossos padres e seminaristas missionários da nossa diocese, lembro Xingu, Jardim e Óbidos. Recordemos ainda diante do altar do Senhor, neste dia, nossos irmãos presbíteros e também bispos que já estão na casa do Pai. A eles nossa gratidão. E rezemos hoje e amanhã uns pelos outros. Que Nossa Senhora da Piedade, estrela da nova evangelização, nos ajude a refulgir com o testemunho da comunhão, do serviço, da fé ardente e generosa, da justiça e do amor aos pobres, para que a alegria do Evangelho chegue aos confins da terra e que ninguém fique privado da sua luz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Animados e motivados, encorajados também pela palavra de nosso bispo diocesano, nós agora, sacerdotes, vamos renovar as promessas também do nosso sacerdócio. Vamos colocar aqui à frente para esse momento bonito. Vamos acompanhar, onde cada uma reza por nós, pelo nosso ministério, pela nossa vocação. Número 7 da folha de canto, podemos acompanhar enquanto nos aproximamos. Tu és sacerdote para sempre, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és sacerdote para sempre, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Disse o Senhor ao meu Senhor: venha sentar-se à minha direita, pois eu farei dos teus inimigos o escabelo de teus pés. Tu és sacerdote para sempre, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Filhos caríssimos, celebrando cada ano o dia em que o Senhor Jesus comunicou o seu sacerdócio aos apóstolos e a nós, quereis renovar as promessas que um dia fizestes perante o vosso bispo e o povo de Deus? Quereis unir-vos e conformar-vos mais estreitamente ao Senhor Jesus, renunciando a vós mesmos e confirmando os compromissos do sagrado ministério que, levados pelo amor do Cristo, assumistes com alegria em relação à Igreja no dia da vossa ordenação sacerdotal? Quereis ser fiéis distribuidores dos mistérios de Deus, pela missão de ensinar pela Sagrada Eucaristia e demais celebrações litúrgicas, seguindo o Cristo, cabeça e pastor,
não levados pela ambição dos bens materiais, mas apenas pelo amor aos seres humanos? E vós, caríssimos filhos e filhas, rezai pelos vossos presbíteros, para que o Senhor derrame profusamente os seus dons sobre eles, e como fiéis ministros do Cristo, sumo sacerdote, vos conduzam àquele que é a fonte da salvação. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. E orai também por mim, por Dom Beni, para que eu e ele, que nós sejamos fiéis à missão apostólica, confiada à nossa fraqueza, que cada dia realizemos melhor entre vós a imagem viva do Cristo sacerdote, bom pastor, mestre e servo de todos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Deus nos guarde a todos em sua caridade e nos conduza, pastores e ovelhas, à vida eterna. Saudemos nossos sacerdotes presentes, pela alegria, pelo dom, por toda a partilha em nossa igreja. Viva nossos padres! Tá fraco? Viva nossos padres! Bonito! O poder de seu cedro por toda a terra, tu reinarás, tu vencerás teus inimigos. Tu és sacerdote para sempre. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és sacerdote para sempre. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Príncipe és desde o teu nascimento, todas as honras pertencem a ti. Eu te gerei, teu nascimento, o Senhor jurou e não desmentirá. Bonito, igreja. Tu és sacerdote para sempre. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és sacerdote para sempre. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos agora acompanhar a procissão dos olhos, o Santo Crisma para os enfermos, os catecúmenos, num gesto também lembrando da nossa unção, do nosso amor à igreja. Acolhei, ó Redentor, nossos irmãos.
vai ser ofertado a quem salvou este mundo. Acolhei, ó Redentor, nossos hinos de louvor. Acolhei, ó Redentor, nossos hinos de louvor. Quem na fraqueza se abisma, seja em vigor restaurado, graças à unção deste crisma, que o faz de Cristo soldado. Acolhei, ó Redentor, nossos hinos de louvor. Acolhei, ó Redentor, nossos hinos de louvor. Quem no batismo lavado a fronte ao crisma oferece, já pela graça habitado, com 7 dons se enriquece. Acolhei, ó Redentor, nossos hinos de louvor. Acolhei, ó Redentor, nossos hinos de louvor. Do Pai à Virgem descido, de novo ao Pai regressais, e o amigo então prometido, as nossas almas mandais. Acolhei, ó Redentor, nossos hinos de louvor. Acolhei, ó Redentor, nossos hinos de louvor. Seja festivo este dia, dele se faça memória, óleo da Santa Igreja, já nos promete a vitória. Acolhei, ó Redentor, nossos hinos de louvor. Acolhei, ó Redentor, nossos hinos de louvor. O óleo a ser consagrado desceu do trono fecundo, por nós vai ser ofertado a quem salvou este mundo. Acolhei, ó Redentor, nossos hinos de louvor. Eis o óleo dos enfermos.
Eis o óleo dos catecúmenos. Eis o óleo para o Santo Crisma. O nosso ofertório, com alegria, vamos colocar também nossa história, nossa vida, nossas comunidades paroquiais, nosso povo de Deus, cantando. Que maravilha, Senhor, estar aqui, sentir-se igreja reunida e celebrar, apresentando os frutos do caminho, no pão e o vinho, ofertas deste altar. Bendito sejais por todos os dons, bendito sejais pelo vinho e pelo pão. Bendito, bendito, bendito seja Deus para sempre. Bendito, bendito, bendito seja Deus para sempre. Que grande bênção servir nessa missão, missão de Cristo, tarefa do cristão. Tornar-se igreja, formar comunidade, ser solidário, tornar-se um povo irmão. Bendito sejais por todos os dons, bendito sejais pelo vinho e pelo pão. Bendito, bendito, bendito seja Deus para sempre. Bendito, bendito, bendito seja Deus para sempre. Que graça imensa viver na mesma fé, ter esperança de um mundo bem melhor. Na caridade sentir-se familiares, lutando juntos em nome do Senhor. Bendito sejais por todos os dons, bendito sejais pelo vinho e pelo pão. Bendito, bendito, bendito seja Deus para sempre. Bendito, bendito, bendito seja Deus para sempre. Que poderei retribuir ao Senhor por tudo aquilo que Ele me deu. Oferecerei o seu sacrifício e invocarei o seu santo nome.
o seu santo nome. Eu cumprirei minha promessa ao Senhor na reunião do povo santo de Deus. Seu sacrifício invocarei o seu santo nome. Vós me quebrastes os grilhões da escravidão, e é por isso que hoje canto vosso amor. O seu sacrifício invocarei o seu santo nome. Que poderei retribuir ao Senhor por tudo aquilo que Ele me deu. O seu sacrifício invocarei o seu santo nome. Orai, irmãos e irmãs, para que, levando ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Nós vos pedimos, ó Deus, que a força deste sacrifício destrua em nós o homem velho, renove nossa vida e nos traga a salvação por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, nosso dever e salvação, dar-vos graças, sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Pela unção do Espírito Santo, constituíste vosso Filho unigênito, pontífice da nova e eterna aliança, e estabelecestes que seu único sacerdócio se perpetuasse na Igreja. Por isso, vosso Filho Jesus Cristo enriqueceu a Igreja com um sacerdócio real, e com bondade fraterna escolhe homens que pela imposição das mãos participem do seu ministério sagrado. Em nome de Cristo, estes renovam para nós o sacrifício da redenção humana, servindo aos fiéis o banquete da Páscoa. Presidindo o vosso povo na caridade, eles o alimentam com vossa palavra e o restauram com vossos sacramentos.
dando a sua vida por vós e pela salvação de todos, procuram assemelhar-se cada vez mais ao próprio Cristo, testemunhando constantes a fidelidade e o amor para convosco. Por essa razão, com os anjos do céu e com as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor, nosso Deus. Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor, nosso Deus. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica, governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Conservai a Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus. E elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos, ó Pai, vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago Maior e João, Tomé, Tiago Menor e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Exógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção.
em comunhão com toda a igreja aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos este pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia, todos os vossos santos. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Concedei-nos o convívio dos eleitos.
acompanhemos a bênção do óleo dos enfermos. Ó Deus, Pai de toda a consolação, pelo vosso Filho quisestes curar os males dos enfermos, atendei a oração de nossa fé. Enviai do céu o vosso Espírito Santo Paráclito sobre este óleo generoso que por vossa bondade a oliveira nos fornece para alívio do corpo, a fim de que pela vossa santa bênção seja para todos os que com fé forem ungidos, proteção do corpo, da alma e do espírito, libertando-os de toda dor, toda fraqueza e enfermidade. Dignai-vos abençoar para nós, ó Pai, o vosso óleo santo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Rezemos com amor, com confiança, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, e dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes somos nós, os convidados a tomarmos parte na ceia do Senhor. Eis o Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que o corpo e o sangue do Cristo nos guardem para a vida eterna. Momento da Santa Comunhão, receber Jesus na Eucaristia, alimento que nos fortalece, nos anima e revigora o nosso sim. Cantemos.
Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comer. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comer. Meu Pai é quem vos dá o pão do céu. Só eu posso dar a vida ao mundo. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comer. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comer. Isto é meu corpo entregue por vós. Este é o cálice da nova aliança. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comer. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comer. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, não tereis a vida em vós. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comer. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comer. A minha carne é verdadeira comida. O meu sangue é verdadeira bebida. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comer. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comer. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e
Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comer. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comer. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comer. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comer. O pão de Deus é o que desce do céu para dar a vida ao mundo. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comer. Nosso momento de ação de graças. Também você que está acompanhando conosco pela TV Canção Nova. Reze na sua casa, agradeça, participe, busque o Senhor, você, toda a sua família. Reze também pelo seu sacerdote, pelos nossos padres. E nós aqui reunidos por cada um de nós, aos pés de Nossa Senhora, Mãe dos sacerdotes. Oremos. Nós vos suplicamos, ó Deus Todo-Poderoso, que renovados pelos vossos sacramentos, possamos ser por toda parte o bom odor do Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Acompanhemos agora a bênção do óleo dos catecúmenos, a confecção e a consagração do crisma.
padres todos aqui, por gentileza. Sacerdote para sempre, tu és sacerdote para sempre. Segundo a ordem de Melquisedeque, tu és sacerdote para sempre, tu és sacerdote para sempre. Seguindo a ordem de Melquisedeque. Ó Deus, força e proteção de vosso povo, que fizestes do óleo vossa criatura um sinal de fortaleza, dignai-vos abençoar este óleo e concedei o dom da força aos catecúmenos que com ele forem ungidos, para que, recebendo a sabedoria e virtude divinas, compreendam mais profundamente o Evangelho do vosso Cristo. Sejam generosos no cumprimento dos deveres cristãos e dignos da adoção filial. Alegrem-se por terem renascido e viverem em vossa igreja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, roguemos todos nós a Deus Pai Todo-Poderoso, que abençoe e santifique este crisma, para que recebam uma unção interior e tornem-se dignos da divina redenção os que forem ungidos em suas frontes. Deus, autor de todo crescimento e todo progresso espiritual, recebei com bondade a homenagem que a Igreja, pela vossa voz, vem prestar-vos com alegria. Fizestes no princípio que a terra produzisse árvores frutíferas, e entre elas a oliveira, cujos frutos fornecem este óleo tão rico com que se prepara o santo crisma. E Davi, antevendo com espírito profético os sacramentos da vossa Igreja,
cantou a nossa alegria ao sermos ungidos pelo óleo. Nas águas do dilúvio, ao serem lavados os pecados do mundo, uma pomba anunciou a paz restituída à terra, trazendo um ramo de oliveira, imagem do futuro dom, que agora se manifesta claramente, pois apagada toda a mancha de culpa pelas águas do batismo, esta unção de óleo nos traz às nossas faces a serenidade e a alegria. Também mandastes que o vosso servo Moisés, pela infusão deste óleo, constituíste sacerdote seu irmão Arão, já purificado pela água. E a tudo isso se acrescenta honra ainda mais alta quando nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, exigindo que João o batizasse nas águas do Jordão, e sendo-lhe enviado o Espírito Santo sob a forma de uma pomba, proclamastes pelo testemunho de uma voz que em vosso Filho único estava todo o vosso amor, e claramente confirmaste ser ele por excelência o ungido com o óleo de alegria anunciado pelo profeta Davi. Por isto nós vos suplicamos, ó Pai, que santifiqueis este óleo com a vossa bênção, infundi-lhe a força do Espírito Santo pelo poder de vosso Cristo, que deu o seu nome ao Santo Crisma, com o qual ungistes vossos sacerdotes e reis, vossos profetas e mártires. Fazei que este óleo do Crisma seja sacramento de perfeita salvação e vida para os que vão ser renovados nas águas do batismo, santificados por essa unção e sanada a corrupção original, tornem-se templo da vossa glória e manifestem a integridade de uma vida santa. Segundo disposição da vossa vontade, cumulados da honra de reis, sacerdotes e profetas, revistam-se de um dom incorruptível. Para os que renascerem da água do Espírito, seja crisma de salvação, fazendo-os participantes da vida eterna e herdeiros da glória celeste, por Cristo Senhor nosso. Nós queremos expressar nosso carinho, nosso abraço, Dom João, o Padre Rodrigo, a todos vocês, leigos e leigas, que vieram de nossas comunidades paroquiais para participarem dessa solene Eucaristia nesta manhã da Quinta-feira Santa. E queremos também convidá-los, os que vieram, para almoçar aqui no Centro de Evangelização, ao lado. Também com carinho queremos agradecer ao Senhor Jonas pela TV, que através da TV nos faz chegar a tantos lugares, a tantas pessoas. Muito obrigado ao senhor, a toda a equipe do senhor. Eu queria pedir de coração que os padres fizessem um esforço de todos estarem no nosso seminário para almoçarmos juntos. O convívio é muito importante entre nós, os padres, seminaristas, diáconos. Dá uma meia hora a mais, mas é uma meia hora que vale ouro. Vamos sentar juntos, nos alegrar, fazermos a refeição juntos em clima fraterno neste dia tão singular para todos nós. Queria ainda agradecer aos padres das paróquias que trouxeram o nosso povo, e agradeço de coração pela presença de vocês entre nós. Agradeço ainda na pessoa do Padre Rivelino a todos que nos auxiliarem neste cerimonial bem feito. Agradeço ainda na pessoa do Padre Rodrigo todo o empenho das pessoas aqui da nossa catedral que organizaram todo e dispuseram para que nós pudéssemos fazer uma boa celebração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor. Agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.
tus óculos a nos convertir. Salve, Rainha, Mãe de Deus, é Senhora nossa Mãe, nossa doçura, nossa luz, doce Virgem Maria. Nós a ti clamamos, filhos exilados, nós a ti voltamos, nosso olhar confiante, volta para nossa mãe. Saudemos nossos padres pela presença, pelos leigos e leigas de nossa igreja de Lorena. Nosso carinho a nossos padres, pelo trabalho, pela missão incansável, todos eles em nossas comunidades. Nosso gesto de amor, de bênção, de paz, juntos com a igreja, com o nosso bispo, com Dom Beni, com todos aqueles que servem o povo de Deus, com Maria, sobre a sua proteção, carregando cada dia nossa cruz de discípulos missionários. Saudemos Dom Beni, Dom João Inácio e a todos nós aqui reunidos, que nos encontramos esta manhã da Quinta-feira Santa. Olá, você acompanhou a transmissão da Missa dos Santos Olhos, direto da Catedral Nossa Senhora da Piedade, em Lorena, no interior de São Paulo. Logo mais às 14h, voltamos com a programação normal do acampamento de Semana Santa. Obrigado pela companhia, uma ótima quinta-feira para você. Mãe de Deus, és auxílio. Quando a alma vir e reconhecer a gravidade dos seus pecados, quando vir todo o abismo da miséria em que mergulhou, não se desespere, mas lance-se com confiança na misericórdia divina. Enquanto há tempo, recorram à fonte da misericórdia. De 26 a 28 de abril, Festa da Misericórdia. Informações 12 31 86 26 00. eventos.cançãonova.com. A liturgia da palavra. Por meio da Eucaristia e vivência do mandamento do amor, Cristo permanece vivo, presente e atuante em nosso meio. Primeira leitura, tirada do livro do Êxodo, capítulos. Dal libro dell'Esodo. 1 a 8. In quei 11, giorni 14. il Signore disse a Mosè ad Aronne in terra d'Egitto: Naqueles dias o Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: Esse mês será para vós o começo dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: No 10º dia desse mês, cada um
Tome um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e devereis guardá-lo preso até ao dia 14 deste mês. Em toda a comunidade de Israel reunida, o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos e a travessa da porta, nas casas em que o comerdes. Comereis a carne nessa mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Assim devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e infligirei castigos contra todos os deuses do Egito. Eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor, e haveis de celebrar por todas as gerações, como instituição perpétua. Palavra do Senhor. Como resposta a essa primeira leitura do livro do Êxodo, nós temos agora o Salmo responsorial. Vamos repetir. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Elevo o cálice da minha salvação invocando o nome santo do Senhor. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou vosso servo, ó Senhor, mas que quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. A segunda leitura, tirada da primeira carta di São Paulo aos Coríntios. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che mia volta vi ho trasmesso. Foi isso que eu vos transmiti. Il Signore Gesù nella notte in cui veniva tradito, prese il pane. Jesus tomou o pão. E dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: Questo è il mio isto é o meu corpo, che è per voi. Que é dado por vós. Fate questo in memoria Fazei isto em minha memória. Allo stesso modo, do mesmo dopo modo, aver cenato, depois da prese anche ceia, il calice, dicendo: tomou também o cálice e disse: Questo calice è la Esse nuova cálice alleanza é a nova aliança nel mio sangue. em meu sangue. Fate questo ogni volta che Todas ne as vezes que in dele memoria beberdes, di me. fazei isso em minha memória. Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete Todas il as vezes calice, de fato voi que comendes annunciate la deste morte pão del e beberdes Signore, deste cálice, finché egli estareis venga. proclamando a Parola morte di do Dio. Senhor, até que ele venha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E aclamação ao Evangelho. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Vi do un comandamento nuovo. Eu vos dou esse Dice novo il mandamento. Signore, come io ho amato Nova voi, ordem. così Agora amatevi vos dou. anche voi. Que gli também uni e vos gli altri. ameis uns aos outros, como eu vos amei, diz o Senhor. Evangelho
de Jesus Cristo segundo João, capítulo 13, versículos de 1 a 15. Il Signore sia con voi. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Vangelo secondo Giovanni. Proclamação do Evangelho segundo João. Glória a vós, Senhor. Prima della festa di Pasqua, era antes da festa da Páscoa. Sapendo che era venuta Jesus la sua sabia ora che di tinha passare chegado da a questo sua hora mondo al Padre, de passar desse mundo para avendo o Pai. amato i suoi che erano nel Tendo amado os mondo, seus que li estavam amò no sino mundo, alla fine. amou-os até o fim. Durante la cena, Estavam quando il diavolo tomando a aveva ceia. già messo in O cuore a diabo já tinha Giuda, posto no figlio coração di de Simone Judas, Iscariota, filho di de Simão tradirlo, Iscariotes, Gesù, o propósito de sapendo che entregar il Padre gli Jesus. aveva dato tutto nelle Jesus, sabendo mani que o Pai tinha e che era colocado venuto tudo da em suas Dio mãos e a Dio que Deus ritornava, tinha saído si e alzò para da Deus tavola, voltava, depose le levantou-se vesti, da mesa, prese un tirou o asciugamano manto, e se lo pegou uma cinse toalha e attorno alla amarrou vita. à cintura. Poi versò Derramou dell'acqua nel água catino numa e bacia cominciò a e começou a lavare lavar i os piedi dei pés dos discepoli discípulos, e ad asciugarli con enxugando-os com a l'asciugamano di toalha cui si era cinto. com que estava cingido. Venne dunque da Simon Pietro Chegou e a vez questi de gli Simão disse: Pedro. E Pedro disse: Signore, tu lavi i Senhor, piedi a tu me me? lavas os pés? Rispose Gesù. Respondeu Jesus. Quello che io faccio, Agora, não tu entendes ora non o lo que estou capisci, fazendo. lo capirai Mais dopo. tarde compreenderás. Gli disse Pietro: Disse-lhe Pedro: Tu non mi Tu laverai i nunca me piedi in lavarás eterno. os pés. Gli rispose Mas Gesù: Jesus respondeu: Se non ti Se eu laverò, não te lavar, non avrai parte não con terás me. parte comigo. Gli disse Simon Pietro: Simão Pedro disse: Signore, Senhor, non solo então i miei lava piedi, não somente ma os anche meus le pés, mani mas e também il capo. as mãos e a cabeça. Soggiunse Gesù: Jesus respondeu: Chi ha fatto il bagno non ha bisogno Quem di já lavarsi se banhou se não non i precisa piedi, lavar senão os ed è pés, tutto puro. porque lavar senão os Ed è pés, tutto puro. porque E já voi está siete tudo limpo. puri, ma non Também tutti. vós estáis limpos, mas Sapeva não infatti todos. chi lo tradiva. Jesus sabia quem Per o ia questo entregar, disse, por isso non disse: tutti siete Nem puri. todos estáis limpos. Quando ebbe lavato loro i Depois de piedi, ter riprese lavado le sue os pés vesti, dos discípulos, sedette di nuovo Jesus e vestiu disse o manto loro: e sentou-se de novo. Capite quello che ho E fatto disse per aos voi? discípulos: Compreendeis Voi o que mi acabo de chiamate il fazer? Maestro e il Vós me Signore, chamais mestre e e dite Senhor e bene, dizeis perché bem, lo sono. pois eu sou. Se dunque Portanto, io, il se eu, Signore e o il Senhor e Mestre, Maestro, vos ho lavei os lavato i pés, piedi a voi, também vós deveis lavar anche os pés voi uns dovete dos lavare i piedi outros. gli uni agli altri. Vi ho dato infatti Dei-vos un o exemplo, esempio perché anche para que voi façais a facciate mesma come coisa io ho fatto que a eu voi. fiz. Parola del Signore. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prevista agora a homilia do Papa Francisco e depois o rito do lava-pés. Santo Padre irá fazer a sua homilia em italiano. Vamos segui-lo. Saluto a saudação a tutti a todos ringrazio e l'accoglienza. agradeço a acolhida. Ho ricevuto Eu recebi una bella lettera uma bonita carta alcuni giorni fa alguns dias atrás da un gruppo di de um voi grupo de vocês che non ci sarà oggi qui, que não estão aqui. ma hanno detto cose tanto Disseram belle. coisas muito Questa bonitas. lettera ringrazio Essa carta eu per agradeço quello che hanno pelo scritto. que escreveram. E in questa preghiera Nesta oração, sono molto unito a estou tutti, muito unido a todos. coloro che stanno qui, Aqueles que estão aqui, che non stanno. aqueles que não estão. Abbiamo sentito Nós ouvimos cosa ha fatto Gesù. o que fez Jesus. È interessante. É muito interessante. Dice Diz il Vangelo, o Evangelho, sapendo Jesus que il Padre que aveva o Pai dato tutto nelle tinha sue mani. Ou seja, colocado Gesù tudo nas aveva suas tutto mãos. il potere. Jesus tinha todo o poder. Tutto. Tudo. E poi E depois incomincia a fare começa questo gesto di lavare i piedi. fazer esse gesto de lavar os pés. È un gesto che facevano gli que faziam schiavi os escravos in quel tempo, perché naquele tempo, porque non c'era l'asfalto não tinha nelle strade. asfaltos E la nas gente ruas. quando arrivava E as pessoas quando saíam, aveva il polvere não tinha nei asfalto piedi. nas estradas. Quando arrivava Quando una chegavam casa, na casa, una visita o per pranzo, uma visita c'erano para gli o almoço, schiavi che tinha os escravos lavavano i piedi. que lavavam os pés. E Gesù E fa Jesus questo gesto, faz este gesto, lavare lavar i piedi. os pés. Fa un gesto di Faz schiavo, gesto lui de escravo. che aveva tutto il Jesus que potere, tinha lui che era tudo. il Signore, Ele que era o Senhor fa il gesto di faz schiavo. um gesto de escravo.
E depois aconselhe a todos. Façam vocês esse gesto entre vocês. Sirvam uns aos outros. Sejam irmãos no serviço, não na ambição de quem domina o outro ou que pisoteia o outro. Mas serviço. Você precisa de alguma coisa? Eu faço. Isso é fraternidade. E a fraternidade é humilde. Serviço. Eu farei esse gesto. A igreja quer que cada bispo faça todos os anos, uma vez ao ano pelo menos, na quinta-feira santa, para imitar o gesto de Jesus e também para fazer bem com o exemplo a nós mesmos, porque o bispo não é mais importante. O bispo deve ser o servidor. Cada um de nós deve ser servidor do outro. Esta é a regra de Jesus. É a regra do Evangelho. Serviço. Uma vez quando os apóstolos brigavam entre eles, discutiam quem era o mais importante entre eles. E Jesus pegou uma criança e disse: se o coração de vocês não tem um coração de criança, vocês não serão meus discípulos. Coração de criança sempre, humilde, servidor. Ali acrescenta uma coisa muito interessante que podemos ligar com esse gesto. Diz: estejam atentos, os chefes das nações dominam. Mas entre vocês não deve ser assim. O maior deve servir o menor. E que se sente muito maior deve ser o servidor. Também nós devemos ser servidores. É verdade que na vida existem problemas, brigamos entre nós. Isso deve ser uma coisa que passa, passageira. Porque no nosso coração deve estar sempre esse amor de servir o outro, de estar a serviço do outro. E este gesto que eu farei seja para todos nós um gesto que nos ajude a sermos mais servidores uns dos outros, mais amigos, mais irmãos, no serviço. Com esse sentimento, vamos continuar a celebração com o lava-pés. Teremos então agora o rito do lava-pés. Para proceder ao lava-pés, faz parte um grupo então de detentos, são 12, para lembrar o que fez Jesus na última ceia, no ato de amor e de serviço para com os apóstolos. O Papa então vai lavar os pés de 12 detentos provenientes de 4 diversos países. 9 são italianos, um é brasileiro, um da Costa do Marfim e um do Marrocos. Um gesto, recordamos, o amor de Jesus e testemunhando o significativo valor do serviço no cotidiano também da igreja. Se encontra no carcere de Velletri, casa de detenção que foi inaugurada em 1991.
monumento de semi-liberdade, a prisão é composta por 2 pavilhões de 4 andares, um dos quais foi construído mais tarde, inaugurado em 2012. O antigo pavilhão abriga no máximo 2 prisioneiros por cela, enquanto o novo acomoda no máximo 4 prisioneiros. O Santo Padre, nesse momento, lava os pés de 12 detentos. Essa estrutura atualmente hospeda 577 pessoas, 50 das quais na reclusão. No Instituto, recordamos, de meia segurança. 60% da população carcerária é estrangeira. Papa Francisco volta mais uma vez a celebrar a ceia do Senhor com o rito do lava-pés entre os muros de um cárcere, escolhendo esse ano Velletri, na província de Roma. Todas as vezes que Francisco encontra o mundo do cárcere, costuma repetir uma frase que virou um lema: por que eles e não eu? Essas palavras, que parecem ser tão simples, na realidade são um grande questionamento que Francisco coloca a si próprio, mas também a cada uma de nós, que acha normal que uma pessoa pague, ou seja, castigada pelos seus atos e, consequentemente, encarcerada. Ajuda-nos a compreender melhor esta provocação do Bispo de Roma, o texto da comunidade de João, que, em vez de nos narrar as palavras da instituição da Eucaristia, coloca no centro o lava-pés, dizendo-nos que, para seguir Jesus, é preciso fazer um dúplice movimento: deixar-nos lavar os pés e lavar os pés uns dos outros. No diálogo entre Jesus e Pedro sobressaem que muitas vezes nós somos arrogantes e autorreferenciais, chegando a afirmar como: Pedro, tu nunca me lavarás os pés. O resultado que nossa vida cristã se reduz à superficialidade e ao mundanismo espiritual. Precisamos ouvir mais uma vez, como Pedro, as palavras claras de Jesus: se não te lavar os pés, não terás parte comigo. É preciso assumir a atitude de serviço, de humildade, de entrega do Mestre, se quisermos entrar e tomar parte da vida e do projeto dele, que Francisco, sucessor de Pedro e Bispo de Roma, expressa não apenas em suas palavras, mas concretamente em suas ações. Como partilhar a mesa com os pobres, com os nossos irmãos de rua, como nesse caso com os encarcerados e encarceradas, ou visitando também das sextas-feiras da misericórdia realidades e situações que expressam concretamente o lavar e deixar-se lavar os pés. Fato que acontece todas as vezes que nos colocamos na escuta atenta e fraterna das dores e das angústias de quem não tem vez em voz, de quem é invisível em nossa sociedade de consumo e muitas vezes também em nossos templos. Por isso, também um dos últimos gestos do Papa Francisco de se abaixar e beijar os pés dos líderes políticos do Sudão do Sul expressou uma inversão da lógica, onde a verdadeira força da transformação está no serviço, expressão da civilização do amor. São João Crisóstomo afirmava: todas as vezes que vedes um pobre, recordai-vos que tendes sobre os vossos olhos um altar.
dia da Quinta-feira Santa é um convite a aprofundar concretamente o mistério da paixão de Cristo. Já que quem deseja segui-lo deve sentar-se à sua mesa e, com o máximo recolhimento, ser espectador de tudo o que aconteceu na noite em que ia entregá-lo. E, por outro lado, o mesmo Senhor Jesus nos dá um testemunho idôneo da vocação ao serviço do mundo e da Igreja, que temos todos os fiéis quando decide lavar os pés dos seus discípulos, como está fazendo neste momento o Papa Francisco. O Evangelho de São João apresenta Jesus sabendo que o Pai pôs tudo em suas mãos, que vinha de Deus e a Deus retornava, mas que diante de cada homem sente tal amor que, qual como fez com os discípulos, se ajoelha e lava os seus pés como gesto inquirente de uma acolhida inalcançável. São Paulo completa a representação lembrando a todas as comunidades o que ele mesmo recebeu, que aquela memorável noite, a entrega de Cristo chegou a fazer-se sacramento permanente em um pão, em um vinho, e converte em alimento seu corpo e seu sangue, para todos os que queiram recordá-lo e esperar sua vinda no final dos tempos, ficando assim instituída a Eucaristia. Santa Missa, então, a celebração da ceia do Senhor, na qual Jesus, um dia como hoje, na véspera da sua paixão, enquanto ceava com seus discípulos, tomou o pão. Ele quis, como em sua última ceia, ele quis que, como em sua última ceia, seus discípulos se reunissem e se recordassem dele, abençoando o pão e o vinho. Fazei isso em memória de mim. Conclui-se então o lava-pés. Recordamos, Santo Padre lavou os pés de 12 detentos provenientes de 4 diversos países, 9 italianos, 1 brasileiro, 1 da Costa do Marfim e 1 do Marrocos. Unidos como os apóstolos à volta da mesa da ceia do Senhor, vamos dirigir ao Pai Celeste a nossa súplica. Teremos agora a oração dos fiéis. Preghiamo insieme dicendo: Rezemos juntos accoglie, dizendo: Padre, la nostra preghiera. Accoglie, Pai, a nossa oração. Per il Santo Padre Francesco, successore Pelo di Santo Pietro, Padre Francisco, perché sucessore di confermi Pedro, sempre nella fede para que sempre la confirme na fé a Chiesa Igreja che que Dio Deus lhe confiou e adempia e fedelmente il cumpra suo ministero di fielmente o seu comunione. ministério de Preghiamo. comunhão. Rezemos. Per la Santa Chiesa, sparsa su tutta Pela la Santa terra, Igreja espalhada por perché sia toda a ricca terra, della para que misericordia seja del rica suo da misericórdia Signore do seu e Senhor, la infonda con abbondanza derrama su tutti gli abundantemente uomini, sobre todos os homens, specialmente sui fratelli especialmente più os piccoli, irmãos menores, sui peccatori, sobre os sui pecadores, poveri, os pobres, sui malati, os doentes, sui os carcerati, prisioneiros, sui migranti sobre os e sulle migrantes minoranze. e as Preghiamo. minorias. Rezemos. Per tutti noi, donne e uomini della Polizia Por todos Penitenziaria, nós, per il mulheres e homens personale da Polícia civile che in questo Penitenciária, pelo istituto pessoal opera nei civil que diversi trabalha nesse ambiti, instituto, per tutti i em diferentes volontari, áreas, perché por todos guardando os sempre a voluntários, colui che non è para que venuto per olhando essere sempre servito, para ma per aquele que não servire, veio para ser troviamo in lui servido, mas para l'ispirazione e la servir, grazia per un servizio encontremos sempre nele più generoso inspiração e ed graça efficace. para Preghiamo. um serviço cada vez mais generoso e eficaz. Rezemos. Per tutti noi, qui riuniti nella cena del Por Signore, todos nós aqui perché reunidos na accogliamo ceia con do Senhor, gioia para i que doni del acolhemos com Signore alegria Gesù os dons do e Senhor viviamo Jesus ogni e giorno della vivamos nostra todos vita os dias das alla nossas luce vidas del à comandamento luz nuovo do del suo novo amore, mandamento do seu amor sorretti dalla e apoiado grazia pela che ci graça comunica il suo que nos Santissimo comunica o Corpo seu santíssimo Eucaristico. corpo Preghiamo. eucarístico. Rezemos. Por todos nosotros
que salimos de nuestras tierras y venimos a Italia buscando mejores condiciones de vida para que Dios, nuestro Señor, à procura de melhores condições de vida para que Deus, nosso Senhor, nos ajude a superar as adversidades e nos permita ser semente de uma humanidade nova, que acolhe, partilha e é fraterna. Oramos al Señor. Rezemos ao Senhor. Pelos nossos companheiros mais frágeis que perderam a vida na prisão, para que o Senhor os acolha no seu abraço amoroso e faça brilhar a beatitude sobre seus rostos. Rezemos. E conclui o Santo Padre, Pai misericordioso, que no Teu Filho Jesus nos chamasse a amar até o fim, através do dom do Seu corpo e do Seu sangue, tornemo-nos testemunhas luminosas dos dons do Teu Filho, Ele que vive e reina nos séculos dos séculos. Amém. E agora passamos para o ofertório. A liturgia Eucaristia. O canto das oferendas, alguns detentos levam em procissão as oferendas para a Santa Missa. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Concedi a noi tuoi fedeli, Signore, di partecipare degnamente ai santi misteri, perché ogni volta che celebriamo questo memoriale del sacrificio del Signore si compie l'opera della nostra redenzione. Per Cristo nostro Signore. Da nossa redenção. Signore sia con voi. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto.
Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. É verdade, justa e necessária, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele, verdadeiro e eterno sacerdote, oferecendo-se a vós pela nossa salvação, instituiu o sacrifício da nova aliança e mandou que o celebrássemos em sua memória. Sua carne imolada por nós é o alimento que nos fortalece. Seu sangue por nós derramado é a bebida que nos purifica. Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos vossa glória, cantando a uma só voz. Padre veramente santo, fonte de ogni santità. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Egli in questa notte, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Adoremos o corpo de Cristo. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Adoremos o sangue de Cristo. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui, na vossa presença, e vos servir. E vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Vincenzo e todos os ministros do vosso povo. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella Lembrai-vos também speranza dos della nossos irmãos e risurrezione. irmãs que morreram na esperança da E di tutti i ressurreição defunti che si e de affidano todos alla os que tua partiram clemenza. desta vida. Ammettili a godere la Acolhei-os luce del junto tuo a vós, volto. na luz da vossa face. Di noi tutti abbi misericordia. Enfim, nós vos pedimos, Donaci di aver tende parte piedade alla de vita todos nós e eterna. dai-nos participar da Insieme vida con la eterna Beata Maria, com a Virgem Vergine Maria, e Madre di Mãe Dio, de Deus, con San Giuseppe, com os suo santos sposo, apóstolos, con gli com São apostoli José e tutti i santi che in ogni e tempo todos ti furono os que graditi. neste mundo vos In Gesù serviram, Cristo, a fim de tuo vos Figlio, louvarmos e canteremo glorificarmos la tua por Jesus gloria. Cristo, vosso Filho. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Passamos agora para o rito Il da Signore comunhão. ci ha O donato Senhor il suo Spirito. nos deu o seu Espírito. Con la fiducia e la libertà dei Confiança e figli liberdade diciamo de filhos insieme. de Deus, rezemos juntos. sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Agora, o momento do rito da paz. O abraço da paz. Como filhos e filhas de Deus da paz, se saúda com um gesto de comunhão fraterna. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês que nesse momento estão coligados através do rádio, da televisão e das nossas redes sociais. Que a paz do Senhor esteja com você. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem tens em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Santo Padre, comunga nas duas espécies e reza em silêncio que o corpo de Cristo me guarde para a vida eterna, que o sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. Temos o canto de comunhão e a distribuição da comunhão. Estamos transmitindo ao vivo, diretamente de Velletri, do cárcere de Velletri, Santa Missa presidida pelo Papa Francisco, Missa da Ceia do Senhor. Tivemos o rito do lava-pés. Durante o rito, o Papa lavou os pés de 12 detentos. O Papa nos recorda sempre que quem erra sempre pode mudar. Pela quinta vez, o Papa celebra a missa da Ceia do Senhor com a cerimônia do lava-pés em um instituto penal.
Em 2013, Francisco foi ao cárcere de menores de Casal del Marmo. Em 2015, no cárcere de Rebibbia. Em 2017, no presídio de segurança máxima de Paliano. No ano passado, no cárcere de Regina Coeli. Sua visita ao cárcere de Velletri é uma visita reservada. E segundo o programa, o Papa também encontra os detentos, os funcionários civis, os agentes penitenciários, e preside então uma celebração. A Eucarístia que é no salão do presídio. Em Velletri, nesse presídio, a contribuição do voluntariado e a centralidade do interesse na tutela dos direitos humanos, também do ponto de vista do Evangelho, é fundamental. Um dos grupos que trabalham como voluntários são os jovens da Associação Volare, que desde janeiro de 2005 são um ponto de referência de sensibilização e de informação para a comunidade civil sobre os problemas morais, sociais e humanos relativos à justiça e à segurança. Aqui os voluntários encontram, escutam, acompanham os detentos para que possam redescobrir sua dignidade de homens, disse o presidente da associação, Carlo Condorelli. Além disso, há assistência pós-cárcere dada pela Caritas. O responsável, Giorgio Innocenti, que está em contato diário com os encarcerados, revela o quanto seja sem fundamento o preconceito difuso entre as pessoas, mesmo entre os cristãos, que é impossível que quem tem errado possa mudar. Ele também evidencia a importância do abraço do Papa aos prisioneiros. É um sinal significativo para aceitá-los e fazê-los ser aceitos por toda a comunidade. São Pedro. Com o Papa, além de cardeais e bispos, concelebraram os sacerdotes da Diocese de Roma, significando a unidade da Igreja reunida em torno de seu bispo. Na sua homilia, o Pontífice sublinhou que o Evangelho de Lucas nos faz reviver a emoção do momento em que o Senhor se assume a profecia de Isaías, vendo-a solenemente no meio do seu povo. A sinagoga de Nazaré estava cheia de parentes, vizinhos, conhecidos, amigos, e outros não muito amigos, e todos tinham os olhos fixos nele. Com frequência, os evangelhos nos apresentam essa imagem do Senhor no meio das multidões, cercado e comprimido pelas pessoas que lhe trazem os doentes. Pedem-lhe que expulse os espíritos malignos, escutam os seus ensinamentos e caminham com ele. O Senhor nunca perdeu esse contato direto com o povo, disse Francisco. Sempre manteve a graça da proximidade com o povo no seu conjunto e com cada pessoa no meio daquelas multidões. Tomar atitudes espirituais apropriadas. E a primeira, recolhimento. Isaías disse
e o descentramento, abandonando o que nos é próprio, como nossos problemas e decisões, para nos abrirmos a uma realidade ainda misteriosa e que nos será revelada à medida que estivermos abertos para ela. Jesus padece e merece um amor maior do que agora sinto. Não deveremos nos fixar tanto nas dores de Jesus, por isso poderia nos distrair, mas voltar o olhar de nosso coração para o motivo de tal entrega que Ele faz de si. O amor de Deus, revelado na relação entre Pai e Filho. E nesse sentido, a cruz deverá deixar de ser um lugar de suplício e tornar-se o lugar onde brilha a glória de Deus e de onde ela é irradiada para toda a humanidade. Diferentemente da árvore do paraíso, onde o homem disse não a Deus, na árvore da cruz, o homem disse sim ao Pai. Na última ceia, lemos a entrega livre de Jesus. Na hora da paixão física, na cruz, Jesus já se entregara por completo, fazendo-se obediente até a morte de cruz, sob os sinais do pão que já havia comido e do vinho que já havia bebido, ou sob o sinal das vestes depostas para lavar os pés dos discípulos. Celebrar a quinta-feira da ceia do Senhor não se resume na celebração eucarística, mas celebrar a Eucaristia deveria ser o ápice de um dia, de uma semana que foi marcada pelo êxodo de si mesmo, pelo esvaziar-se, para permitir que o amor de Deus falasse em nós e por nós. Celebrar a ceia de Jesus significaria que me despojei de mim mesmo, não só de minhas vestes, e lavei os pés de meus irmãos, isto é, prestei a eles o serviço do amor, do perdão, proporcionando vida de acordo com as suas necessidades. Eucaristia é serviço, é partilha de dons, é partilha de vida. Nesse momento, após a comunhão, momento da reflexão, da interiorização, da reflexão, da conversa com o Senhor. E teremos agora a oração após a comunhão. Preghiamo. Ó Deus Todo-Poderoso, que hoje nos renovastes pela ceia do vosso Filho, dai-nos ser eternamente saciados na ceia do seu reino. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E teremos agora a adoração e a reposição do Santíssimo Sacramento. Jesus Eucarístico, que será depois levado até o outro altar. Isso acontece
todas as nossas comunidades, quando em procissão o Jesus Eucarístico é levado até o altar da reposição, onde se fazem momentos de vigília, de adoração e muitas realidades. Temos essa vigília que dura toda a noite. Foi levado o Santíssimo e agora nos preparamos para a conclusão da celebração prevista. Uma saudação da diretora do Instituto, a doutora Maria Donata. Signore sia con voi e con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Sempre. Il nostro aiuto nel nome del Signore. Egli ha fatto cieli e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen. E assim, com a bênção do Santo Padre, se conclui a Santa Missa. La messa è finita, andate in pace. Ed in pace o Senhor vos acompanhe. Previsa então agora uma saudação da diretora do Instituto, Casa Circondariale di Velletri. Santo Padre, l'esperienza da noi vissuta nella giornata odierna la porteremo per sempre nós carregaremos sempre conosco no nosso coração. Gostaríamos que esse dia não terminasse nunca. Nota la sua sensibilità verso gli ultimi e in particolare per i carcerati, sin dall'inizio del suo carcerados desde o início do seu pontificato. La pena del carcere è il tempo che il detenuto deve scontare per reato commesso. Il carcere è luogo di sofferenza, ma anche luogo di sofrimento, mas também de resgate. Ed è il compito di noi operatori porre in essere ogni utile iniziativa affinché ciò possa avvenire, con l'obiettivo di rendere la detenzione nella quotidianità penitenziaria più coerenti ai principi costituzionali e al recupero della centralità della persona detenuta, della sua dignità, dei suoi diritti fondamentali, per una credibile azione di recupero sociale, affinché il carcere possa diventare fucina di legalità, attraverso la costruzione di percorsi di rieducazione e di un positivo reinserimento sociale che riduca il rischio di recidiva. L'Istituto Penitenziario di Velletri, posizionato tra le aziende agricole del Veliterno, vede presente nella giornata odierna 570 persone recluse, molti dei quali di nazionalità straniera. Diversi sono i tipi di crimini commessi, così come differenti le condanne da scontare, anche se nella maggior parte dei casi si tratta di sentenze definitive per reati comuni. La struttura si compone di 2 padiglioni detentivi, di cui l'ultimo attivato nell'anno 2011. Soffre di una grave carenza di personale di polizia penitenziaria e di personale comparto funzioni centrali. La grave carenza di personale determina, con particolare riferimento al personale di polizia penitenziaria, pesanti modalità di lavoro che non sempre permettono di garantire adeguate condizioni di lavoro e di benessere organizzativo agli operatori, a cui è difficile, se non a volte impossibile, assicurare i diritti fondamentali. Il sovraffollamento è quotidiano per una capienza prevista di 411 posti. Limitate sono le risorse a disposizione per il lavoro e le iniziative trattamentali per le persone recluse. Le difficoltà riferite e le gravi criticità che quotidianamente affrontiamo non affievoliscono la passione, la professionalità, il senso del dovere, gli sforzi e i sacrifici di tutti noi operatori penitenziari nella sfida di dare un diverso significato al tempo della privazione della libertà attraverso le attività di istruzione e formazione, le attività ricreative, culturali e sportive, i rapporti con la famiglia e il mondo esterno e in particolare con il lavoro,
poiché è indubbio il ruolo che esso assume nel processo di rieducazione del condannato. Recordando também o In trabalho tal senso, de cada numerosi sono gli no sforzi processo volti non solo de all'aumento dei posti reinserção lavorativi, dos ma alla detentos. creazione di lavori qualificati con Também levando em l'acquisizione di consideração professionalità da a spendere instrução para all'esterno. que as pessoas que estão Santo dentro Padre, dessa instituição possam também servirà a sensibilizzare aprender ulteriormente uma le nova istituzioni profissão. competenti affinché siano restituite condizioni di lavoro più dignitosi per personale penitenziario. Recorda e che também il agora a lavoro diretora che gli stessi svolgono o lado também giornalmente per de quem mandato trabalha nessa costituzionale penitenciária, no non caso sia nessa vanificato penitenciária, dall'indifferenza e dall'egoismo recordando que esterno, há necessidade affinché de dar l'opera di também um trabalho risocializzazione e di digno, riscatto condições para um abbia trabalho digno. il naturale coronamento con le opportunità di lavoro, di accoglienza Fala e di também aiuto anche per le famiglie di tutti de como coloro che poder scontata la receber pena também as devono famílias dos essere detentos, riammessi enfim, nella comunità. para que possa Grazie, Santo ser Padre. também um momento de dignidade para eles. Obrigado, Santidade, pela sua presença. É a doutora Maria Donata que fala dos aspectos, dois aspectos, seja da superpopulação, mas também do trabalho que se faz e das dificuldades que encontra pelo número reduzido de funcionários. Teremos agora a entrega de alguns dons para o Santo Padre, que são dons dessa empresa agrícola, vamos dizer assim, que os próprios detentos trabalham, né, nessa empresa e produzem, seja vinho, seja também hortaliças. Agora, o presente que é o Santo Padre, uma cruz, feita também pelos detentos. Um deles agora explica o que, nesse momento, está sendo dado ao Santo Padre, que é uma cesta com várias desses produtos que são produzidos dentro desta empresa, vamos dizer assim, essa empresa agrícola. Nós estamos transmitindo da casa de detenção, Casa Circondariale di Velletri. Uma casa de detenção que foi inaugurada em 1991. Além de um departamento de semi-liberdade, a prisão é composta, como dissemos antes, por 2 pavilhões de 4 andares, um dos quais foi construído mais tarde, inaugurado em 2002, como recordou a própria diretora. Antigo pavilhão abriga no máximo 2 prisioneiros por cela, enquanto o novo acomoda no máximo 4 prisioneiros. Agora nós temos os membros da penitenciária, funcionários da polícia penitenciária, que também entregam ao Santo Padre alguns presentes. O Vaticano. Santo Padre, no final da celebração, agora vai deixar a Casa Circondariale e retornará ao Vaticano. O Papa já saudou representantes do pessoal civil, da polícia e dos detentos. Antes do início, Casa Circondariale e Padre Franco Diamanti, que nesse momento estava ali. Sim, que nesse momento estava ali. Mas não somente os detentos, os funcionários da Casa de Detenção de Velletri, junto com eles, e por esse momento vivido na Quinta-feira Santa. O Papa, como dissemos, encontrou antes os detentos, os funcionários civis, os agentes penitenciários. E também encontrou voluntários, porque sabemos que nesse instituto a contribuição dos voluntários é muito, muito importante. Assim, Santo Padre, sob o aplauso dos detentos, mas também dos funcionários da polícia penitenciária, deixa então esse salão onde nós podemos seguir com muita intensidade essa celebração eucarística da Ceia do Senhor,
Bom rito, o lava-pés do Papa. Recordamos, lavou os pés de 12 detentos provenientes dessa celebração eucarística da Ceia do Senhor. Bom rito, o lava-pés do Papa. Recordamos, lavou os pés de 12 detentos provenientes de 4 diversos países, 9 italianos, um brasileiro, um da Costa do Marfim e um do Marrocos. Vamos olhar agora para esta Sexta-feira Santa. Recordamos, o Santo Padre estará também presidindo a adoração da cruz. E à noite dessa sexta-feira presidirá no Coliseu de Roma a Via Sacra. Vatican Media, Vatican News e Rádio Vaticano estarão transmitindo ao vivo para você através das emissoras de rádio e televisão em todo o Brasil e através das nossas redes sociais. Então, muito obrigado a você. E começa assim o Tríduo Pascal. Convidamos a você de estar presente na sua comunidade, de rezar juntos neste momento tão importante para nós, cristãos e católicos. Um abraço especial a todos vocês, desejando um bom Tríduo Pascal. Dos estúdios da Rádio Vaticano, em Roma, Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Semana Santa na Canção Nova. Dia 19, às 3 da tarde, as funções da Sexta-feira Santa. Você conhece o novo lançamento da editora Canção Nova? Apresento para você meu novo livro, Frases que nos levam a Deus. 12 frases meditadas para que uma intimidade maior aconteça com o Senhor. Com caricaturas, vamos contagiando e fazendo a evangelização acontecer. Adquira pelo telefone 12 31 86 2600 ou no site loja.cançãonova.com. Eu fico encantado com tamanha imaginação. Para os índios, é sagrada. No lugar é conhecida como Lagoa Encantada. Tem em seus moradores um tesouro de grande valor. A escrita pode mudar a história de alunos como o Francisco, o Adolfo e a Isadora. Professor, inscreva-se na Olimpíada de Língua Portuguesa. Impulsione a leitura e a escrita na sua escola. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Venha viver a espiritualidade da Canção Nova. Nós temos hoje, graças a Deus, o Condomínio da Fé. More a apenas 150 metros da sede da Canção Nova. Aproveite os retiros, palestras e eventos com o máximo de conforto possível. Localizado no centro do trecho São Paulo, Rio e Minas, o Condomínio da Fé traz toda a paz que você precisa em um único lugar. Venha. Venha você também para o Condomínio da Fé. Visite o decorado. Semana Santa na Canção Nova. Dia 20 de abril, às 9 da noite, Vigília Pascal, no Santuário do Pai das Misericórdias. Por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui. Ressuscitou. Celebre a alegria pascal com o Papa Francisco, bênção Urbi et Orbi, 21 de abril ao meio-dia. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração. Você é o canal da providência em nossa missão de levar a palavra de Deus a milhares de lares. Venha evangelizar com a gente. Ajude a Canção Nova a alcançar mais pessoas, espalhando o amor de Deus. Vamos juntos evangelizar. Seja sócio por cartão de crédito. Uma forma simples, prática e segura de contribuir com a evangelização. Clube da Evangelização. Sua fé transforma vidas. O Papa Francisco nos convida a participar da grande festa de Pentecostes com uma missa toda especial. Teremos pacotes para a festividade em Roma e para outros países, como França, Medjugorje e Terra Santa, na companhia dos membros da comunidade Canção Nova e amigos.
todos participando dessa grande festa com o Papa. Saídas a partir de 3 de junho. Obra de Maria, mais que viagens, encontros com Deus. O Tríduo Pascal é memorial de um drama de amor que nos doa a certeza de que nunca seremos abandonados nas provações da vida. Papa Francisco. Eram, na verdade, os nossos sofrimentos que ele carregava. Eram as nossas dores que ele levava às costas. Na noite de Sexta-feira Santa, acompanhe a tradicional Via Sacra com Papa Francisco no Coliseu em Roma. Una-se à paixão de Nosso Senhor, meditando cada passo de Jesus até o Calvário. Via Sacra no Coliseu, desde abril às 11 da noite. Os livros são como os nossos melhores amigos. Vão conosco para todos os lugares. Compartilham dos momentos de lazer e sempre têm uma boa história para contar. Por isso, neste mês do livro, a Canção Nova preparou promoções especiais para você entrar no clima. Aproveite! Por isso, neste mês do livro, a Canção Nova preparou promoções especiais para você entrar no clima. Aproveite e confira nossas ofertas pelos canais de venda. Eita, que susto, Bia! Desculpa, é que tá chegando a Páscoa e eu vou ganhar um delicioso ovo de chocolate! Mas você sabe que ganhar ovos não é o principal, né? Claro, né, Jonas? Jesus é nossa Páscoa! Esse é o título da revista 15 de abril. E para cadastrar uma criança como sócio Kids é super fácil. E para cadastrar uma criança como sócio Kids é super fácil. Acesse kids.cançãonova.com e clique em Cadastre uma Criança. Jonas, cadê meu álbum para eu colar as novas figurinhas? Canção Nova Kids. Aqui a gente evangeliza brincando. Aqui no nosso santuário nós temos esse mosaico que representa toda a espiritualidade do santuário. Um caminho que é feito e que vai mudando de cor, de marrom vai se tornando esverdeado, azul e que chega até a estrela que representa Nossa Senhora Maria. As cores do mosaico, principalmente o manto do Pai, de marrom vai se tornando esverdeado, azul e que chega até a estrela que representa Nossa Senhora Maria. As cores do mosaico, principalmente o manto do Pai e a túnica do Pai, representam a união hipostática de Jesus, a sua divindade, no caso ali o vermelho, e a humanidade de Jesus através do azul. Dentro do nosso santuário temos ainda a figura da pomba, que representa o Espírito Santo. E a conversão que acontece de cada pessoa aqui é pela ação do Espírito Santo. E a figura principal, o Pai Misericordioso, que acolhe o Filho, e é isso que ele realiza com cada cristão e cristã, peregrino que vem aqui a este santuário. Como é importante nós termos amigos sadios e trabalhadores que ajudam a evangelizar o Brasil e o mundo. Hoje eu quero agradecer muito o Porta a Porta, porque a gente vê o crescimento do Porta a Porta. Quando você bate na porta de alguém, a pessoa olha para você, chegou o meu evangelizador. Não é uma venda, desculpe, é sim uma evangelização, que é justamente os livros que nós temos, as camisetas que nós temos, o material todo que nós negociamos para poder nos ajudar a levar Jesus para o Brasil e para o mundo. Porta a porta, firme, vamos firme, porque vocês hoje
faz parte da família Canção Nova e nos ajuda muito a fazer acontecer a nossa evangelização. Porta a porta, Deus lhe pague. Deus lhe pague por tudo que você faz. Programa livre para todos os públicos. Siamo nella Valle del Cedron, chiamata anche la Valle di Giosafá. Encontramos-nos no Vale do Cedron, também chamado Vale de Josafá. De acordo com uma tradição judaica, aqui ocorrerá a ressurreição final. Esta crença tem base no capítulo 14 do profeta Zacarias, onde se narra que quando o Messias vier, ele aparecerá no Monte das Oliveiras. O monte ficará partido em duas partes e todos que estiverem sepultados aqui serão os primeiros espectadores da ressurreição final. Tutti quelli che sono sepolti qui saranno i primi spettatori della resurrezione finale. Sappiamo che la vita è un mistero. Sabemos que a vida é um mistério. Todas as culturas sempre se interessaram na vida após a morte. É só vocês irem ao Egito e encontrarão as pirâmides, que são tumbas, o Vale dos Reis, das rainhas, dos nobres. É só vocês irem a Petra e encontrarão muitas tumbas dos nabateus. E também, se vocês forem à Síria, vocês encontrarão ali, em Palmira, túmulos belíssimos. Todas as culturas sempre estiveram interessadas na vida após a morte. Erano interessate all'aldilà. Cosa ci dice la Bibbia sull'aldilà? Abbiamo un capitolo... O que a Bíblia diz acerca do além? No capítulo 36 do profeta Ezequiel, narra-se a visão da planície de Dura, uma planície cheia de ossos. E Deus pergunta ao profeta: esses ossos poderão viver novamente? E Deus louva o profeta, chama o Espírito sopra dos quatro ventos, e todos esses ossos da planície de Dura levantam-se, ressurgem. Si rialzano, risorgono. Esse é o primeiro texto de que dispomos, cujo conteúdo, de acordo com a tradição tardia, poderia ajudar a crer na ressurreição. Que potrebbe aiutare a credere nella resurrezione. Ma i due testi espliciti che abbiamo... Temos, contudo, dois textos explícitos. Um no livro de Daniel, no trecho referente à perseguição, e o segundo livro dos Macabeus, que fala da ressurreição reservada apenas aos justos. Deus não pode permitir que o justo veja a corrupção. É assim que se desenvolve a crença da ressurreição dos mortos entre os fariseus e os essênios. La fede nella resurrezione dei morti. Depois que o primeiro morreu, levaram o segundo para a tortura. Após lhe arrancarem o couro cabeludo, perguntaram: você gostaria de comer antes que seu corpo seja torturado membro por membro? Ele, porém, respondeu na sua língua materna: não. Por isso, foi submetido às mesmas torturas do primeiro. Antes de dar o último suspiro, ainda falou: você, bandido, nos tira desta vida presente, mas o Rei do mundo nos fará ressuscitar para uma ressurreição eterna de vida, a nós que agora morremos pelas leis deles. Depois desse, também o terceiro foi levado para a tortura. Intimado, colocou imediatamente a língua para fora e apresentou corajosamente as mãos, dizendo com dignidade:
De Deus eu recebi esses membros e agora, por causa das leis dele, eu os desprezo, pois espero que ele os devolva para mim. O túmulo que vocês veem por detrás não é o túmulo de Absalão, pois é bem tardio. Esse monumento helenístico que remonta ao segundo século a.C., idêntico às tumbas que se encontravam em Petra, as tumbas dos nabateus. É um monumento. Por cima encontramos os tolos, ou, se vocês quiserem, a nefes, como é chamada na tradição judaica, a alma que se encontra precisamente naquele lugar. Viene chiamato nella tradizione giudaica l'anima che sta proprio lì. E qui abbiamo un monumento. Aqui vemos um monumento do segundo século a.C., que certamente Jesus conhecia, pois ele diz: vós matais os profetas e depois construís túmulos belíssimos para preservar a memória deles. Ricordare la loro memoria. Nel 2003, um professor Zias. E vemos um monumento do segundo século a.C., que certamente Jesus conhecia, pois ele diz: vós matais os profetas e depois construís túmulos belíssimos para preservar a memória deles. Ricordare la loro memoria. Nel 2003, um professor Zias dell'università. Em 2003, o professor Zias da Universidade Hebraica estado no templo. O que significa? Essa inscrição, estudada também pelo padre Puesh, remonta ao quarto século depois de Cristo. Isso significa que, no quarto século, existia uma comunidade monástica que tinha se desenvolvido aqui. Ela residia talvez perto do túmulo dos Benexir, preservava a memória de Simeão e talvez também a memória de Tiago, primeiro bispo de Jerusalém. Encontramos-nos, portanto, no período bizantino tardio. La zona della tomba di Bnei Gesir, che conservava la memoria di Zaccaria, padre del Battista, la memoria di... Eis o túmulo de Absalão, chamado túmulo de Absalão. É um túmulo helenístico do segundo século e à direita encontra-se o belíssimo túmulo de Josafá. Na fachada, há uma linda decoração que representa a videira, símbolo da imortalidade, da alegria que aguarda o falecido quando ele chega ao além. E a destra avete la tomba di Josafat, che è molto bella. C'è una bellissima decorazione sul frontone che presenta la vite che è il simbolo dell'immortalità, della gioia che aspetta il defunto quando arriva nell'aldilà. Qui abbiamo una bellissima tomba, a tomba dei Bnei Gesir. Aqui vemos um túmulo belíssimo, o túmulo dos Benexir. Os Benexir eram uma família sacerdotal mencionada no primeiro livro das Crônicas. Dizemos que os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos, mas também alguns sacerdotes saduceus acreditavam na ressurreição. E aqui vemos todos os nomes dos filhos dos Benexir mencionados. Vemos ainda o túmulo de Caifás e o túmulo de Jasão. Eles também sacerdotes que, com toda a probabilidade, acreditavam na ressurreição. Poi la tomba di Caifa e la tomba di Giasone, che anche loro erano sacerdoti, che credevano probabilmente nella resurrezione. Come si faceva il funerale? Quando moriva qualcuno, la prima cosa... Como se realizava o funeral quando alguém falecia? Primeiramente, própria veste com sinal de luto. Depois o corpo era lavado e posto em um sudário ou no talit. Lavato e messo in una sindone ou nel talit. Foram achados muitos pedaços de sudários, de modo especial em En-Gedi, e um sudário completo foi achado por Gibson no vale de Geinom. O falecido era frequentemente envolvido no talit, o chale de oração. Por que no talit? Porque quando o falecido aparece perante Deus, precisa de um advogado, e o único advogado que ele tem são as orações que ele rezou. Colocava-se frequentemente em cima dos olhos do falecido um objeto pesado,
como testemunha as moedas achadas em muitas tumbas e também nos crânios, seja em Jericó, seja no Dominus Flevit, seja ainda em outras tumbas da área. Un oggetto pesante, perché sono stati trovate in parecchie tombe, anche nei crani, monete, sia a Gerico, sia a Dominus Flevit e in altre tombe della zona. Alcuni hanno pensato che era l'uso ellenistico di mettere Alguns pensaram sia a Gerico, sia a Dominus Flevit e in altre tombe della zona. Alcuni hanno pensato che era l'uso ellenistico di mettere Alguns pensaram que fosse o hábito helenístico de se colocar uma moeda na boca do falecido para ele pagar Caronte, que o conduziria ao além, atravessando o rio. Mas a literatura rabínica contém outra explicação no livro do Zohar, que remonta à Idade Média. O livro explica que é preciso fechar os olhos do falecido, pois enquanto seus olhos não estiverem fechados a esse mundo, ele não vai poder abrir os olhos ao além. Finché i suoi occhi non sono chiusi su questo mondo, non può aprire gli occhi sull'aldilà. E poi nelle tombe sono state trovate moltissimi piccoli vasi chiamati unguentari. Nos túmulos foram achados ainda muitos pequenos vasos chamados de unguentários, onde se colocavam perfumes. O corpo era depositado geralmente em um lóculo e depois de um ano o filho tinha a obrigação de recolher os ossos do falecido. Assim fazendo, o filho se tornava impuro, mas era preciso que logo após isso ele passasse pelo banho ritual, no Migev. Muitos túmulos possuíam o canto que vocês veem, com uma banheira que providenciava a purificação. Nelle tombe c'è un piccolo angolo con una vasca che permette la purificazione. Portanto, depois de um ano, recolhiam-se os ossos para colocá-los em pequenas caixinhas de pedra ou de argila, chamadas ossuários, nas quais se escrevia frequentemente o nome do falecido. No Dominus Flevit, foram achadas muitas caixinhas parecidas com inscrições. Aquela de Simão Bariona, inclusive, existe um homem chamado Simão, filho de Jonas. E ainda muitos deles eram prosélitos. Também, no Dominus Flevit, há muitas inscrições de mulheres prosélitas. Un uomo che si chiama Simone, figlio di Giona. E poi molti di questi erano proseliti. Abbiamo anche al Dominus Flevit parecchie iscrizioni di donne che erano proseliti. Quindi generalmente lo stesso giorno della morte il morto veniva deposto qui nell'oculus. Portanto, em geral, no mesmo dia da morte, o falecido era deposto aqui no lóculo. Os familiares permaneciam no velório durante uma semana e, na época de Jesus, também tinham que pagar uma prédica, que cantaria a vida e os milagres do falecido. Era obrigatória a presença de uma dessas prédicas, profissão muito conhecida na antiguidade, em função da celebração da vida do falecido. Cantaria a vida e os milagres do falecido. Era obrigatória a presença de uma dessas prédicas, profissão muito conhecida na antiguidade, em função da celebração da vida do falecido. Praticamente di avere una di queste prefiche, che era una professione ben nota nell'antichità, per celebrare la vita del defunto. 30 dias depois, realizava-se outro encontro. Geralmente, diante dos túmulos, há um quintal com bancas, o que permitia a família se reunir. Um ano depois, realizava-se mais um encontro com as orações dos mortos. Di nuovo, un anno dopo la morte si faceva l'ultimo raduno con le preghiere dei defunti. I 7 primi giorni i parenti erano dispensati di dire... Nos primeiros 7 dias, os parentes eram isentados da declamação do Shomá, das orações, pois eles tinham outro modo de rezar, fazendo ação de graças a Deus, justo juiz. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome dele, como dizia Job. Qui abbiamo un'altra tomba, chiamata la tomba di Zaccaria. Aqui vemos outro túmulo chamado Túmulo de Zacarias, que remonta claramente ao 2º século a.C. De acordo com a tradição, aqui foi sepultado Zacarias, filho de Jeoiada, morto pelo rei Joás. Encontramos-nos no século IX. Parece impossível. Mais um túmulo helenístico, típico, com a Nefesh, a pirâmide por cima. Abbiamo una tomba ellenistica tipica
con la nefesh, la piramide sopra. Sotto abbiamo un'altra tradizione che vuole localizzare qui la tomba di Giacomo. Deparamos-nos mais abaixo com outra tradição. De acordo com ela, aqui estaria localizado o túmulo de Tiago, irmão do Senhor, que foi o primeiro bispo da comunidade judaica cristã de Jerusalém. Eusébio de Cesareia, que menciona Egésipo, nos narra que certo dia de peregrinação os hebreus pediram ao chefe da comunidade dos judaico-cristãos, Tiago, irmão do Senhor, que convencesse os hebreus a seguir a Moisés em vez de Jesus. Tiago reuniu sua comunidade inteira e disse: "Não, vós teneis que seguir a Jesus, pois Jesus cumpre a mensagem de Moisés." Os hebreus enfureceram-se e lançaram Tiago abaixo do pináculo. Di Mosè al suo adempimento. Gli ebrei sono arrabbiati e l'hanno precipitato dal pináculo. E conforme a tradição, ele se encontraria sepultado aqui. Aqui é um túmulo de família. Como vocês veem, a entrada foi esculpida na rocha. Com certeza havia uma porta, uma pedra redonda. Vocês certamente recordam a frase proferida pelas mulheres que vão ao sepulcro de Jesus na manhã de Páscoa. Quem nos há de remover a pedra da entrada do sepulcro? De fato, devia-se sempre fechar os túmulos. Dentro, vamos ver 6 lóculos. In ogni di questi loculi mettevano un morto. Più tardi, colocava-se um morto em cada um desses lóculos. Mais tarde haverá outro tipo de túmulo, com arcosóleo. O túmulo de Jesus era do tipo com arcosóleo, onde o falecido era colocado em uma banca embaixo de um arco. À esquerda vemos uma cisterna grande. Em muitas dessas tumbas há sempre um migev. Os hebreus que vinham às tumbas tornavam-se impuros, e assim que saíam, tinham que mergulhar para se purificar. Tuffarsi, purificar-se. Na Bíblia sabemos pela Bíblia que o homem é um peregrino nessa terra. És pó, e ao pó voltarás. E per questo l'ebreo vuole essere sepolto normalmente nella terra. É por isso que o hebreu normalmente quer ser sepultado na terra. O judaísmo não aceita a cremação achando a falta de respeito ao corpo. O corpo é chamado a ser glorificado. O que significa o corpo glorificado? O grão de milho é lançado à terra e dele brota uma espiga. Esse é o corpo glorificado. A tradição judaica narra que quando o corpo ressurgir, sua feição será idêntica à do corpo sepultado. Quando risorgerà sarà identico al corpo come era qui. Un anno dopo venivano a raccogliere le ossa. Um ano depois, os parentes vinham recolher os ossos nas caixas, os ossuários, e esses ossos aguardavam a ressurreição. Foi a fé na ressurreição que deu origem a essas grandes celebrações sepulcrais. Abbiamo nel Talmud un trattato speciale su... No Talmud, há um tratado especial sobre o modo de se fazer os túmulos, o Tratado Semahot, que significa as alegrias. Mas, na realidade, trata-se do luto, da distância exata de cada coque, cada lóculo. E ao lado, há um pequeno lugar reservado à recolhida dos ossos antes de se colocá-los nos ossuários. Aqui vemos mais um lugar onde se recolhia a água para a limpeza e a purificação na saída desse túmulo. Un piccolo posto dove l'acqua veniva raccolta per purificarsi, per lavarsi quando si usciva da questa tomba. Siamo qui di fronte a una bella tomba
que appartiene alla famiglia di Erode. Encontramos-nos aqui diante de um bonito túmulo que pertence à família de Herodes. O próprio túmulo de Herodes está situado ao sul de Belém, em Herodion, mas aquele que vemos aqui é da família de Herodes. Ele possui 3 características lindas. Antes de mais nada, vemos a pedra que fecha a entrada da tumba. Essa pedra lembra justamente a pergunta das mulheres: quem nos há de remover a pedra da entrada do sepulcro, quando elas vêm levar os perfumes na manhã da Páscoa? Em segundo lugar, aqui em frente há um lindo quintal. Muitos túmulos têm um quintal, às vezes com bancas que permitem à família de se reunir. A vida é uma dádiva e Deus repropõe isso. Portanto, o nome e a vontade dele devem ser respeitados. E Dio riprende questo, quindi il suo nome e la sua volontà deve essere fatta. Terza caratteristica, questa tomba si trova in un giardino. Anche nel Vangelo di Giovanni si dice che la tomba di Gesù stava in un giardino. A terceira característica é o fato desse túmulo se encontrar em um jardim. Também no Evangelho de João, o túmulo de Jesus se encontra em um jardim. Na tradição bíblica, o jardim recorda o jardim do Cântico dos Cânticos, onde o noivo encontra a noiva. A morte é uma experiência difícil e, portanto, os hebreus procuraram interpretar a experiência difícil da morte à luz da Escritura. O que é a morte? É a entrada no quarto nupcial. A Bíblia inteira não é senão a história da aliança de Deus que entra em comunhão com o seu povo e os profetas. Jeremias e outros profetas, como Oséias, quando falam da aliança, comparam-no ao casamento, às núpcias. Portanto, morrer significa entrar no quarto nupcial, justamente para se recordar do jardim do Cântico dos Cânticos. A Bíblia inteira não é senão esse grande mistério nupcial. Chegou a hora das núpcias do Cordeiro, e Jerusalém tem que se enfeitar para acolher o Cordeiro, que é a luz da Jerusalém Nova. Questo grande mistero nuziale. Sono giunte le nozze dell'agnello. Gerusalemme si deve fare bella per accogliere l'agnello, che è la luce della Gerusalemme Nova. Quindi di nuovo vediamo qui una tomba di una famiglia molto ricca. Então vemos aqui novamente o túmulo de uma família muito rica. Os pobres eram provavelmente enterrados. Com o exemplo clássico, há o cemitério de Qumran, onde foram achados 1.200 túmulos, muito pequenos, contudo simples, sem tesouros escondidos. Ao contrário, aqui vocês veem uma bela família rica que podia se permitir um túmulo entalhado na rocha em um jardim, com uma pedra para fechar a entrada. E dentro encontramos novamente túmulos com arcosóleo, onde o falecido era colocado em uma banca. O falecido era envolvido no seu talit, no seu chale de oração, pois o único advogado que teremos quando estivermos diante de Deus serão as orações que tivemos rezado nessa vida. L'unico avvocato che avremo quando saremo davanti a Dio sono le preghiere che abbiamo fatto in questa vita. Depois do sábado, Maria de Magdala, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos para ir ungí-lo. De manhã bem cedo, no primeiro dia da semana, vieram ao sepulcro ao sol raiar. Diziam entre elas: quem nos há de remover a pedra da entrada do sepulcro? Levantando o olhar, elas repararam que a pedra já tinha sido feita rolar, apesar de muito grande. Assim que entraram no sepulcro, viram um jovem sentado à direita, vestido com uma veste branca, e ficaram apavoradas. Mas ele lhes disse: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus Nazareno. Ele não está aqui, pois já ressuscitou. No ano de 2018, mais de 1,5 milhão de peregrinos cantaram uma canção nova. Vieram de caravana, sozinhos, trazendo a família, com os amigos, de carro, avião, moto, a cavalo e por aí vai. Para muitas dessas pessoas, conhecer a canção nova era um verdadeiro sonho.
Algumas trouxeram dores e foram consoladas. Outras trouxeram alegrias e aqui louvaram ao Senhor. Diversas apresentaram seus impossíveis e alcançaram milagres. A Canção Nova é esse lugar de oração, de experiência com Jesus Cristo e seu Santo Espírito. Muitos ousam dizer que aqui é um pedacinho do céu. Venha você também fazer essa experiência nesse ano de 2019. O cristão, se realmente se deixar lavar por Cristo, se deixar que Ele o despoje deveras do homem velho para caminhar numa vida nova, mesmo permanecendo pecador, já não pode ser corrupto. Somos pecadores, mas não corruptos. Já não podemos viver com a morte na alma, nem sequer ser causa de morte. Papa Francisco. Água que refresca no verão, que calor. Água de janeiro a dezembro, o dia inteiro. Na escola, no trabalho, no final do campeonato. Totalmente refrescante pra mãe que tá gestante. Pra saúde da criança, do vovô e da vovó. Água, Canção Nova, mansão nova, mais pureza em sua vida. Água, Canção Nova, mais pureza em sua vida. Água, Canção Nova, mais pureza em sua vida. Eu estou como missionária na TV Canção Nova há 15 anos. Comecei na missão de Brasília, do Distrito Federal, com muitos desafios, mas também com muitas graças, vendo a vontade de Deus. E para mim, eu consigo tocar naquilo que a TV Canção Nova faz, no povo que manda o e-mail, que eu recebo uma carta e que eu leio, aquilo que, uma palavra que a pessoa precisava ouvir naquele momento, um apresentador falou. O que mais fica forte no meu coração, que não foi um ou dois e-mails ou cartas que eu recebi, de pessoas que estavam mesmo a praticar um suicídio. E através daquele programa, Deus falou com a pessoa, Deus tirou isso do coração da pessoa. Então isso para mim é uma alegria muito grande, é uma alegria saber que eu estou através de uma direção ou de uma produção de um programa, entrando na casa daquela pessoa. Que Deus está entrando na casa daquela pessoa. Que Nossa Senhora, através do terço mariano, que Jesus misericordioso, através do terço da misericórdia. Hoje, eu trabalho no Amor Vencerá, no Direção Espiritual, e cada e-mail que eu leio, cada carta que eu pego nas minhas mãos, as pessoas ali colocam a vida delas, porque elas confiam na gente. E por que elas confiam? Porque elas sabem que aqui tem Deus. Elas sabem que aquela TV tem Deus, que é o que nós temos para oferecer para as pessoas. O que nós temos para oferecer é Deus. Então, esses 30 anos de TV Canção Nova, eu não tenho dúvida como vontade de Deus. A TV Canção Nova é a vontade de Deus, nascida do coração do Padre Jonas, e através do Padre Jonas nasceu também no nosso coração. Por isso que nós amamos estar ali na TV, levar Deus para as pessoas, porque é a vontade dele. E nós estamos aqui para cumprir a vontade de Deus. Programa livre para todos os públicos. Glória, glória.
É muito bom estar com você que sempre está ligadinho na TV Canção Nova. É o Deus Proverá, chegando até a sua casa. Programa que vai trazendo sempre os bastidores da Canção Nova, o que acontece aí por trás das câmeras. Prazer enorme estar com você. Eu sou Paula Guimarães, missionária da Canção Nova. Junto comigo tem uma equipe aqui. Deus abençoe a cada um da equipe da TV Canção Nova, nos bastidores, a nossa direção, a produção. Preparou com muito carinho esse programa. E hoje nós vamos conferir muita coisa boa. Hoje a gente vai visitar dos braços aqui da Canção Nova, que é a área social. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho da Companhia de Artes. Na verdade, um testemunho dessa Companhia de Artes que tem feito há muitos anos já diferença na vida de muitas crianças aqui da nossa cidade, da nossa região. E você que é sócio da Canção Nova, que patrocina essa obra, tem tudo a ver com isso. Você que é telespectador, recém-chegado à nossa programação, vai entendendo que a Canção Nova, ela sobrevive com a ajuda de todos nós. Mas antes da gente começar a mostrar coisa boa, eu vou trazer algo que é mais importante para a nossa vida. Vou convidar, nós estamos na Semana Santa. Primeiro, convidar você para vir para cá, para a Canção Nova. Nossa equipe de eventos preparou um evento maravilhoso, um dos melhores do ano para nós, que é a Semana Santa. A liturgia da nossa igreja católica na Semana Santa tem uma particularidade especial. É rica, rica, rica mesmo em espiritualidade. Cada dia é muito especial. Então você aqui da cidade, da região, está assim impedível. E para quem é um pouquinho mais de longe, se programe, dá uma passada aqui, traz a família, os filhos. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Entra no site eventos.cançãonova.com, eventos.cançãonova.com, e lá você descobre toda a programação, não só da Semana Santa, mas também de todo o ano na Canção Nova. Tem quinta-feira de adoração, tem final de semana, tem aprofundamento. Você encontra o melhor dia para vir para cá. O que eu trago de melhor aqui no programa é a palavra de Deus. Quero agradecer ao Bruno, aqui, nosso produtor, separou uma palavra muito linda que eu gostaria só de trazer como ela mesma vai falar e vai trazer para vocês. Esperança. Está em 2 Coríntios, capítulo 4, o versículo começa no 16. Atento aí, olha a palavra de Deus. Ela é viva e ela é atual. Ela pode transformar no dia de hoje o nosso coração e aquilo que você está vivendo. Por isso, não desanimamos. Mesmo se o nosso físico vai se arruinando, o nosso interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia. Com efeito, a insignificância de uma tribulação momentânea acarreta para nós um volume incomensurável e eterno de glória. Isso acontece porque miramos as coisas invisíveis e não as visíveis. Pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então é a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. E o subtítulo dessa palavra é A Esperança do Apóstolo. Nós somos discípulos de Jesus. E todos os dias enfrentamos árduas batalhas, cada um na sua luta, né? Cada um na sua batalha. E como faz, Paula, para a gente não perder a esperança? Nós não miramos as coisas passageiras. Nosso olhar precisa estar fixo no Senhor. E essa palavra linda aí é para a gente não desanimar, mesmo que as coisas vão arruinando até o nosso corpo, o nosso físico, mas as nossas forças vão se renovando dia, viu? Deus abençoe você, a situação em que você está vivendo. E hoje, no texto da Divina Providência, que nós vamos rezar no finalzinho, vou colocar você, a sua família, a sua casa, as suas intenções, tá bom? Vou deixar um e-mail para você, que você pode também deixar a sua foto para a gente. Produção, deusproverá, @cançãonova.com. Produção, deusproverá, @cançãonova.com. E no próximo programa a gente traz as fotos da sua família, sua foto, para a gente rezar, tá bom? Mas nesse texto já vou rezar pelas suas intenções. Combinado? Vamos lá?
Olha, hoje nós vamos conhecer o testemunho de uma missionária muito especial aqui na Canção Nova. O nome dela é Sidna e ela é professora na Companhia de Artes da Canção Nova. Essa Companhia de Artes, ela tem um dos projetos que faz parte da Rede de Desenvolvimento Social Canção Nova. E a gente vai trazer daqui a pouquinho para vocês o VT da Sidna. Só quero dizer que essa Companhia de Artes, ela é mantida por você que é sócio. Atenção, você que é sócio. Olha só, quero agradecer, antes dele entrar, o VT, agradecer a todos os nossos sócios colaboradores que estão participando da ação Palavras que Curam. Muita gente já está entrando conosco nesta, manda lá no Sorrindo para a Vida, o programa que eu apresento todos os dias, também na TV Canção Nova, de manhãzinha. Tem reprise às 11 da noite, pela TV Canção Nova. E muita gente perguntando, Paula, como faz para eu participar? Você que ainda não sabe, você que é sócio, é super fácil. Sócio já está acostumado, né? Tem o boleto da manutenção, você faz a sua doação todos os meses, não tem valor estipulado. E como todo mês o sócio carinhosamente acaba fazendo seu algo a mais, Canção Nova sempre fica pensando como nós podemos fazer para agradecer. É um presente que está indo para você e já vai estar disponível para quem estiver fazendo seu algo a mais nesse boleto extra no valor mínimo de R$20. Ele é no site palavrasquecuram.cançãonova.com, palavrasquecuram.cançãonova.com. Já fica disponível em 72 horas, depois que você participou aqui da ação. Fica disponível o quê, Paula? Essas palestras lindas que o Padre Bruno, Padre Adriano Zandoná, Alexandre e Dunga já colocam à nossa disposição. Quais os temas? Ansiedade e depressão, vícios, força para a caminhada do cristão. Então, ninguém pode ficar de fora, tá bom? Então, você que quiser participar, ainda não é sócio, liga pra gente que o pessoal explica. 12-3186-2600. Quem é sócio já participa, já vai ter presente esse mês. palavrasquecuram.cançãonova.com. Agora sim, a gente vai lá para a Companhia de Artes, vamos ouvir esse testemunho. Vidas que estão sendo salvas pela evangelização que você acredita, sócio. Vamos lá. Para mim, primeiramente, eu vejo como um presente de Deus e uma missão, principalmente porque hoje eu sou voluntária aqui na Companhia de Artes, sou missionária da comunidade Canção Nova, trabalho lá na TV dentro do projeto da M Almas. Estar aqui na Companhia de Artes, para mim, primeiramente, é um presente de Deus e segundo, é uma missão de salvar almas. Muito mais do que vir aqui aplicar uma atividade, uma técnica do balé ou uma apresentação, uma dança, para mim eu vejo como um grande instrumento de evangelização, porque hoje meu campo de missão hoje na TV é no Daime Almas e aqui na Companhia de Artes, estando hoje dentro da comunidade como missionária, além do que eu faço lá, vim aqui 2 vezes na semana, para mim é um presente de Deus, porque é uma missão, é uma evangelização, porque eu não chego aqui simplesmente para dar uma aula. Eu toco em histórias, em vidas. Quantas e quantas vezes as crianças elas chegam aqui, partilham como elas estão, uma vai ajudando a outra e a gente vai convivendo, tendo um diálogo. Então, para mim, estar aqui na Companhia de Artes hoje com cada uma delas é uma missão e é uma evangelização. E um dos outros motivos também é que eu sinto muita presença de Deus. Muitas vezes eu desço a ladeira, aqui em Cachoeira tem tantas ladeiras, no calor, às vezes é difícil, porque o meu trabalho na TV é muito intenso, então eu tenho que largar tudo lá para vir aqui e dar o meu algo a mais para elas. Uma das coisas que mais me motiva é ver, assim, o presente de Deus que elas são na minha vida. Sem palavras, cada olhar, cada gesto, cada sorriso e
Aqui mesmo hoje eu estou com um gesto de carinho, né? De uma delas que chegou, sempre elas chegam com uma cartinha: tia, eu te amo, tia, você me ajuda. Né, elas chegam, às vezes, a gente sempre costuma iniciar a aula com a oração e às vezes na agitação eu acabo esquecendo, elas apontam assim: tia, hoje a gente não vai rezar. Então também muito mais do que ensinar um passo, uma dança, é uma missão, é uma evangelização, eu dar o meu algo a mais, nos dons que Deus me deu, eu também poder partilhar com essas crianças também que têm sonhos. Nunca podemos deixar de sonhar. Tá aí, vocês viram? Olha só, o trabalho nessa área social é super importante. Quero mandar um beijo para a Sidna, para toda a equipe da Companhia de Artes, que eu acompanhei durante muitos anos e fui vendo quantas crianças, até as minhas já passaram, hoje elas estão adolescentes, já passaram pela Companhia de Artes, já fizeram seu balé, já passaram ali pelo trabalho social da Canção Nova. E quero agradecer a Sidna, que deu esse exemplo para nós, de realizar o seu algo a mais. Além de todo o trabalho, ela hoje está na direção aqui do Deus Proverá. Ela também não escondeu os seus talentos e também coloca como professora de balé ali, ajudando as crianças a se entreterem. Um dia eu fui aqui em uma das obras sociais da cidade, não é da Canção Nova, um lar de crianças, e eu já contei num especial de campanha, conto aqui para você que está pelo Deus Proverá. E eu fiquei super emocionada de ver no quadro que tem diariamente ali da casa onde acolhe as crianças, e estava escrito assim uma agendinha para aquelas crianças, e eu via que a alegria daquelas crianças é saírem muitas vezes daquela casa e ir para as nossas obras sociais. Não só a obra social que é a Companhia de Artes, mas tantas outras obras que a Canção Nova tem, a Rede de Desenvolvimento Social. Ela tem o CAC, o Centro de Atendimento Comunitário, com várias oficinas, gente, de costura, de esporte para idoso, de cabelo, maquiagem, olha, um monte de coisa que acontece ali no CAC, isso para as famílias e também para as crianças. Como essas crianças são atendidas ali. A alegria delas é poder fazer um curso de computação e, de vez em quando, aqui no Deus Proverá, sempre a gente vai trazer para você essa realidade. Você que é sócio, às vezes nem sabe, né? Você ajuda a Canção Nova, ajuda a evangelização dela e nem sabia que a Canção Nova tem obra social. Tem sim, a gente vai mostrar aqui. É uma prestação de contas da Fundação João Paulo II, da Canção Nova, para você que ajuda. Quando você ajuda o projeto da Em Almas, quando você participa como sócio, você ajuda muitas famílias aí, viu? Um beijo para cada um que trabalha nessas obras sociais da Canção Nova e dão um show. Outra coisa boa, eu queria lembrar, eu vou publicar nas minhas redes sociais. Ontem mesmo, fui em viagem a trabalho e passando por um restaurante na estrada, na Carvalho Pinto, aqui do estado de São Paulo, essa estrada, tinha um restaurante, gente, tinha água Canção Nova lá. Fiquei encantada, claro, tirei foto, né, para publicar, porque a gente tem que divulgar, né? E fiquei feliz. No final de semana também fui em uma outra cidade, em Guaratinguetá, lá no bairro do Gomeral, aliás, um beijo para todo mundo lá. Tinha água Canção Nova também no restaurante. Fiquei feliz demais. Essa água é para quem vem a Cachoeira Paulista, nos nossos eventos, você pode levar para sua casa, tá? E para quem é aqui da região sudeste, tem sua pousada, seu comércio, pode distribuir. Por causa do frete, gente, claro que não fica viável em outras regiões do país. Mas para você tirar a dúvida, Paula, eu quero água na minha cidade, quero água Canção Nova na minha cidade, como é que eu faço? Vou te dar 2 caminhos. Um é o e-mail, contato@aguacançãonova.com, contato@aguacançãonova.com, tá? Para você que é distribuidor, que tem um comércio, quer distribuir na sua pousada, no seu hotel a Água Canção Nova. Ou, para você que quiser tirar dúvidas, 12 3186 2100.
12-3186-2100. Mas a Canção Nova tem água? Sim, gente, ela tem água. Porque pertinho daqui, uma fazenda ao lado, né, da Canção Nova, brotava água. Eu lembro, a gente passava com um carro assim, atravessando a rodovia Presidente Dutra, tinha água, até que foi visto ali que realmente uma mina, e foi todo o processo para legalizar, e hoje uma água com uma fonte maravilhosa, com pH especial, viu, gente? pH 25 graus, 7,64. Quem entende de água vai entender o que eu estou falando. Faz super bem para a saúde, então já está aí divulgado para você, tá bom? Um beijo carinhoso para quem está levando para sua casa. Quando você vier ao evento, nas nossas barracas aqui, no evento dá para você levar para casa, tem até tipo uma sacolinha assim, meio de papelão, com 6 garrafinhas dá para você levar para casa também, tá bom? Leva, porque também você vai estar ajudando a Canção Nova. Quero aproveitar aqui o Deus Proverá, o Deus Proverá de hoje, para divulgar também os materiais de evangelização da Canção Nova. A missão da Canção Nova é evangelizar, e tudo que nós pudermos fazer para que o seu coração se encha de esperança, retome a sua fé, enche a sua casa de coisa boa, a gente vai fazer. E nós estamos até nessa semana com uma promoção, quero convidar você a ir na loja, até 50% de desconto em vários produtos, tá? Nessa semana de evangelização da Semana Santa. Corre lá, loja.cançãonova.com ou liga pra gente, 12-3186-2600. Até mandar um beijo para os nossos evangelizadores porta a porta. Posso mandar um beijo para eles? Ah, vocês são demais. São aqueles que distribuem os nossos materiais de evangelização. Olha só, abri até na página do livro aqui. Olha a quantidade de materiais que tem o evangelizador porta a porta. Beijo para você que é evangelizador. Tudo isso está disponível online, loja.cançãonova.com, ou então você pode se tornar um evangelizador porta a porta com a gente e ganhar 27% daquilo que você vender fica para você, tá bom? E esses próximos meses, atenção evangelizador, você vai estar recebendo na sua casa essa cartinha colorida, cada mês vai ter uma cor, com uma missão para você que é nosso evangelizador porta a porta. Atenção, fique esperto aí, tá bom? A cartinha vai dizer o que é. Então, um beijo para você. Para você que quiser se tornar um evangelizador, é só ligar. 12-3186-2600. Combinado? Vamos rezar o texto? Bora rezar? Bora rezar. Eu vou pegar aqui meu texto. Convido você que está em casa também a fazer isso. Pegar o seu terço, é rapidinho, a devoção é super rápida, o terço é rapidinho, mas o nosso coração se volta totalmente para Deus nas nossas intenções. É colocar fé, coloca mais fé, respira fundo aí, seja o que for que você esteja vivendo, vamos passar pelo coração de Deus, Ele vai nos dar ânimo para vencer as batalhas. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira coisa que fazemos é professar a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nas contas maiores, você fala assim comigo: Mãe da Divina Providência, providenciai. E nas menores, Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Fácil, né? Então vamos rezar comigo. Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. 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 Deus provê, Deus proverá,
sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Mãe da divina providência, providenciai. Lembre aí a sua intenção, coloque no coração de Deus. São seus filhos? É seu esposo? É sua família? Qual é o seu pedido? Vamos confiar? Mãe da divina providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. 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 Mãe da divina providência, providenciai. Viu como é fácil o texto? Dá para ensinar as crianças, né? Mãe da divina providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. 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 Mãe da divina providência, providenciai. Nesse mistério, quero colocar todos que pedem oração aqui para a Canção Nova e ligam no nosso call center. Quero colocar sua família. Mãe da divina providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. 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 Último mistério, quero colocar os desempregados. Você que tem batido de porta em porta pedindo que o Senhor abra uma esperança aí para você. Vamos rezar juntos por todos em intercessão. Mãe da divina providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Deus proverá, Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Mãe da divina providência, providenciai. No finalzinho desse texto, nós rezamos essa oração a Maria. Reze aí com a gente. Vinde Maria, chegou o momento, valei-nos agora e em todo tormento. Mãe da providência, prestai-nos auxílio,
no sofrimento da terra e no exílio. Mostrai que sois mãe de amor e de bondade, agora que é grande a necessidade. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito bom estar com vocês, comemorando, gente, 30 anos dessa televisão, hein? 30 anos. Desses 30, 25 eu conheço a TV Canção Nova e trabalho aqui. Tenho a honra, assim, o privilégio e a gratidão a Deus de poder fazer parte da família Canção Nova. Obrigada a você que é sócio, que ficou com a gente, você telespectador também, que está conhecendo a nossa programação. Lembre sempre, a Canção Nova é o grande santuário do Pai das Misericórdias e ela é mantida por todos nós que a amamos e entendemos a importância. A gente conta com você. Fica aí com a programação da Canção Nova, aproveite a Semana Santa muito bem e a gente se encontra no próximo Deus Proverá. Tchau! Reze conosco a novena à Divina Misericórdia. De 19 a 27 de abril. Fique atento aos horários. Jesus disse a Santa Faustina, através dessa novena concederei às almas toda espécie de graças. Não perca na TV Canção Nova. Rezaremos juntos. Eu fico encantado com tamanha imaginação. Para os índios, é sagrada. No lugar é conhecida como Lagoa Encantada. Tem em seus moradores um tesouro de grande valor. A escrita pode mudar a história de alunos como o Francisco, o Adolfo e a Isadora. Professor, inscreva-se na Olimpíada de Língua Portuguesa. Impulsione a leitura e a escrita na sua escola. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. A Quinta-feira Santa e o seu significado para nós cristãos. Para falar sobre este dia, que eu converso com o Frei Fábio Inácio. Frei, Quinta-feira Santa, início do Tríduo Pascal. Hoje a igreja começa então a grande celebração do Tríduo Pascal. Para nós é uma grande celebração também porque é celebrada em 3 dias. Então o Tríduo Pascal começa com a celebração da Quinta-feira Santa. É uma celebração que não se encerra no dia de hoje, uma celebração que continua amanhã com a Sexta-feira Santa e termina no Sábado Santo com a Vigília Pascal. Por isso a gente pode prestar bastante atenção que a celebração de hoje ela não termina. Nós temos a reposição do Santíssimo, onde a gente faz a vigília eucarística, e a bênção final da celebração de hoje, ela acontecerá somente no Sábado Santo com a Vigília Pascal. Então nós temos aqui o centro da nossa fé, o centro da nossa liturgia cristã celebrada nesses 3 dias na grande celebração pascal. Hoje é um dia que a igreja celebra alguns sacramentos, não é isso, Frei? Isso. Na celebração da Quinta-feira Santa, de modo geral, pela manhã, na maioria das dioceses, os bispos reunidos com o seu clero local faz também a bênção dos santos óleos, ou chamada missa do crisma. Então, com esses óleos santos, que ao decorrer de todo o ano litúrgico, serão ungidos em todos os sacramentos da Santa Igreja. Jesus lavou os pés dos seus discípulos e hoje esse gesto é repetido nessa celebração. Qual o seu significado? A celebração de hoje, ela tem um principal foco no amor. É um amor que é a total doação. Jesus Cristo lava os pés num gesto de humildade e de serviço. O Evangelho de São João, por exemplo, retrata essa passagem, sobretudo no serviço. Aquele que faz, aquele que lava, aquele que mostra como fazer, nos deixa também esse grande sinal, esse grande exemplo para fazer como ele. Ou seja, Jesus fez por primeiro, ele nos ensinou, ele nos deu exemplo para que nós, depois dele, façamos o mesmo. Obrigada, Frei, pela sua participação. Amanhã volto com mais informações.
De Jerusalém, Danúbia Gleiser, vamos juntos evangelizar? A seguir, acampamento de Semana Santa. Por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, ressuscitou. Celebre a alegria pascal com o Papa Francisco, bênção Urbi et Orbi, 21 de abril, ao meio-dia. O cristão, se realmente se deixar lavar por Cristo, se deixar que Ele o despoje deveras do homem velho para caminhar numa vida nova, mesmo permanecendo pecador, já não pode ser corrupto. Somos pecadores, mas não corruptos. Já não podemos viver com a morte na alma, nem sequer ser causa de morte. Papa Francisco. Na Sexta-feira Santa, acompanhe a celebração da Paixão do Senhor com o Papa Francisco, ao vivo da Basílica de São Pedro, no Vaticano. A Igreja no mundo inteiro se prostra em adoração à Santa Cruz de Nosso Senhor, em razão de sua entrega total à vontade do Pai. Celebração da Paixão do Senhor, 19 de abril, ao meio-dia, ao vivo, direto do Vaticano. Deus, volta pros braços do Pai, Ele te espera e quer te dar vestes novas. Volta, volta pro amor de Deus, volta pros braços do Pai, Ele te espera e quer te dar vestes novas. Segura-se ainda na palma. Quero saudar você que nos acompanha agora pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Hoje, mais do que uma quinta-feira de adoração na Canção Nova, é Quinta-feira Santa, dia de sermos acolhidos por esse Deus que nos convida à oração, à vigilância, também a servirmos uns aos outros, como nós vamos celebrar no Lava Pés ainda nesse dia, dia da instituição da Eucaristia, mas dia também de sermos acolhidos por esse Deus que é bom, que nos deu seu Filho para nos salvar. Em louvor a esse Deus, começando essa tarde de Quinta-feira Santa, cantemos: o Senhor é bom. O Senhor é bom, bom para com todos nós. Só Ele é bom. O Senhor é bom, bom para com todos nós. Bem bonito, quero ouvir você cantando: o Senhor é bom, vai. O Senhor. Sim, o Senhor é bom para com todos nós. O Senhor é bom, bom para com todos nós. Na sua bondade Ele deu o seu Filho amado, deu o seu Filho amado para nos resgatar das trevas. Está de braços abertos, está de braços abertos, todo dia espera a sua volta. Volta pro amor de Deus, volta pros braços do Pai. Sim, Ele te espera e quer te dar vestes novas. Volta, volta pro amor de Deus, volta pros braços do Pai. Ele te espera e quer te dar vestes novas. Segura assim na palma. Vamos pensando em tudo isso que cantamos. Jesus que convida também os seus discípulos a estarem ali, para que ele tivesse esse momento de intimidade com o Pai. Assim também nós somos convidados nessa Quinta-feira Santa a viver intimidade com Deus. Como nós temos falado,
não é feriado, é Semana Santa. Hoje é quinta-feira santa, dia de dedicarmos nossas orações, nossos corações ao nosso Deus que nos reúne e que nos deu o seu Filho. E agora, meditando sobre as dores de Cristo, segurando a palma assim, a gente vai cantar que Ele morreu por cada um de nós, assim ó. Jesus, Senhor e Deus de amor, Jesus, o verbo inicial, se fez como você, nasceu, viveu, sofreu para te tocar. Cordeiro vindo de Deus Pai, Cordeiro vindo de Deus para tirar do mundo, o pecado, fez tudo por você, o extremo sangue, a cruz, porque te ama. Ouça isso, ó. Morreu por você, para te salvar e libertar. Morreu por você, pra te ver sorrir, te ver cantar. Morreu por você, prova de amor maior não há. Morreu por você, morreu por você, morreu por você. Quis todo o seu sangue derramar. Morreu por você, para a sua vida resgatar. Morreu por você, prova de amor maior não há. Morreu por você, morreu por você. Se a dor corrói seu coração, se a vida só fez você chorar, se o erro e o pecado te trouxe a solidão, Ele estende a mão para ajudar. Jesus sabia de você, sabia de você. Jesus sempre amou você, sempre amou você. Mesmo na escuridão, alcançou seu coração e o arrancou do mal. Morreu por você, morreu por você, para te salvar e libertar. Morreu por você, morreu por você, prova de amor maior não há. Morreu por você, morreu por você, morreu por você. Quis todo o seu sangue derramar. Morreu por você, para a sua vida resgatar. Morreu por você, prova de amor maior não há. Morreu por você, morreu por você. Tá pensando nisso já? O quanto Cristo se deu por amor a cada um de nós, derramou todo o seu sangue, não somente na cruz, mas ainda enquanto Ele estava numa noite como essa, a dor dentro de Jesus ali. Nós, quando às vezes ficamos nervosos, né? Já percebeu quando você às vezes fica um pouquinho tenso, nervoso? As crianças também são assim, a gente sua um pouquinho, já percebeu? Já? Imagina o que se passou dentro de Jesus. Ele não suou só como a gente sua aqui, ó. Eu tô até suando até pelo clima, né? Pelo calor. Mas às vezes quando a gente fica nervoso, sai aquele suor da gente, da mão, do pé, da testa, assim como eu. Mas no caso de Cristo, tamanho amor por você. Fala assim, foi por mim. Bate assim no seu peito, foi por mim. Foi por mim. Foi por mim aquele suor de sangue. Foi por mim aquele suor de sangue. Foi por mim aquela dor. Foi por mim aquela dor. Foi por mim. Foi por mim. Para me salvar dos meus pecados. Para me salvar dos meus pecados. Vai fechando os olhos agora pensando nisso então. Que a gente possa tomar consciência então desse dia, da grandeza desse dia. Um Deus que sua sangue, que é preso. Hoje é a noite também onde Ele fica lá na casa de Caifás. Ele passa uma madrugada inteira ali, de frio, fome, também de oração. Quando nós pensamos nesse dia, tudo isso tem que vir aos nossos corações. Jesus que vai ao Getsêmani para orar, convida os seus a vigiarem com Ele. Será que nós temos vigiado com o Senhor? Será que nós somos esses que temos feito companhia a Cristo em meio às suas dores, em meio àquele momento ali de angústia suprema, de agonia? Ah, que Deus é esse?
Que amor é esse? Prova de amor maior não há. Foi isso que nós cantamos, olha. Morreu por você, para te salvar e libertar. Morreu por você, pra te ver sorrir, te ver cantar. Prova de amor maior não há. Morreu por você, morreu por você. Nessa noite quis todo o seu sangue derramar, para a sua vida resgatar. Vamos aprender a cantar isso aí pra pessoa. Aí você vai falar assim, ó, morreu por você que me acompanha agora em casa. Não sei como você está vivendo essa sua quinta-feira santa, mas foi por você tudo. Sangue. Ele passou ali uma vigília de dor. Foi hoje que ele falou para Deus assim: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Já teve, Senhor, tira isso de mim, porque é muito pesado, eu quase não vou aguentar. E Jesus também sentiu isso. Na sua humanidade como nós, ele sentiu também que ele quase não ia suportar, tamanha era a dor que ele ia passar. Então hoje também, quando você cantar para quem está do seu lado, que foi por você, foi por essa pessoa que está aí pertinho de você, por você que está em casa agora, você é como se pudesse consolar essa pessoa. Olha, ele passou uma dor maior, ele suportou muito mais do que você. Então canta para ele, para ela, vai. Morreu por você, morreu por você, para te salvar e libertar. Você morreu por você, pra te ver sorrir, te ver cantar. Prova de amor maior não há. Morreu por você, canta pra ela, vai. Morreu por você, morreu por você, morreu por você. Quis todo o seu sangue derramar, para a sua vida resgatar. Prova de amor maior não há. Morreu por você, morreu por você, morreu por você, para te salvar e libertar, pra te ver sorrir, te ver cantar. Prova de amor maior não há. Morreu por você, morreu por você, morreu por você. Quis todo o seu sangue derramar, para a sua vida resgatar. Prova de amor maior não há. Morreu por você, morreu por você, morreu por você. Põe a mão assim no seu coração aí no instante. Quero convidar a Ana a ministrar para nós nesse instante, nos preparando para o próximo momento que vai ser da pregação, mas que seja um momento profundo com o Senhor, acordados, despertos, assim como Jesus convidou Pedro, Tiago e João a vigiarem com Ele, que sejamos nós ainda nessa tarde. Talvez aquele cansaço bata depois do almoço, aquele sono, mas vigiemos com o Senhor, não vamos cochilar. O Senhor nos reuniu para a oração e quer falar com cada um de nós. Mergulhemos então nesse momento profundo de oração, em que Deus quer nos visitar, nos tocar e trazer as novidades dessa quinta-feira santa para a nossa vida interior, para a nossa vida particular, para a nossa vida na Igreja Católica, para a nossa vida em família. É uma grandeza de amor que nos envolve. Enquanto o Tiago ia nos conduzindo, eu me lembrava das vezes que eu tive a graça de estar na Terra Santa. O Tiago já teve a graça de morar na Terra Santa. E um dos momentos que mais me toca toda vez que eu vou naquele lugar santo, não tenha medo de ir à Terra Santa, viu? Se você pode, vá. É a peregrinação da vida. É quando nós chegamos na igreja do Galicanto e que nós nos deparamos com aquele calabouço onde Jesus passou a noite. E os diretores espirituais da obra de Maria fazem questão de que todo o grupo desça naquele calabouço. Hoje existem escadas de acesso. Aquele lugar escuro e frio, sem vida. Quando nós chegamos todos lá embaixo, apertado naquele lugar de pedra, as luzes se apagam. E
nós podemos sentir o que o nosso Senhor sentiu naquela noite. O abandono. Totalmente abandonado e entregue para a obra da nossa salvação, Jesus. O Senhor hoje quer alcançar você na sua solidão, no seu abandono. Ele não precisava passar por nada disso, mas passou por amor a nós. Ele sabe o que é se sentir sozinho. Ele sabe o que é se sentir abandonado. Meu Deus, por que me abandonastes? O Senhor sabe do que você passa. Põe agora a mão sobre o seu coração. Faz uma oração profunda. Sinta que lá, no seu calabouço de morte, na escuridão do seu travesseiro enquanto você dorme e acha que aquela angústia que não te deixa dormir, só você conhece, o Senhor sabe que você passa. Na escuridão da sua depressão, do seu pânico, do seu sofrimento, naquela lágrima que molha o seu travesseiro, o Senhor conhece. O Senhor está com você. Diga comigo, o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. O Senhor me ama. O Senhor me ama. Até o extremo da cruz. Até o extremo da cruz. Eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. Ele está comigo. Ele está comigo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Meu Senhor despojou-se de si, sendo Deus, se fez homem, se entregou e morreu numa cruz. Meu Senhor, para salvar a mim, meu Senhor, para salvar a mim, meus irmãos, para salvar a mim, meus irmãos, se humilhou, veio ao mundo e das trevas fez luz. Eu te amo, Senhor, eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus. Tu és minha paz, minha luz, meu rei, meu bom pastor. Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus. Tu és minha paz, minha luz, meu Deus, meu Senhor. Meu Senhor que tudo criou por amor, meu Senhor que tudo criou por amor, não foi recebido pelo povo seu. Lá na cruz, pede ao Pai que perdoe os cruéis. Lá na cruz, pede ao Pai que perdoe aos cruéis, que não sabem que matam o Filho de Deus. Declara o seu amor a Ele, erga os seus braços e cante. Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus. Tu és minha paz, minha luz, meu rei, meu bom pastor. Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus. Tu és minha paz, minha luz, meu Deus, meu Senhor. Meu Senhor cumpriu a promessa, meu Senhor cumpriu a promessa, nos deu o Espírito Santo da parte de Deus. Foi a casa do Pai preparar-nos lugar. Foi a casa do Pai preparar-nos lugar, para levar-nos consigo ao reino dos céus. Declara o seu amor de coração. Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus. Tu és minha paz, minha luz, meu rei, meu bom pastor. Eu te amo, sou louco
louco de amor por ti, meu Jesus. Tu és minha paz, minha luz, meu Deus, meu Senhor. Sou louco de amor por Jesus. Esse amor louco, esse amor sem medida, esse amor que extrapola, esse amor que surpreende. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Vai dizendo: eu te amo, Jesus. Eu te amo. Nem sempre te amo como o Senhor merece. Quero te amar ainda mais. Quero te amar melhor. Cada vez mais eu quero te amar. Estende suas mãos na direção do Eugênio Jorge, que vem trazer para nós a palavra vivida, viva. E rezemos entregando sua vida, sua família, sua missão. E esse momento de partilha nas mãos da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Amém. Sejam todos bem-vindos a esta tarde de louvor e de adoração. A Canção Nova é um lugar de louvor, de adoração. E há muitos anos, o Padre Jonas instituiu este dia, a quinta-feira, na Canção Nova, como a quinta-feira da adoração. Na verdade, todos os dias da semana na Canção Nova são dias de adoração. Mas a quinta-feira é o tempo forte. É o dia em que tudo está dedicado a Jesus, a Eucaristia, presente na Canção Nova. E esse é o centro da nossa fé, a Eucaristia. Jesus, já não mais morto, ressuscitado diante dos nossos olhos. Jesus, que faz novas todas as coisas, todos os dias, em todos os instantes. Jesus, razão do existir da Canção Nova, razão do nosso existir, razão do nosso cantar, razão do nosso seguir em frente, de nunca desistir, de persistir sempre e de vencer, porque Ele é a nossa vitória. Ele, Jesus, o vencedor, é também a nossa vitória. Há muitos anos atrás, numa cidade de um estado distante daqui, fui convidado para um encontro, e chegando nesta localidade, encontrei uma comunidade dividida, muito sofrida. Então o encontro estava triste. Começamos aquele encontro que eu ia ajudar a rezar, cantar, mas também ia ser o pregador. E aquele encontro estava muito triste, porque havia acontecido problemas entre os dirigentes e todo o povo estava muito sofrido. Seriam curados depois. Mas em meio a esse quase caos que estava ali, eu perguntava: meu Deus, e agora? E ele disse: e agora? Adore. Eu disse: como? Sim. Me adore, leve esse povo à adoração.
E o que tem que ser feito, se fará. E imediatamente ele me deu uma inspiração. E era uma canção. E num dado momento da oração daquela manhã, já de sábado, que era o início oficial do encontro, me veio uma canção. E eu ouvi com o ouvido do coração e disse: vou cantar, seja o que Deus quiser. Era uma canção que o próprio Espírito Santo soprava no meu ouvido na primeira pessoa. Era Deus falando. Ela se chama Um Deus Apaixonado. Porque o que presenciamos na Semana Santa nada mais é do que a entrega total de um Deus apaixonado. Por isso se chama paixão, a paixão de Cristo. É um Deus apaixonado que entrega o seu próprio Filho por amor a mim e a você. Vamos cantar. Depois seguimos. Desperta, povo meu, para o louvor e adoração. Desperta, povo meu, para bendizer aquele que é santo. Desperta, povo meu, para o louvor e adoração. Desperta, povo meu, para bendizer aquele que é santo. Desperta, povo meu, pois quero restaurar-te. Desperta, desperta, meu Israel, meu amado. Precisas confiar em mim, não perdes nada em acreditar que sigo ao teu lado. Sou teu Deus, um Deus apaixonado. Desperta, Brasil. Desperta, povo meu, para o louvor e adoração. Desperta, povo meu, para bendizer aquele que é santo. Para o louvor e adoração. Canta comigo. Desperta, povo meu, para bendizer aquele que é santo, aquele que é santo. Desperta, povo meu, pois quero restaurar-te. Desperta, desperta, meu Israel, meu amado.
forte. Precisas confiar em mim, em mim. Não perdes nada em acreditar. Que alegria, que sigo ao teu lado. Sou teu Deus, um Deus apaixonado. Precisas confiar em mim. Não perdes nada em acreditar que sigo ao teu lado. Sou teu Deus, um Deus apaixonado. Um Deus apaixonado. Um Deus apaixonado. Não é maravilhosa essa realidade, irmãos? Não é maravilhosa essa realidade de estarmos diante de um Deus apaixonado? Não é um motivo para termos o nosso coração agradecidos? Irmãos, nós teríamos motivo para sair daqui de dentro dessa igreja saltitantes de alegria, aplaudindo, sorrindo, abraçando a todos que passassem por nós. Se nos aprofundássemos a essa realidade feliz de que temos a nosso favor um Deus que nos ama apaixonadamente. Um Deus que nos ama até entregar o seu Filho único por amor a nós, em nosso lugar, para morrer numa cruz. Um Deus que se debruça sobre nós, como a mãe se debruça para levantar o seu filho quando ele cai. Assim está Deus para conosco. Até me veio uma cena agora do filme A Paixão de Cristo, quando faz aquele paralelo em que Nossa Senhora vê Jesus carregando a cruz e ele cai com a cruz. Ela que está ali do lado de São João vê seu filho caindo com a cruz, e Mel Gibson, o diretor do filme, faz um paralelo dela também cuidando de Jesus ainda pequenininho, e Jesus correndo, cai um tombo, e ela larga tudo que está fazendo e vai correndo ao encontro do menininho e o levanta do chão e o abraça. E aí fica aquele paralelo, né? De Jesus menino e de Jesus que agora carrega a cruz. E ela vai correndo ao encontro dele, também ali carregando a cruz. E ele olha para ela e diz: mãe, eis que faço novas todas as coisas. É para isso que Jesus veio ao mundo. Ele veio ao mundo para fazer novas todas as coisas. E ele fez novas todas as coisas. E segue fazendo novas todas as coisas. Então é verdade que a gente se emociona muito nesse tempo de Quaresma, e já chegando nesse tempo de Semana Santa, porque lembra do sofrimento de Jesus. Mas a tristeza dura só no anoitecer. No amanhecer de domingo a alegria explode,
Porque o que Jesus veio fazer por nós, por amor, Ele realizou. Eis que faço novas todas as coisas. Jesus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que é, que era e que há de vir, Ele impera sobre todas as realidades, por mais terríveis que essas realidades se pareçam. Jesus é capaz de tirar do caos de nossa vida, da desordem de nossa vida, dos problemas da nossa vida, das divisões, da falta de compreensão, da família que parece que acabou, da separação do casal, de qualquer dificuldade, por maior que ela pareça ser para você, até da morte, da perda de um ente querido. Jesus é capaz de tirar daí, do caos, vida. Razão para se agradecer, razão para se viver, razão para se seguir em frente, de cabeça erguida, razão para não ficar lamentando numa eterna sexta-feira santa, e não permaneceu crucificado na cruz, e nem tampouco está morto num sepulcro. Ele venceu. Diga comigo, Ele venceu. E eu sou vencedor com Ele. Amém. Porque São Paulo vai dizer, em Cristo somos mais que vencedores. Pela virtude daquele que nos amou e se entregou por nós na cruz. Não somos só vencedores, não, somos mais que vencedores. Mais, muito mais que vencedores. Pela virtude daquele que nos amou e se entregou por nós. O resgate foi pago. Diga para quem está do seu lado, fique tranquilo. O resgate foi pago. Estás livre. Para sempre. Diga para quem está do seu lado, para sempre. Livre para sempre. A Ele seja o louvor, diga comigo. A Ele seja a glória, a majestade, o domínio, o poder, porque Ele é e será sempre o Senhor de nossas vidas. Está vivo, diga, ressuscitado. Eu sei, porque está vivo em mim, no meu coração, na minha vida. Aleluia. Amém. Graças a Deus. O tema que me foi confiado nesta tarde é que o Pai procura adoradores. Adoradores. E eu diria, completando esta frase, segundo o Evangelho, o Pai procura verdadeiros adoradores. Ele não só procura adoradores, mas Ele procura verdadeiros adoradores. E quem são esses adoradores? É esse povo que vem com o coração agradecido. É esse povo que compreendeu a grandeza da misericórdia, do amor de Deus. E por isso, com o coração agradecido, não por obrigação, não por medo, não por medo de não ir para o céu, não por obrigação, porque tem que pagar a conta, mas pura e simplesmente por gratidão, porque sabe que não pode pagar. Este débito você não pode pagar, porque ele não pode ser calculado. O sangue que foi derramado na cruz não tem um preço calculado. Não há supercomputador neste mundo que possa calcular o valor do preço derramado na cruz, do sangue derramado na cruz.
não há com que pagar, a não ser com a gratidão. Diga para o seu irmão que está do seu lado: seja grato. Grato a Deus. Seja agradecido, diga. Agradecido a Deus, que te ama apaixonadamente. E basta. Seja agradecido. Sabe por quê, irmãos? Porque se tem uma coisa que entristece a gente, é uma pessoa mal agradecida, não é verdade? Fala a verdade, hein? Você conhece alguém mal agradecido? Só não aponte o dedo. Porque quando a gente aponta o dedo para alguém, tem 3 dedos apontando para a gente. Não é? Eu conheço também. E é triste, né? É triste quando você faz tudo o que podia, você fez tudo o que podia, e aí a pessoa diz: não serve, não gostei, é muito pouco, aliás, não tem valor para mim. Aí dói, não é verdade? Pois é exatamente o que Deus não espera de nós. Que nós sejamos mal agradecidos, ou pior, que nós não acreditemos no seu amor e não acolhamos a salvação que Ele nos trouxe. Porque o grande pecado está aí. Em tendo Deus enviado o seu Filho único, de tal modo, diz São João, Deus enviou o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que o mundo seja condenado, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Ele não enviou o seu Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. E a grande tristeza do coração de Deus é quando nós desconfiamos do seu amor e dizemos: não sei. Ou quando nós duvidamos, dizemos: será? Ou então quando nós dizemos: foi muito pouco. Um coração agradecido é o que Deus quer que pulse em nós, no nosso peito. Um coração agradecido por tudo que Ele fez e faz por nós. Um coração agradecido por tudo que Ele é. E o que Ele é já é o bastante. Ele é Deus. Ele é Pai. E Ele nos ama. Bendito seja o Senhor, que nos amou de tal maneira, e que nos envolve ainda agora, enquanto eu partilho com seu amor, com a sua presença no meio de nós. Ele está aqui, caminhando entre nós e procurando verdadeiros adoradores, porque estes adoradores são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O adoram porque o conhecem, e o conhecendo o amam, e porque o amam, o adoram. Conhecer o mistério de Deus, abraçar o mistério de Deus, este é o desafio para este tempo tão sombrio em que vivemos. Conhecer a Deus, buscar a face de Deus, buscar a face amorosa de Deus, contemplar a sua face e perceber quão grandioso é o nosso Deus, quão maravilhoso é o seu amor, quão grandiosa é a sua entrega em Cristo Jesus. E conhecer e perceber quão grande é o mistério do seu amor,
que sendo o universo tão imenso, sem medidas. Outro dia disseram que encontraram um buraco negro a 50 bilhões de anos-luz da Terra. Quem vai calcular isso? Na velocidade da luz, 50 bilhões ou milhões de anos. Para dizer que o universo é esse, que tamanho, que dimensão de universo que é esse. E o mistério está que, em meio a esse universo tão grande, o que chamou a atenção de Deus foi o seu universo, o seu pequeno mundo, o seu coração, você, eu. A razão de Jesus ter vindo ao mundo para nos salvar não é o universo, com a sua grandeza, sua imensidão, mas é o homem. Eu, você, esse pequeno mundo que sou eu. Foi esse pequeno mundo, diz a canção, que chamou a atenção de Deus. Quem pode entender? Que mistério é esse, irmãos? É o mistério de Deus que debruça sobre nós. O salmista vai dizer: esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim. E Ele se inclinou sobre mim. E me ouviu quando clamei por socorro, diz o salmista. Veja, eu esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Eu clamei ao Senhor e Ele se inclinou para mim. Ele ouviu a minha oração e se inclinou sobre mim. E me ouviu quando clamei por socorro. Ele tirou-me de um poço de lama e perdição, e colocou meus pés firmes sobre a rocha, e firmou os meus passos. Esse é o nosso Deus. Esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim. E firmando os meus passos sobre a rocha, e me arrancando da lama, me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. E o mundo ouvirá este hino e glorificará o Senhor Deus, diz o salmista. Porque o mundo está esperando, meus irmãos, assistir entre nós o testemunho de homens e mulheres com o coração agradecido e que expressam isso com a sua própria vida. O mundo está carente, desesperadamente carente de assistir testemunhos de homens e mulheres com o coração agradecido, que onde estão, impactam as pessoas, impactam os amigos, impactam a família, impactam os que estudam com ele, impactam os que trabalham com ele, por causa do seu estado de agradecimento, seu estado de gratidão, que o faz um verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador conhece a Deus. E porque conhece a Deus, ama a Deus. E porque ama a Deus, tem o coração agradecido. Vai muito além de fazer um momento de adoração de joelhos diante do Santíssimo. Vai muito além. Vai muito além de irmos na igreja ou no grupo de oração e cantarmos com os braços erguidos, cheios de comoção. Vai muito além. É um estado de vida. É um jeito de ser. É um modo de vida. A adoração, meus irmãos, é um modo de vida. Vocês estão me entendendo? É um modo de vida, é um jeito de ser. É o jeito que alguém adotou porque se converteu verdadeiramente. Diga comigo, se eu me converti verdadeiramente a Cristo, se eu me converti verdadeiramente a Cristo,
Então eu sou um adorador. Porque ser adorador, irmãos, é adotar um novo modo de existir, um novo modo de vida. O que eu fazia antes de me converter a Cristo, eu já não faço mais. O mal que eu fazia antes, eu já não faço mais. E o bem que eu não fazia, agora eu faço. Compreendem? Mais do que falar, mais do que de joelhos gritar, clamar, mais do que isso. Além disso, transcendendo esta realidade, nós incorporamos em nós o Cristo. São Paulo vai dizer: para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Em outro momento ele vai dizer: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Nós, homens comuns como os outros, porque fizemos a opção de seguir a Cristo, de amar a Cristo, de conhecendo a Cristo, abraçar o seu mistério de amor, abraçar a Deus, abraçar o Pai e a sua misericórdia, e dizer: sim, foi por mim. Há pouco os meninos cantavam: morreu por você. Morreu por você. E uma frase como essa exige uma resposta: sim, eu sei, morreu por mim, e eu acolho essa verdade, e eu sou muito grato. Obrigado, Senhor, porque morrestes por mim. Obrigado, Senhor, porque agora, já que morrestes por mim, eu viverei por ti. Olha que lindo. Já que morrestes por mim, eu viverei por ti. Já que te entregastes por mim, por amor a mim, eu vou me entregar por ti. Jesus morreu a sua morte, a minha morte, para que eu vivesse a sua vida. Jesus morreu a minha morte na cruz, porque Jesus não podia morrer sendo Deus. Ele não podia morrer sendo Deus. Mas ele se revestiu de homem, e como homem, morreu em meu lugar na cruz. Ele morreu uma morte que não era dele, era minha, destinada aos homens, para que eu pudesse viver a sua vida, a vida nova. É maravilhoso esse encontro que Jesus tem com a samaritana. Vocês se lembram desta passagem? Em que ele está lá na beira do poço, sentado, ao meio-dia, o sol ardendo a pino, e aquela mulher que só podia ir naquele horário no poço, porque era uma mulher cheia de problemas, e o povo todo tinha preconceito para com ela. Então ela ia no horário em que ninguém ia, no meio do dia, porque ninguém suportava aquele sol, e ela ia então naquele horário, porque sabia que não ia encontrar ninguém lá para ficar zombando dela. O que ela não esperava era que alguém estivesse lá sentado à beira do poço, e esse alguém fosse Jesus. Porque Jesus enfrenta o sol do meio-dia para se encontrar comigo e com você. Ele enfrentará a cruz, ele enfrentará o que for necessário para proporcionar a mim e a você um encontro pessoal com ele. E quando ninguém ia lá, somente a mulher, ele já estava lá sentado, e a mulher então chegou para pegar água, e ele pediu água a ela.
E ela disse: como você pode pedir água para mim, sendo você um judeu e eu sou samaritana? E ele disse: ah, mulher, se você soubesse quem é que está te pedindo água. Ah, se tu soubesses. Você que me pediria água e eu te daria a água da vida. A água que não para de jorrar, para que você nunca mais tivesse sede. E ali se passa aquele diálogo, até que chega num momento em que Jesus fala para ela que viriam tempos em que os verdadeiros adoradores adorariam em espírito e em verdade. Ele diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e em verdade. E são esses adoradores que o Pai deseja. São esses adoradores que o Pai procura. São esses adoradores, os verdadeiros adoradores, que hão de adorar em espírito e em verdade. São esses que o Pai deseja. O Pai deseja adoradores que transcendam, que vão além da montanha. O Pai deseja, o Pai espera a adoração dos filhos, muito mais do que dos servos. O Pai não quer, é pouco, a adoração do servo, daquele que se sente escravo e por isso serve, daquele que serve por obrigação. Não, o Pai quer ouvir o canto suave que brota da boca dos filhos, dos seus filhos, dos filhos que foram comprados a preço de sangue na cruz, porque nós fomos feitos filhos no Filho. São Paulo vai dizer: a prova de que sois filhos, em Gálatas, a prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho Jesus Cristo, e o Espírito de seu Filho Jesus Cristo clama em vós: Abá, Pai. Deus está desejoso de ouvir o canto dos filhos, o louvor dos filhos, o louvor dos filhos de Deus, a adoração dos filhos. E quem são esses filhos? São os filhos que foram resgatados pelo sangue do Cordeiro na cruz, e que assumiram essa herança dizendo: sim, morreu por mim. Morreu por você? Sim. Morreu por mim, morreu em meu lugar. Sim, viverei por Ele. Diga comigo: sim, Jesus morreu por mim, e eu viverei por Ele. E essa é a maior adoração. Acreditar que Jesus morreu por mim, que me ama, e viver por Ele o resto da minha vida, cheio de gratidão. Um modo de vida, um jeito de ser. Ser adorador é adotar um modo de vida, irmãos. Ser adorador é onde quer que esteja, estar pronto. Pronto para quê? Pronto para testemunhar Jesus Cristo fazendo o bem em coisas simples. Diz o Marcos Todeschini, é isso? Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Quer ver como tem mulher aqui que... Quantas mulheres tem aqui que nas coisas simples da vida demonstram amor? Quando você faz o arroz lá em casa, para o jantar da família, você procura acertar o tempero, sim ou não? Sim? Mulheres? Sim?
tempero do arroz tem que ser no ponto, né? Só que às vezes passa um pouquinho do ponto, o sal, né? Mas essa dedicação simples e pequena de querer fazer o melhor para a família, isso já é testemunho de amor. Oh, meu Deus, coisa simples. Quando você lava a roupa, né? Homens e mulheres lavam roupa, homens e mulheres cozinham hoje, graças a Deus, né? Quiçá que sejam cada vez mais os homens também ajudando. Quando você lava a roupa, você não lava com zelo, procurando as manchas? E dizendo, não pode ficar uma mancha. Só que às vezes passa alguma, não é verdade? E aí quando vai passar a roupa, opa, essa roupa ainda está suja, manchada. Tira do meio das outras e põe para lavar de novo. Coisa simples, verdade ou não é, irmãos? Mas isso é sinal de zelo, é sinal de amor. A adoração se faz em coisas simples da vida, irmãos, no dia a dia, das coisas mais simples. Do pão que você vai buscar na padaria para o café da manhã. De você ter se levantado mais cedo do que o outro para fazer o café. Coisas simples faz de nós adoradores. Não porque nós paramos e agora vamos adorar, mas é porque nós somos gente boa. Diga comigo, nós somos gente boa. E porque somos gente boa, fazemos boas obras. E porque fazemos boas obras, e porque Deus é bom, nós somos adoradores. Deus é bom, nós somos gente boa, fazemos boas obras, somos de Deus. A matemática é simples, não é? A matemática é simples. Deus é bom, não desampara ninguém. Deus nos ama apaixonadamente. Nós descobrimos isso. Dissemos, amém, Deus é bom. E Ele é meu Deus. E Ele é meu Pai. E sendo meu Pai, eu sou filho. Quero ser parecido com meu Pai. Então, se Deus é bom, eu sou gente boa. Faço coisas boas. Levo solução para os problemas. Não piora as coisas. Não joga gasolina em incêndio. Se está pegando fogo, calma. Porque somos de Deus. Porque Deus é bom. E porque Ele nos ama. E assim nós vamos levando a vida como gente de Deus, gente boa, que ama. Ainda há pouco, daqui a pouco, vocês terão que voltar para suas casas. Lá sim, é a oficina. É lá que o ferro entra na forja, né? E é aquecido para ver do que é feito. E lá é o melhor lugar do mundo para você viver esse exercício de filho de Deus que você é. Ser melhor lá. Lá onde Deus te plantou. Produzir fruto lá. Lá onde Deus te plantou. Não ficar olhando por cima da cerca e pensando, acho que a terra do vizinho seria mais produtiva. Não. Aí onde Deus plantou você, se esforce. Olhe para aquele que te amou e se entregou. Olhe para a cruz. Bata no peito e diga, é comigo mesmo. Ninguém vai lutar a minha luta.
Ninguém vai sofrer a minha dor, ninguém vai carregar a minha cruz, sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Sou eu que tenho que ser filho, segundo o coração de Deus. São Paulo vai dizer na carta aos Romanos, capítulo 8, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. A criação, toda a criação, imagina, toda a criação, porque não podem ser filhos. Os animais, as árvores, os pássaros, por mais lindos que sejam, de suas cores, em sua beleza, e nós admiramos a natureza, mas eles não podem ser filhos. Quem pode ser filho? Diga eu. Porque é algo que você tem que assumir pessoalmente. Ninguém pode assumir por você. Tem que ser você. Eu posso ser filho. E nós podemos ser irmãos. Então a criação, diz São Paulo, aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Que filhos de Deus são esses? Essa gente boa. Olha para quem do seu lado e diga para ele: você é gente boa, irmão. Ah, tá, ainda não é? Diga para o seu irmão então assim, ó: trata meio de ser gente boa, irmão. Porque o tempo está passando. O Padre Zezinho vai dizer assim, cantando, né? Aquela cançãozinha. Se eu errar, vocês me ajudem aí, tá, Ana Lúcia? Da minha vida quero fazer uma oração. Da minha vida quero fazer um só louvor. Da minha vida quero fazer um ato de amor, para louvar, amar, servir ao meu Senhor. Da minha vida quero fazer um ato de amor, para louvar, amar, servir ao meu Senhor. Da minha vida quero fazer uma oração. Da minha vida quero fazer um só louvor. Da minha vida quero fazer um ato de amor, para louvar, amar, servir ao meu. Aí, vamos aplaudir esse senhor que é maravilhoso, não? Padre Zezinho. Da minha vida quero fazer uma oração, é isso. Mas aí, Eugênio, então eu não adoro mais na igreja? Não, pelo contrário. Ah, então não é joelho mais para adorar? Não, pelo contrário, mas não só. De que adiantaria eu ajoelhar lá na igreja no final do dia, se eu passei um dia inteiro fazendo maldades? Senhor, te louvo, te glorifico, te exalto. Blá, 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 blá. Olha para trás, deixou uns 18 caído, ofendido, magoado, ferido, pisou, traiu, corrompeu. E também pode ser ao contrário, pode estar diante do Senhor: Senhor, te louvo, te adoro, blá, 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 blá. Saiu fora da porta, primeiro que encontra, já dá uma sapecada. Aí o outro vem com a mão estendida: pode me ajudar? Vai pedir para outro? Aí volta para a igreja: Senhor, te adoro, me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Isso não é adoração. A adoração começa aí, no dia a dia, nas coisas simples da vida. E ela tem o seu ápice aqui, diante do Santíssimo. Ai, 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 então eu ajoelho, peço perdão, claro, porque pedir perdão também é um modo de adorar, porque nós somos falíveis, nós somos falhos. E nesse percurso da vida que nós vivemos,
Em algum momento nós não vamos estar em conformidade com a vontade de Deus, mas com o coração contrito e quebrantado, já diz o salmista, o que agrada a Deus é um coração contrito e quebrantado, um coração arrependido, que se errou, está ali dizendo, sim Senhor, por minha culpa, minha tão grande culpa, sim Senhor, vinde em socorro de mim, vinde depressa, não demores mais, porque eu sou um miserável, eu sou um pecador. A adoração passa por tudo isso, irmãos, para a gente chegar na presença de Deus e dizer a Ele, obrigado meu Deus, porque me proporcionas caminhos, porque me proporcionas oportunidades de eu melhorar sempre. Ainda não sou bom. Quem é bom? Só Deus é bom. Mas com essa ajuda que o Senhor tem mandado para mim, mandou o seu Filho, mandou o Espírito Santo, deixou Nossa Senhora como mãe para nós, com toda essa ajuda, meu Deus, eu hei de chegar lá. Eu hei de ser um homem e uma mulher segundo o seu coração. Mas enquanto isso não acontece, eis-me aqui, ó Deus, com todas as minhas fraquezas. Mas saibas, te amo. E sei que tu me amas como eu sou. Mas me amas demais para me deixar como estou. Me amas como sou, mas me amas demais para me deixar como estou. O Senhor vai mudar pouco a pouco a minha vida. E quando alcançarmos aquele grau de adoração, meus irmãos, aí também seremos santos, santificados pela relação com Deus. Porque a adoração é esse modo de vida, esse jeito de ser de Deus, ser gente boa. Quizá se todos nós pudéssemos andar com uma camisa escrito, eu sou gente boa. Já pensou? Que significaria nada mais, nada menos do que, sim, eu sou um filho de Deus. Eu assumi isso. E vivo segundo o que eu creio. Gente boa. Por quê? Porque Deus é bom. Eu sou gente boa. E faço coisas boas. Simples assim. Eu comecei cantando aquela canção, Desperta, povo meu. E nunca foi tão necessário despertar o povo de Deus por esse Brasil afora, por este mundo afora, neste tempo sombrio que estamos vivendo. Há uma nuvem escura no ar, em que as pessoas trazem o coração angustiado, cheios de ansiedade. As pessoas estão sofrendo, as crianças estão sofrendo, os jovens estão sofrendo. Tão triste isso, porque temos assistido o resultado desse sofrimento de jovens que têm tirado a própria vida, outros que têm tirado a vida uns dos outros. Os adultos estão sofrendo. É um tempo sombrio, em que muitos têm adormecido no sono da conformidade deste mundo, enquanto que o que a palavra vai dizer a nós é: não vos conformeis com este mundo. E conformando-se com este mundo e acolhendo o modo de vida deste mundo e não o modo de vida dos filhos de Deus, cai num sono, um sono sombrio, onde o salário, infelizmente, é a tragédia.
Então, num tempo como esse, mais do que nunca é preciso gritar: desperta, povo meu. Desperta para o louvor. Vai rezar. Vai buscar Deus. Porque Ele se deixa encontrar. Buscai ao Senhor, já que Ele se deixa encontrar. Invocai-o, já que Ele está perto, diz a palavra. Desperta, povo meu. Faça mais nessa busca. Você tem feito pouco. Você tem feito quase nada. Você tem buscado muitas outras coisas com tanto zelo, mas não tens buscado o Senhor. Buscai ao Senhor, já que Ele se deixa encontrar. Ainda se deixa. Invocai-o, já que Ele está perto. Brasil, desperta, Brasil. Desperta para o louvor e adoração. Desperta para bendizer aquele que é santo. Se tu não és santo, meu irmão, Deus é santo, Jesus é santo. E na santidade de Cristo nós seremos contagiados e também nos tornaremos santificados e santos. Desperta, povo meu, pois quero restaurar-te. Deus quer restaurar o seu povo. Deus quer restaurar a sua história. Deus quer restaurar a sua família. Deus quer restaurar a sua vida. E vai, porque Ele é Deus. Se você permitir, se você disser eis-me aqui, se você disser sim, é isso, Senhor, eu quero ser essa gente boa, eu preciso ser, eu quero ser um filho segundo o seu coração, você será restaurado. Pois quero restaurar-te. Desperta, desperta, meu Israel. Quando Deus diz Israel, Ele está dizendo meu povo, meu Brasil, meu amado, meu Israel, meu amado. E aí então termina: precisas confiar em mim. Confiar em Deus é condição, vou falar uma palavra difícil agora, sine qua non. Confiar em Deus em toda e em qualquer circunstância. A coisa está indo mal, Eugênio. Confie em Deus. Espera nele. E Ele agirá. A coisa está indo bem, Eugênio. Olá, confie em Deus. Espera nele. E Ele agirá. Estou sofrendo. Confie em Deus. Está desmoronando. Confie em Deus. Espera nele. E Ele agirá. Onde Deus está, Eugênio? Ele está em todos os cantos, em todos os lugares. Debaixo dos escombros, lá Deus está. Ninguém estará sozinho se confiar a Ele. Confia no Senhor, espera nele e Ele agirá. Eu vou confiar. E você? Eu quero confiar. E você? Ele diz: precisas confiar em mim, diz a canção. Não perdes nada em acreditar. Não perdes. Você não perde nada em acreditar em Deus, meu irmão. Porque Ele segue ao teu lado. Porque Ele é teu Deus. Porque Ele é um Deus apaixonado. Põe a mão sobre o seu coração e diga: ah, eu sei. E ninguém pode roubar esta verdade de mim. Ah, eu sei. Mas está muito ruim isso. Eu quero mais alegria nisso. Vocês estão sem vibrações, parece que estão tristes. Diga: ah, eu sei. Ah, como sei. Que eu tenho um Deus que me ama apaixonadamente. E que está me amando agora. Bate no peito e diga: ah, eu sei. Não estou sozinho. Meus filhos não estão sozinhos. Meus pais não estão sozinhos. Meus irmãos não estão sozinhos. Meus amigos não estão sozinhos. Meus entes queridos que partiram não estão sozinhos. Deus está. Ah, eu sei. Deus está presente. E é um Deus que me ama, que nos ama,
apaixonadamente. Por isso eu serei feliz. Por isso eu sou feliz. Por isso eu já fui feliz. E seguirei sendo feliz. Porque Deus é comigo. Deus está comigo. E não me desamparará. Jamais me desamparará. Deus está aqui. Ai, ai, faz um ai, ai, assim. Ai, ai. Desperta, povo meu, para o louvor e adoração. Desperta, povo meu, desperta, povo meu, para bem dizer aquele que é santo. Me ajuda aí, vai. Desperta, povo meu, para o louvor. Força, povo de Deus. Para o louvor e adoração. E adoração. Tá ficando bonito, hein? Vai. Desperta, povo meu, para bem dizer. Para bem dizer. Aquele que é santo. Aquele que é santo. Agora escute. Desperta, povo meu, pois quero restaurar-te. Desperta, 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 meu Israel, meu amado, meu amado. Precisas confiar em mim. Não perdes nada em acreditar que sigo ao teu lado. Sou teu Deus. Sou teu Deus. Um Deus amém. Graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado e diga: Deus te ama com amor apaixonado. Apaixonado. Amém, amém, graças a Deus. Que bom. Gente boa. Somos gente boa. Deus é bom e nós somos gente boa. Deus, mantenha meus filhos de pé. Participe do 5º Encontro Nacional Mães que Oram pelos Filhos, com o tema Face a Face com Jesus. De 3 a 5 de maio, na Canção Nova, Cachoeira Paulista. Com participantes e mensagens que trarão luz e união para a vida de toda a sua família. Venha vivenciar esse momento conosco. Deus pode tudo, tudo, tudo. Maiores informações no site da Canção Nova. Este Jesus, que aceita ser aclamado mesmo sabendo que o espera-o, crucifica-o, não nos pede para o contemplarmos apenas nos quadros, nas fotografias
ou nos vídeos que circulam na rede. Não. Está presente em muitos dos nossos irmãos e irmãs que hoje padecem tribulações como ele. Papa Francisco. Semana Santa na Canção Nova. Dia 18 de abril, às 8 da noite, Missa da Ceia do Senhor. Eu fico encantado com tamanha imaginação. Para os índios, é sagrada. No lugar é conhecida como Lagoa Encantada. Tem em seus moradores um tesouro de grande valor. A escrita pode mudar a história de alunos como Francisco, o Adolfo e a Isadora. Professor, inscreva-se na Olimpíada de Língua Portuguesa, impulsione a leitura e a escrita na sua escola. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. A cruz faz parte da vida, a vida humana é composta por fragilidade também. E a gente só vence a depressão, a ansiedade, um mal qualquer, quando nós aceitamos que aquilo está acontecendo. Porque se você não aceita, você não consegue vencer. Esta e outras pregações exclusivas você acompanha na ação Palavras que Curam. Reze conosco a novena à Divina Misericórdia. De 19 a 27 de abril. Fique atento aos horários. Jesus disse a Santa Faustina: através dessa novena concederei às almas toda espécie de graças. Não perca na TV Canção Nova. Rezaremos juntos. Olá, sou eu, Adriana Arides, e com muita alegria estou aqui para falar sobre os 30 anos da TV Canção Nova. Estou aqui diante de Monsenhor Jonas Abib, esse homem que há tantos anos foi colocando no nosso coração essa vontade de anunciar Jesus cada vez mais. E a TV Canção Nova faz isso há tantos anos, anunciando a Boa Nova, levando a Boa Nova para tantas casas. E eu que viajo por todo esse Brasil, quantos testemunhos eu ouço que através da Canção Nova chegou na vida das pessoas, a palavra chegou na vida das pessoas, o consolo, a esperança. E eu estou aqui para agradecer esses 30 anos de TV Canção Nova, 30 anos em que a evangelização tem ultrapassado todos os limites, porque tem chegado na vida de tantas pessoas. Muito obrigada, Canção Nova, muito obrigada, Monsenhor Jonas Abib, por doar a sua vida para que Jesus seja cada vez mais conhecido. Parabéns, TV Canção Nova, eu sou fruto desses 30 anos de evangelização. Na Sexta-feira Santa, acompanhe a celebração da Paixão do Senhor com o Papa Francisco, ao vivo da Basílica de São Pedro, no Vaticano. A Igreja no mundo inteiro se prostra em adoração à Santa Cruz de Nosso Senhor, em razão de sua entrega total à vontade do Pai. Celebração da Paixão do Senhor, 19 de abril, ao meio-dia, ao vivo direto do Vaticano. Programa livre para todos os públicos. Olá, você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Estamos na Igreja Coração Imaculado de Maria, na região de Perdizes, aqui em São Paulo. Estamos juntos para rezarmos o ofício da Imaculada. Comigo estão os meus irmãos Andressa e o Douglas. E vamos juntos entoar os cantos à Virgem Mãe de Deus. Vamos juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Deus vos salve, Virgem filha de Deus Pai. Deus vos salve, Virgem Mãe de Deus Filho. Deus vos salve, Virgem esposa do Espírito Santo. Deus vos salve, Virgem Sacrário da Santíssima Trindade. Agora lábios meus dizei, anunciai os grandes louvores da Virgem Mãe de Deus. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, e sem fim. Amém. Deus vos salve, Virgem, Senhora do mundo, Rainha dos céus e das virgens, Virgem. Estrela da manhã, Deus vos salve, cheia de graça divina, formosa ilusão. Dai pressa, Senhora, em favor do mundo, pois vos reconhece como defensora. Deus vos nomeou desde a eternidade para a mãe do Verbo, com o qual criou Terra, mar e céus, e vos escolheu quando Adão pecou por esposa de Deus. Deus a escolheu e já muito antes em seu tabernáculo morada lhe deu. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Oração. Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhora, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, e sem fim. Amém. Deus vos salve, mesa para Deus ornada, coluna sagrada de grande firmeza, Graça dedicada a Deus sempre eterno, sempre preservada, Virgem do pecado. antes que nascida fostes Virgem Santa, no ventre ditoso de Ana concebida. Sois Mãe Criadora dos mortais viventes, sois dos santos porta, dos anjos Senhora. Sois
Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Deus vos salve, trono do grão Salomão, arca do concerto, velo de Gedeão, íris do céu clara, sarça da visão, favo de Sansão, florescente vara, a qual escolheu para ser mãe sua, e de vós nasceu o Filho de Deus. Assim vos livrou da culpa original, de nenhum pecado há em vós sinal. Vós que habitais lá nas alturas e tendes vosso trono sobre as nuvens puras, ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Oração. Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém.
Oração, Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que com Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Deus nos salve, cidade de torres guarnecida, de Davi com armas bem fortalecida, de suma caridade sempre abrasada, do dragão a força foi por vós prostrada. Ó mulher tão forte, ó invicta Judite, que vós alentastes o surdo Davi. Do Egito curador de Raquel nasceu, do mundo salvador Maria logo deu. Toda é formosa, minha companheira, nela não há mácula da culpa primeira. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Oração, Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que com Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre e sem fim.
Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Rogai a Deus vós, Virgem nos converta, que a sua ira se aparte de nós. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre sem fim. Amém. Deus vos salve, Virgem, Mãe Imaculada, Rainha de clemência, de estrelas coroada. Vós acima dos anjos sois purificada, de Deus a mão direita estás ornada. Por vós, Mãe de graça, mereçamos ver a Deus nas alturas com todo prazer. Pois sois esperança dos pobres errantes e seguro porto aos navegantes, estrela do mar e saúde certa, e porta que estais para o céu aberta. É óleo derramado, Virgem, vosso nome, e os servos vossos vos hão sempre amado. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Oração. Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Humildes oferecemos a vós, Virgem pia, estas orações para que nossa guia. Vades vós adiante, linda agonia, vós nos animeis, ó doce Maria. Amém. Oremos. Suplicantes vos rogamos, Senhor Deus, que concedais a vossos servos lograr perpétua saúde do corpo e da alma, e que pela intercessão gloriosa da bem-aventurada sempre Virgem Maria, sejamos livres da presente tristeza e gozemos da eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. É sempre bom podermos rezar, não é? E estar pertinho da Virgem Maria, melhor ainda.
E hoje nós temos a graça de ter um sacerdote no meio de nós, onde nós vamos conhecer com ele um pouquinho da experiência, da espiritualidade dessa capela tão linda. Eu quero chamar o Padre Valeriano, ele é o pároco aqui desta igreja. Seja bem-vindo, Padre. É uma alegria recebê-lo. Padre, fala um pouquinho para nós da experiência, da espiritualidade dessa capela, deste lugar. Essa capela é dedicada ao Imaculado Coração de Maria, que é uma devoção ligada um pouco com o Sagrado Coração de Jesus, né? Ele se dedicou inteiramente à nossa salvação. O coração é o símbolo da inteireza da pessoa, e ela que se dedicou inteiramente à obra de Jesus Cristo, sendo mãe de Deus, criando o Filho de Deus e depois acompanhando a igreja. E também com o dogma da Imaculada Conceição, né? Nossa Senhora esteve, antes mesmo de nascer, na sua concepção, já recebeu aquele coração imaculado com que ela sempre nos olhou. E é uma espiritualidade mariana, profunda, muito cristocêntrica, porque está referida ao mistério de Cristo. Maria está referida ao mistério de Cristo. É uma mariologia que tem o Cristo como centro, né? Isso é muito importante. E aqui muita gente realmente vem rezar o terço, além de toda a vida, a dinâmica religiosa que tem a capela. Padre, e a sua experiência pessoal com a Virgem Maria? O que o senhor pode contar pra gente? A minha experiência pessoal, ela vem de berço. Eu nasci no interior, vivi nos primeiros momentos da vida na roça, e a gente cresceu rezando o terço e confiando que quando a gente realmente acredita na ação de Nossa Senhora, a gente nunca fica desamparado. Eu tenho assim boas lembranças de que nas grandes dificuldades a família sempre se entregava a Nossa Senhora e saía bem, atravessava todas as fases. E eu tenho em toda a minha vida posterior também essa ligação com Nossa Senhora, porque o Cristo na cruz, ele deu a mãe para todos nós. Ele disse para João, que representava a igreja, essa será sempre a sua mãe. E eu tenho com muita estima. Que bom, Padre, obrigada. Dá-nos a bênção, por favor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A seguir, adoração ao Santíssimo Sacramento. Quando a alma vir e reconhecer a gravidade dos seus pecados, quando vir todo o abismo da miséria em que mergulhou, não se desespere, mas lance-se com confiança na misericórdia divina. Enquanto há tempo, recorram à fonte da misericórdia. De 26 a 28 de abril, Festa da Misericórdia. Informações 12 31 86 2600. eventos.cançãonova.com. Quantos milagres você já experimentou? O tempo que você levou para esperar, um dia parou. Milagre tem começo, meio e fim. Começo de milagre já é milagre. O seu milagre acabou de começar. Este e outros conteúdos inéditos aguardam por você na ação Palavras que Curam. Semana Santa na Canção Nova. Dia 19 às 3 da tarde, as funções da Sexta-feira Santa. Sabemos que as crianças possuem uma inocência natural, um senso de curiosidade e que o mundo está cheio de distrações que podem atrair nossas crianças na direção errada. Mas com a ajuda de Deus e de uma família participante na igreja, seus filhos poderão crescer na fé, na esperança e no amor.
A missa dominical fornece fundamentos essenciais de fé para a vida. Portanto, se sua família não tem frequentado a missa, o convidamos a voltar para casa. Caminhando com a obra de Maria, conheça a Terra Santa, Itália e Alemanha. Na companhia de Padre Alan, percorra os passos de Jesus na Terra Santa. Participe do Ângelus com o Papa e conheça as principais basílicas em Roma. E na Alemanha, iremos ao Santuário da Mãe Rainha em Schoenstatt. Saída, 1º de agosto. Obra de Maria, mais que viagens, encontros com Deus. Água, fonte de vida e saúde. Beba água Canção Nova. Além de consumir uma água alcalina e de qualidade, você está ajudando na manutenção das obras da Canção Nova. Acesse nosso site agua.cançãonova.com ou contato@aguacançãonova.com. Seja um distribuidor. Semana Santa na Canção Nova. Dia 18 de abril, às 8 da noite, Missa da Ceia do Senhor. Na Sexta-feira Santa, acompanhe a celebração da Paixão do Senhor com o Papa Francisco, ao vivo da Basílica de São Pedro, no Vaticano. A Igreja no mundo inteiro se prostra em adoração à Santa Cruz de Nosso Senhor, em razão de sua entrega total à vontade do Pai. Celebração da Paixão do Senhor, 19 de abril, ao meio-dia, ao vivo direto do Vaticano. Em espírito e em verdade, eternamente vou te amar. Tu és Senhor, digno de louvor. Eu vivo só pra te adorar. Em espírito e em verdade, eternamente, eternamente vou te amar. Tu és Senhor, digno de louvor. Vou te contemplar no teu santuário, vou te contemplar no teu santuário para te dizer como é bom sentir o teu amor, Senhor. O teu amor, Senhor. Vou te adorar, vou te adorar. Em espírito e verdade, com meu viver. Vou testemunhar o teu amor, Senhor. O teu amor, Senhor. Erguendo os nossos braços, eu vivo só pra te adorar. Em espírito e em verdade, eternamente, eternamente vou te amar. Tu és Senhor, digno de louvor. Eu vivo só pra te adorar. Em espírito e em verdade, eternamente vou te amar. Tu és Senhor, digno de louvor.
início, eu vou te contemplar. Vou te contemplar no teu santuário para te dizer como é bom sentir o teu amor, Senhor. Como é bom sentir o amor de Deus, o teu amor, Senhor. Vou te adorar, vou te adorar, em espírito e em verdade, com o meu viver. Vou testemunhar o teu amor, Senhor. O teu amor, Senhor. Eu vivo só pra te adorar, em espírito e em verdade, eternamente, eternamente vou te amar. Tu és, Senhor, digno de louvor. Eu vivo só pra te adorar, em espírito e em verdade, eternamente vou te amar. Tu és, Senhor, digno de louvor. Eu quero acolher você que está aqui no Santuário Pai das Misericórdias. Vamos aplaudir uns aos outros. Que bom que você veio, que bom que você está aqui. É o Brasil inteiro se reunindo aqui na Canção Nova. Como é bom a gente se encontrar aqui para adorar o nosso Rei e Senhor. Eu quero te convidar a acolher quem já nos acompanha de casa. Você que está em casa, onde quer que você esteja nesse momento, ligadinho no sistema Canção Nova de Comunicação. Vamos aplaudir os nossos irmãos? Bem-vindo, bem-vinda. Não é feriado, é Semana Santa. Olha para quem está ao seu lado e diz: não é feriado, é Semana Santa. É Semana Santa. Nós estamos na Semana Santa. Essa semana do amor maior. O amor de Cristo que se deu por nós. Que se deu por amor a nós. Que se entregou por nós. E estamos em um lugar muito especial. O Santuário Pai das Misericórdias. Nós estamos no santuário. Você sabe o que é um santuário? Pergunta para quem está ao seu lado. Você sabe o que é um santuário? Você sabe, Marquinhos? Santuário, olha para cá. Santuário é um recorte do céu. Marquinhos acertou aqui do meu lado. Diga comigo, santuário. Mais forte, santuário. É um recorte do céu. É um recorte do céu. Quantas vezes a gente ouve as pessoas que passam pela Canção Nova dizer: lá é um pedacinho do céu, não é? A gente olha essas árvores, a gente olha o verde, a chácara de Santa Cruz e todo o desígnio de Deus que existe nesse lugar, em Cachoeira Paulista, e a gente sabe, é um pedacinho do céu, é ou não é? E o santuário é esse recorte, é um lugar especial. Pensa bem, você está num lugar especial, o Santuário Pai das Misericórdias. Você está num dia especial, Quinta-feira Santa, quinta-feira, dia de louvor e adoração. Então, maravilhas acontecerão em nossas vidas. Você acredita nisso? Eu também creio. Um lugar especial, num dia especial que o Senhor preparou para você. Põe a mão no seu coração e reza assim comigo: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por reservar este momento. Por reservar este momento. Para um encontro pessoal. Para um encontro pessoal. Entre mim e ti. Entre mim e ti. Eu quero me encontrar. Eu quero me encontrar. De forma pessoal. De forma pessoal. E única. E única. Contigo nesse dia. Contigo nesse dia. Nessa quinta-feira santa. Nessa quinta-feira santa. Graças a Deus. Eu me lembro do dia em que eu estava lavando louça. Quem aqui é dona de casa? Não é verdade que Deus fala com a gente enquanto a gente cuida da nossa casa? Enquanto você está limpando a casa, trocando um lençol, lavando uma louça, Deus fala com você. Fica atento. Eu estava lavando a louça
de um fim de semana em casa, depois de um almoço gostoso. E naquele momento eu ouvi o Senhor me perguntando: Ana, se você tivesse só um desejo, o que você me pediria? O Senhor está te perguntando hoje, se você tivesse um desejo para pedir para o Senhor, o que você pediria? Tanta coisa boa passa no nosso coração, né? Eu pediria o 100% da Canção Nova para sempre. Eu pediria saúde para aqueles que estão enfermos. Eu pediria a solução de tantos problemas. Tantas coisas boas, coisas boas, coisas boas. E aí eu me lembrei do salmista. No Salmo 26, que ele nos fala: só um desejo eu tenho, e é isso que eu te peço: habitar no santuário do Senhor. Contemplar a sua suavidade, a sua beleza para sempre. Habitar no santuário, habitar não só num recorte do céu, mas o Senhor tem a eternidade para mim e para você. Cada desejo, cada mover do nosso coração deve estar em direção ao nosso Deus, em direção ao Senhor. Vá agora dispondo o seu coração, vai dizendo: Senhor, eu me volto para Ti. Eu volto o meu coração, eu volto os meus sentimentos, até as coisas boas que eu quero e que eu gostaria que acontecessem na minha vida de forma imediata. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Vai colocando acima de todos os seus desejos o desejo de estar com o Senhor, o desejo de contemplar a sua suavidade, a sua beleza para sempre, habitar no santuário do Senhor, contemplar a sua beleza, contemplar o seu amor. E foi assim, conversando com Deus naquela pia de louça suja, que eu cantei pela primeira vez: só um desejo eu tenho, só um desejo eu tenho, escuta meu clamor, Senhor. Só um desejo eu tenho, só um desejo eu tenho, só um desejo eu tenho, só um desejo, só um desejo eu tenho. Escuta o meu clamor, escuta meu clamor, Senhor. Só um desejo eu tenho. Mais uma vez, só um desejo, só um desejo eu tenho. Deixa crescer no seu coração esse desejo de eternidade, esse desejo de estar com o Senhor para sempre. Escuta meu clamor, Senhor. Só um desejo eu tenho, só um desejo, só um desejo eu tenho, só um desejo, só um desejo eu tenho. Escuta o meu clamor, Senhor. Escuta o meu clamor, Senhor. Só um desejo eu tenho: habitar no santuário, habitar no santuário do Senhor e contemplar tua beleza. De novo eu quero habitar no santuário do Senhor e contemplar tua beleza, eterno Rei, para sempre te adorarei para sempre. Estende seus braços e canta: eterno Rei, para sempre te adorarei para sempre. Já vai dispondo o seu coração com as suas palavras. Nesse dia em que o Senhor se faz serviço, se faz servo por amor a nós, Ele que se agacha para lavar
os pés dos discípulos e nos deixa esse exemplo de amor. O Senhor nos chama a amar. Vai dizendo para o Senhor: eu quero amar também, Senhor, ajuda-me. Vai entregando para o Senhor hoje quais são os seus maiores desafios para amá-lo. Vai ofertando ao Senhor aquela pessoa, aquela situação que você acha que ninguém está vendo, mas Deus vê. O lençol limpo na cama, a louça limpa depois do almoço, como o Eugênio estava falando para a gente, o tempero do arroz na medida certa. Vá ofertando ao Senhor esses pequenos gestos de amor, pequenos gestos de serviço, pequenos gestos, em pequenos gestos, uma vida de adoração. De pequenos gestos, em pequenos gestos, uma vida inteira de adoração. Deixa brotar no seu coração o desejo de estar com o Senhor mais uma vez. Só um desejo eu tenho, só um desejo, só um desejo eu tenho. Escuta o meu clamor, escuta meu clamor, Senhor. Só um desejo eu tenho, só um desejo, só um desejo eu tenho, só um desejo, só um desejo eu tenho. Escuta o meu clamor, escuta o meu clamor, Senhor. Só um desejo eu tenho. Eu quero habitar, habitar no santuário do Senhor e contemplar, e contemplar tua beleza. Mais uma vez, mais forte. Habitar no santuário do Senhor e contemplar, e contemplar tua beleza, eterno Rei, eterno Rei, para sempre te adorarei, te adorarei, para sempre, Rei eterno, eterno Rei, eterno Rei, eterno Rei, para sempre te adorarei, te adorarei para sempre. Reze agora com sua vida. Vá colocando diante do Senhor o nome das pessoas da sua casa. Aquelas pessoas que quando você disse, estou indo para a Canção Nova, disseram, reza por mim lá. Diga o nome dessas pessoas. Aqui no santuário do Senhor, aqui nesse lugar que é um recorte do céu. Aqueles que você traz no coração, entregue agora. Vá colocando aqui, nessa casa de Deus. Vai entregando agora cada situação, cada impossível. Vai deixando o Senhor confortar seu coração. E através de você alcançar cada pessoa que hoje precisa do conforto, que hoje precisa da presença e do amor de nosso Senhor. A palavra de Deus nos diz, ainda que um exército acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que uma guerra se levante contra mim, mesmo assim eu estarei confiante. Diga comigo, tomando posse dessa palavra. Diga bem forte, na autoridade de Filho de Deus. Ainda que um exército acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que uma guerra se levante contra mim, mesmo assim eu estarei confiante. Quais são as guerras que você tem enfrentado na sua vida?
Quais são os exércitos que têm se levantado contra a sua família, contra a sua paz? O Senhor nesse momento vai ao encontro de corações sem paz. Você que diz, eu não tenho paz. A paz se foi da minha casa. O Senhor está indo ao seu encontro. O Senhor está indo ao seu encontro. Ainda que um exército acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que uma guerra se levante contra mim, mesmo assim, eu estarei confiante. Diz comigo, mesmo assim. Mesmo assim, eu estarei confiante. Eu estarei confiante. Mesmo assim, eu estarei confiante. Eu estarei confiante. Eu confio em Ti, Senhor. Eu confio em Ti, Senhor. Eu espero em Ti, Senhor. Eu espero em Ti, Senhor. Eu Te amo, Jesus. Eu Te amo, Jesus. Eu espero em Ti, Senhor. Eu espero em Ti, Senhor. Eu confio em Ti, Senhor. Eu confio em Ti, Senhor. Habita no santuário do Senhor, Senhor. É no céu que os nossos olhos devem estar. E contempla Tua beleza. Mais uma vez, faz dessa música oração. Habita no santuário do Senhor e contemplar Tua beleza, eterno Rei, eterno Rei, eterno Rei, para sempre te adorarei, para sempre, Rei eterno, eterno Rei, eterno Rei, eterno Rei, para sempre te adorarei, para sempre. Eu sinto mesmo o Senhor indo ao encontro daqueles que hoje se sentem no chão, humilhados pelo vício, pela droga, pelo alcoolismo, tantas situações que você vive dentro da sua casa. Você que disse mesmo, eu me sinto humilhado. Na humilhação do Senhor, Ele te abraça hoje. Obrigado, Senhor. Nesse Rei eterno que se abaixa, que se humilha por amor a nós. Esse Rei de majestade eterna, de domínio e de poder, que se abaixa até as nossas impurezas, até as nossas misérias, para nos lavar. O Senhor está lavando, Ele está lavando como lavou os pés dos discípulos. O Senhor está nos lavando o coração. Obrigado, Senhor. Lava-nos, Senhor. Lava o nosso interior. Purifica-nos, Senhor. Restaura-nos de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós. Estende a mão e pede, derrama sobre. Que lindo, povo de Deus. A água do amor, o Espírito de Deus. Nosso Senhor, nosso Rei humilde, nosso Rei servo, Jesus, manda teu Espírito para transformar
transformar meu coração. Jesus, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro chega desse aperto. Derrama sobre nós água. O Espírito de Deus, o Espírito de Deus. Se você deseja ter um coração lavado, ergue os braços e pede: Jesus, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Conheço um coração humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, eu quero amar assim, Jesus, ajuda-me, que sabe que deu a vida para nos salvar. Canta forte o nome dele, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, 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 manda teu Espírito para transformar meu coração. Conheço um coração tão manso, tão humilde, tão sereno. Esse coração é o coração de Jesus. É o lugar onde somos acolhidos nesse dia. Não importa se o seu coração está sujo. Não importa se o seu coração está mal cheiroso. Não importa, o Senhor te quer. O Senhor te quer e hoje Ele se abaixa. Ele se humilha, Ele chega até nós. Ele quer alcançar você nesse dia. O Senhor, Ele se rebaixa para estar contigo hoje. Deixe-se encontrar por esse coração que te ama. Ele tem o dom de amar. Ele sabe perdoar. Não tenha medo, não fuja mais do perdão do Senhor. Reconheça diante dele que você precisa do perdão, precisa da reconciliação. O Senhor toca tantos corações que nesse dia precisam da reconciliação, da confissão. Não tenha medo, não tenha vergonha. Vá até o sacerdote, vá até a paróquia, busque a confissão. Você que está aqui na Canção Nova, o Senhor quer se reconciliar contigo nesse dia. O Senhor se abaixa para estar junto com você. Ele tem o dom de amar, Ele sabe perdoar. Ele deu a vida para nos salvar. Ele deu a vida para nos salvar. Ele te chama, vem conhecer o meu coração. Conheço um coração. Jesus, 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 manda teu Espírito para transformar
meu coração. Lava, faz o gesto comigo, ó. Lava e purifica. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus. Seremos o teu. Derrama sobre nós, derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nos voltando para a presença de Jesus. Cantemos para Ele. Jesus manda para transformar meu coração, transformar meu coração. Jesus, acolha o Senhor com seu aplauso, com seu canto, com a sua vida. Vibre na presença do Rei para transformar meu coração. É teu este momento de adoração. Não tenho nem palavras para me expressar do brilho dessa luz que vem do teu olhar. Encontro meu abrigo, meu lugar. E quando estamos juntos, como aqui, e quando estamos juntos, entre nós está passando em nosso meio, passando em nosso meio a nos abençoar. E tocas com ternura, tocas com ternura, com a tua mão, a cada um que abre o coração, erguendo os nossos braços e as mãos se elevam. Minha voz te louva, o meu ser se alegra quando estou em tua presença. Minhas mãos se elevam, eleva as mãos e o coração, Senhor, se elevam. Minha voz te louva, o meu ser se alegra quando estou em tua presença, Senhor. Estende suas mãos à direção de Jesus. Estende o seu coração do jeito que Ele está. O Senhor vem ao nosso encontro. O Senhor vem ao nosso encontro. Como naquela noite o Senhor se abaixou para lavar os pés dos discípulos. O Senhor se abaixa, Ele vem, é a iniciativa dEle para lavar o nosso coração. Deixa o Senhor lavar, purificar o seu coração e te fazer uma criatura nova. Tira, Senhor, do meu peito o coração de pedra e coloca no meu peito de uma vez por todas, um coração de carne, um coração capaz de amar, um coração capaz de perdoar, um coração que não se cansa. Eu quero ser semelhante a Ti. Jesus, imprime em mim os seus traços. Eu quero me assemelhar, eu quero me aproximar de Ti o máximo que eu posso, mas tudo que eu posso é tão pouco para dizer que eu Te amo. Vá declarando o seu amor. Vá declarando o seu amor a esse Deus imenso que nos ama apaixonadamente. Um Deus que nos ama de forma apaixonada.
sem limites, sem reservas. É assim que Ele te ama. Um amor incondicional, um amor que não para nas nossas fraquezas. O Senhor não deixa de te amar quando você escolhe caminhos longe dEle. O Senhor continua te amando. O amor de Deus é incondicional. O amor de Deus vai além, Ele vai além, vai além. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Minhas mãos se elevam, minha voz louve ao Senhor com sua voz, te louva o meu ser, se alegra quando estou em tua presença. Canta para Ele. Minhas mãos se elevam, minha voz te louva o meu ser, se alegra quando estou em tua presença, Senhor. Vai abrindo o seu coração. Você que está em casa também, o Senhor está. A presença viva de Jesus está te alcançando aí. Eu vejo pessoas estendendo resultados de exame, pessoas estendendo fotos. Você que agora diante do televisor chora, o Senhor vê o seu choro. Cada lágrima que cai é uma pérola para Deus. Não é desperdício não, o Senhor vê a sua lágrima. O Senhor está contigo. A presença viva de Jesus Cristo, pelas ondas eucarísticas de amor da Canção Nova, alcançam você agora. Nessa situação que você está vivendo, você não está só. Ele está contigo, atravessando o seu vale de lágrimas contigo. Você não está sozinho. Existe um Deus que te ama de forma apaixonada. Estou aqui para ser amado e te amar, te olhar nos olhos e deixar-me apaixonar diante de ti, para me render ao teu amor e confessar minhas fraquezas. Sou pecador, também estou aqui para pedir perdão pelas almas que ainda não buscam teu coração, te amar por quem não te ama, te adorar por quem não te adora, espera por quem não espera em ti, pelos que não creem eu estou aqui, te amar por quem não te ama, te adorar por quem não te adora, espera por quem não espera em ti, pelos que não creem eu estou aqui. Nós nos colocamos agora na brecha da intercessão por aqueles que não creem, por aqueles que vivem essa Semana Santa apenas como um feriado, por aqueles que nesses dias estão caindo em adultério, em álcool, em drogas, aqueles que nesse dia estão se desfigurando no pecado. Nós nos colocamos na brecha agora em intercessão. Interceda. Você que está aqui no santuário,
Você que está em casa, onde quer que você esteja nesse momento, o Senhor nos chama a sermos intercessores, a crer por aqueles que não creem, amar por aqueles que não amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Rezemos juntos de novo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Te amar por quem não te ama, te adorar por quem não te adora, esperar por quem não espera em ti. Pelos que não creem, eu estou aqui. Te amar, te amar por quem não te ama, te adorar por quem não te adora, esperar por quem não espera em ti. E pelos que não creem, eu estou aqui. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem neste momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Diante da presença do Senhor, nós queremos nos render nessa quinta-feira santa, onde nós celebramos a instituição do sacerdócio, dom que Deus deixou para o seu povo, para a sua igreja, aqueles que foram ungidos pelo Senhor, para abrir a porta da fé para os homens e as mulheres pelo sacramento do batismo, para celebrar o sacramento da confissão, perdoando todos os pecados daqueles que depois do batismo acabaram falhando, pecando, e estão na luta, na batalha espiritual, e buscam o perdão dos pecados. Aquele que foi ungido pelo Senhor para celebrar a Eucaristia e fazer com que Jesus se torne presente nessa terra, através das palavras de um homem ungido por Deus, que pela força do Espírito Santo, este sacramento do altar se torna presente no meio do seu povo, no meio da igreja. Sacramento de salvação. Esse que foi ungido pelo Senhor para trazer a presença real de Jesus. Esse que foi ungido pelo Senhor para também dar a unção aos que estão precisando da cura, do alívio, Esse que foi ungido pelo Senhor para estar assistindo o sacramento do matrimônio e sendo em nome da igreja a testemunha do amor, tornado sacramento no sacramento do matrimônio, do esposo pela esposa, da esposa pelo esposo. Esse que foi ungido por Deus para estar na hora derradeira da passagem desta vida para a vida eterna, seja pela extrema unção, mas também caminhando com os fiéis, com o seu povo,
nos momentos difíceis, de perda. E por isso eu queria que você agradecesse a Deus pelo sacerdócio ministerial na igreja. Agradeça a Deus por você ser privilegiado e fazer parte dessa igreja. Vai dizendo palavras de louvor agora a Jesus, porque assim Ele o quis, assim Ele o desejou. E eu quero agradecer ao Senhor por todos os sacerdotes que foram sinal de Deus na minha vida. Por cada sacerdote, por aquele que me batizou, por aquele que me deu a primeira comunhão. Eu quero te agradecer pelo bispo que me crismou. Eu quero agradecer ao Senhor pelo bispo que me ordenou sacerdote para a igreja. Quero agradecer por cada sacerdote que eu já me confessei e que perdoou os meus pecados. Quero agradecer ao Senhor por cada Eucaristia, antes de ser sacerdote, que eu participei, vivenciei, celebrada por algum ministro do Senhor em alguma paróquia onde eu estive, onde eu frequentei, onde eu pude me alimentar a minha alma. Senhor, nessa adoração, eu quero ter o coração agradecido por todo o bem, por toda a graça que o Senhor concede a nós, a sua igreja, pelo dom do ministério sacerdotal. Se você vai lembrando os padres importantes que foram instrumentos de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, vai agora agradecendo ao Senhor nesse momento, vai dizendo palavras de louvor a Deus, por esse grande dom, por essa grande bênção, que é o ministério sacerdotal no seio da igreja. Eu quero agradecer pela vida de cada sacerdote da Canção Nova, a começar do nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib. Eu quero agradecer pelo sim de cada sacerdote. Eu quero bendizer, Senhor, te glorificar nessa hora, te exaltar, porque o Senhor está presente em cada sacrário do mundo inteiro, a partir do sim, do sacrifício de um homem que se torna sacerdote na sua igreja, do sacrifício de um homem que se oferta em sacrifício pela salvação da humanidade, que foi tirado do meio do povo para servir o povo de Deus. Obrigado, Senhor, obrigado pelo sacerdote que alcançou, pela pregação da palavra, o meu coração e o coração de cada pessoa que agora te adora, aqui neste santuário, mas em casa, em hospitais, no trabalho, em tantas situações agora, Senhor. Nós queremos te agradecer pelo ministério sacerdotal sobre a terra, Senhor, por aqueles que já passaram, aqueles que já cumpriram a sua missão, por aqueles que estão trabalhando, suando a camisa, evangelizando, testemunhando, estão com cheiro de ovelha, Senhor, como pede o nosso Papa Francisco, porque estão cuidando do seu povo. Muito obrigado, Senhor. Mas nós queremos agora, e eu quero convidar você a estender os seus braços na direção do Senhor e a começar a orar por aqueles que não estão conseguindo ser fiéis, por aqueles que estão em crise, por aqueles que estão vivendo os dramas próprios da sua humanidade. Vai intercedendo agora pelo sacerdócio ministerial na igreja, por aqueles que estão sendo tentados por Satanás, por aqueles que acabaram caindo, mas Senhor, o Senhor caiu 3 vezes, exatamente para nos mostrar que é possível se levantar das quedas, que é possível se fortalecer na sua presença. Nós queremos agora te adorar, nós queremos agora te glorificar pelo dom do sacerdócio. Nós queremos agora alcançar pela nossa adoração os sacerdotes que estão doentes fisicamente, que já estão debilitados, que não conseguem mais, Senhor Deus, ter forças para servir como gostariam de servir. Nós queremos adorar, Senhor Deus, por aqueles sacerdotes que estão doentes psicologicamente, espiritualmente, que acabaram sendo amarrados por vícios, por situações. Senhor Deus, eu te peço agora, junto com esse povo, em adoração, diante da sua presença, que o Senhor tenha compaixão dos sacerdotes do mundo inteiro, por aqueles que não estão conseguindo fazer bem, por aqueles que estão, Senhor Deus, precisando da nossa oração. E solta a sua voz no Espírito, ora agora carismaticamente, ora em línguas na presença do Senhor. Nós oramos pedindo santos sacerdotes, que o Senhor
Levante um exército de santos sacerdotes na sua igreja para santificar as almas, as ovelhas, para santificar, Senhor Deus, esse mundo que jaz pelo poder do maligno, para serem sinal, para serem luz, para serem testemunhas. Desperta a santidade no clero, nos sacerdotes, Senhor, o desejo de te honrar, o desejo de serem fiéis ao seu chamado. Nós pedimos nessa hora, Santo Senhor da messe, que mande operários para a sua messe. Nós oramos pelas vocações sacerdotais, nós oramos pelos seminaristas, nós oramos, Senhor Deus, por aqueles que foram despertados e por aqueles que por essa adoração serão despertados, chamados, conseguirão ouvir o seu chamado. Vem, segue-me, de hoje em diante eu te farei pescador de homens. Vem ofertar o cálice da salvação. Deixa o Senhor agora, pela sua oração, alcançar o coração dos jovens, dos rapazes que são vocacionados, chamados, mas por algum motivo esse chamado estava escondido, ou existia resistência, medo, mas que agora, Senhor Deus, o Senhor provoque o coração desses homens que são chamados a serem sacrificados no altar da adoração, que são chamados a serem o sacrifício de um homem, a se ofertarem inteiramente pelo seu povo e pela sua igreja. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. E canta esse canto, adorando pelo sacerdote da sua paróquia, pelos padres da sua diocese, pelos bispos do Brasil, do mundo inteiro, pelo nosso Papa, pelos seminaristas, por aqueles que hoje estão sendo tocados e estão recebendo de Deus o chamado para estarem mais próximos e para se ofertarem a Deus e ao povo. Canta, canta adorando o Senhor. Presença real, presença real, na hóstia santa, na hóstia santa. Presença real, presença real de Cristo Jesus, de Cristo Jesus. Cordeiro imolado, cordeiro imolado, puro e sem mancha. O cordeiro é o Filho de Deus Criador. Erguendo os nossos braços, eu te adoro, eu te adoro, eu te louvo, eu te louvo, eu te amo, eu te amo, eu te espero, eu te espero. Seus discípulos: eu desejei ardentemente celebrar essa ceia convosco, porque ele queria ter comunhão, ele queria se dar em alimento. E ali na instituição da Eucaristia, que nós celebraremos hoje à noite aqui, mas já estão sendo celebradas aí pelo mundo inteiro, aqui no Brasil, a missa da instituição da Eucaristia, porque nós já estamos nas vésperas e nós queremos olhar agora para a presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento e deixar o nosso coração ser invadido por uma profunda gratidão. Um Deus que desejou ardentemente celebrar a ceia, porque Ele queria ter parte comigo e com você. Hoje somos nós, os novos discípulos do Senhor. E Ele diz a mim e a você: eu desejei ardentemente ter você na minha presença. Eu desejei ardentemente me dar em alimento a você. Eu desejei ardentemente que você tivesse parte comigo. E eis-me aqui sobre o altar. Por quê?
Por esse desejo ardente, eu estabeleci o sacramento do altar. A Eucaristia, o alimento dos santos, a fortaleza dos fracos, o ânimo dos desanimados, a luz que ilumina o nosso caminho, a fonte de toda cura, de toda libertação, a presença real que não nos deixa sozinhos, o cumprimento da promessa: estou convosco todos os dias, até os fins dos tempos, até os fins dos tempos. E essa presença real que agora nós adoramos, nós queremos glorificar, nós queremos exaltar, nós queremos dizer que nós amamos, que nós somos gratos. Deixa agora a gratidão invadir o seu coração pelo Santíssimo Sacramento do altar. Deixa agora o seu coração se encher de alegria. Deixa agora a sua solidão ser preenchida pela presença real. Deixa agora a tristeza ir embora pela alegria de um Deus que nunca nos abandonará, mas permanecerá conosco todos os dias, até os fins dos tempos. Esse Deus que se dá em alimento, esse Deus que se dá em presença, esse Deus que se deixa adorar. Adore-o agora com intensidade, que agora a sua alma pegue fogo pela adoração. Adoração ao Santíssimo Sacramento do altar, a presença real, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está presente aqui, é real. E o Senhor me fala que pessoas que estavam em crise de fé, com dúvidas, até mesmo da presença real de Jesus na Eucaristia, estão sendo agora alcançadas. E você começa a perceber o aquecimento do seu coração. Porque a presença eucarística de Jesus na igreja é como uma lareira que vai aquecendo todo o frio, toda a frieza espiritual. É como uma lareira que não se apaga, é um fogo que não se apaga, é como aquela sarça ardente que se manifestou a Moisés, e aquela chama não acabava o fogo. É a presença real de Jesus aqui, esse fogo que agora vai aquecendo os corações que estavam frios, esse fogo que vai tirando da tibieza aqueles que entraram na mornidão e que nem tinham percebido, que não tinham mais prazer, que não tinham mais vontade, que não conseguiam mais amar a Deus sobre todas as coisas. É o Senhor quem vai agora expurgando de nós o mundanismo que nós permitimos entrar na nossa vida. É o fogo da paixão de um Deus apaixonado que desceu da sua condição divina e se esconde agora, esconde a sua humanidade e a sua divindade num pão consagrado que nós podemos adorar, mas Ele está ali todo, inteiro, corpo, sangue, alma e divindade. Ele está presente aqui. Deixa Ele incendiar a sua alma. Permita agora que a sua alma pegue fogo de novo, de amor por Ele. Deixa Ele agora te libertar do mundanismo, da mentalidade mundana, da contaminação mundana, que foi te fazendo mais carnal do que espiritual, que foi te tirando o prazer de estar na presença de Deus. Vai deixando agora com que o seu coração seja atraído a este altar, porque a palavra de uma literatura tão conhecida no mundo inteiro vai dizer: só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Deixa o seu coração vir agora a Jesus. Deixa o seu coração se encher de alegria, de gratidão. Olha para Ele. Ele quis estar presente na igreja una, santa, católica e apostólica. Nas igrejas dos nossos irmãos evangélicos, eles adoram com a palavra. Nas igrejas ortodoxas, eles adoram numa imagem refletida num ícone, mas que somente representa
Na Igreja Católica nós adoramos a presença real de Jesus. Meu irmão, Ele está aqui. Minha irmã, Ele está aqui. Professa a sua fé agora, diga com a sua boca, confesse que você crê na presença real de Jesus. Isso, vai dizendo agora que você crê, que você acredita, que você assume essa presença. Vai agora assumindo, vai deixando essa chama viva de amor incendiar a sua alma pela sua boca que confessa, porque nós escutamos na Santa Missa. São Tomás de Aquino vai dizer: os sentidos podem nos enganar, o olfato, o paladar, a visão, mas a audição não nos engana. Isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Seus olhos podem te enganar, seu paladar, quando você recebe, pode sentir gosto de pão, seu olfato pode te enganar, até mesmo o tato, mas a sua audição não te engana. Isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Ah, Jesus. Como o profeta Abacuque, como o profeta Sofonias vai dizer, que toda a terra silencia em adoração ao único Deus. Nós silenciamos diante desse mistério, mistério de amor, mistério de um Deus tão grande que se faz pequeno, que se deixa tocar, que se deixa encontrar, que pela voz e pelas mãos de um homem ungido sacerdote, o Senhor se faz presente nos altares das igrejas do mundo inteiro. O mundo inteiro está cercado por focos de incêndio da sua presença. Se o diabo pensa que está vencendo, ele já foi derrotado. Se o mal acha que está vencendo, ele está profundamente enganado, porque o único que vence e já foi vencedor e é vencedor é o Senhor Jesus. O Senhor vence na minha vida, o Senhor vence na minha história, o Senhor vence na igreja que passa pela sua paixão, que passa pela morte, mas que sempre ressuscitará, porque o Senhor está vivo na igreja. Deus está vivo aqui neste santuário. As ondas eucarísticas da Canção Nova, talvez você escuta no rádio, levam a você agora a presença do Deus vivo. O sinal de TV, a conexão de internet. Deus está vivo e está presente no meio de nós. Eu queria que você aplaudisse a presença desse Deus. Eu queria que você celebrasse a presença desse Deus. Eu queria que você festejasse a presença desse Deus. Ele quis permanecer conosco. Obrigado, Jesus. Todo o universo te adora. Todo o universo te adora, Jesus. Todo o universo te adora. O universo se volta para ti, único e verdadeiro Deus. Os nossos corações se voltam para ti nessa tarde de quinta-feira santa, para te adorar e te reconhecer, Senhor Jesus, como Senhor da igreja, como vencedor. Agora ergue os braços e diga que Ele é vencedor na sua vida. Ele é vencedor na minha vida, vencedor na minha história. Está fraco ainda. Se você está assumindo a vitória dele na sua vida, grita bem forte: o Senhor é o vencedor na minha vida.
O Senhor é o vencedor na minha história. O Senhor é o vencedor na minha história. O Senhor é o vencedor da minha casa. O Senhor é o vencedor da minha família. O Senhor é o vencedor na igreja. O Senhor é o vencedor da igreja. O Senhor é o vencedor. O Senhor é o vencedor em todo o universo. Em todo o universo. Em toda a terra. Em todas as nações. O Senhor é o vencedor na nossa nação. O Senhor é o vencedor no nosso Brasil. No nosso Brasil. O Senhor é o vencedor. O Senhor é o vencedor. Em toda a história. Em toda a história. E nessa hora de adoração. E nessa hora de adoração. No dia da instituição da Eucaristia. No dia da instituição da Eucaristia. Eu assumo a vitória de Jesus. Eu assumo a vitória da presença de Jesus. Da presença de Jesus. Na minha vida. Na minha vida. Na minha história. Na minha história. Obrigado, Senhor. Em oração, olha para quem está do seu lado e diga: Ele é o vencedor na sua vida. Maravilhoso, maravilhoso, é o nosso Deus vencedor, forte, santo, 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 é o Senhor Deus dos exércitos. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. O capítulo 6 do profeta Isaías vai dizer que no ano da morte do rei Osias, o profeta Isaías foi orar no templo porque ele estava deprimido, triste, porque o rei Osias era primo dele, tinha morrido, ele era profeta do reino. E vou usar uma palavra talvez boba para você entender, ele tinha perdido o emprego de profeta. E o profeta, eu vou ler aqui, é melhor. Eu queria que você olhasse para Jesus agora, para você entender o que nós experimentamos agora e que pode ser atualizado na sua vida, nessa adoração. Ele vai dizer: eu vi o Senhor. Olha agora para a Eucaristia aqui presente no ostensório e diga: eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Sentado em trono alto. Sentado em um trono alto. E majestoso. Majestoso. A orla de seu manto enchia o templo. A orla de seu manto enchia o templo. E acima dele se erguiam serafins. E acima dele se erguiam serafins. Cada qual. Com 6 asas. Com 6 asas. 2 cobriam-lhes o rosto. 2 cobriam-lhes o rosto. 2 o corpo. 2 o corpo. E 2 serviam para voar. E 2 serviam para voar. E exclamavam. Um para o outro. Santo. 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 A palavra é Kadosh. 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 É o Senhor dos exércitos. É o Senhor dos exércitos. A terra inteira está repleta de sua glória. A terra inteira está repleta de sua glória. E ao clamor dessas vozes, começaram a tremer as portas em seus gonzos. Começaram a tremer as portas em seus gonzos. E o templo encheu-se de fumaça. E o templo encheu-se de fumaça. Santo. 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 Santo é o Senhor Deus dos exércitos. É o meu Deus, é o meu Senhor. Você pode ver agora, com os seus olhos, a presença de Jesus aqui no altar. Isaías teve uma visão. Você está vendo agora. Olha para ele. Deixa ele olhar para você. Deixa a orla do manto dele te tocar. Porque esse santuário está cheio da glória de Deus. Os querubins, serafins, potestades, dominações celestes estão adorando agora conosco. Os santos dizem: santo, santo, santo. Deixa agora a orla do manto dele tocar nas suas feridas, tocar nas suas fraquezas,
libertar você dos seus vícios, curar as suas doenças, destruir as obras demoníacas, fazer cair por terra todo o malefício. Santo, 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 santo tu és. É o Senhor Deus dos exércitos. O Deus do universo que vai nos transformando agora. O Deus do universo que vai nos convertendo agora. O Deus do universo que vai tendo compaixão de nós. Isaías experimentou a miséria dele. Isaías reconheceu que ele era nada, que ele era um pecador. E ele vai dizer: ai de mim, um homem de pensamentos e de lábios impuros. E Deus manda um anjo pegar uma brasa fumegante do altar e tocar com ela nos lábios do profeta e perdoá-lo. E Deus o envia em missão. Ai, meu Deus, toca na nossa impureza e purifica-nos com teu fogo. Toca-nos, toca-nos com a sua santidade. Cante a santidade de Deus nessa adoração. Glorifica a santidade de Deus nessa adoração. Exalta a santidade de Deus presente aqui neste santuário. Glorifica. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Fica um pouquinho em pé na presença do Senhor e canta. Ergue os seus braços. Glorificarei teu nome. Canta forte, você conhece a canção. Glorifica o Senhor nessa hora. O Senhor nessa hora. Cânticos te celebrarei. És santo, ó Pai. És santo, ó Pai. A ti todo louvor. És santo, canta. És santo, ó Pai. És santo, ó Pai. A ti todo louvor. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei, ao nosso Rei. Hosana, Hosana, força, glorifica Ele. Hosana, Hosana. Da presença dele vai emanando a glória que vai nos tocando, que vai nos curando, nos libertando, tirando a tristeza, o peso. Ele é o bendito que vem em nome do Senhor. Declara. O céu e a terra proclamam o seu louvor. Exalta, exalta, te exaltarei. Te exaltarei, te exaltarei, darei o meu louvor. Te exaltarei, te exaltarei, te exaltarei, darei o meu louvor. Só as vozes. Hosana, canta. Hosana. As mulheres, Hosana. Hosana, Hosana. Força, irmãs, adore a Ele. Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana ao nosso Os homens, Rei. Hosana, força, irmãos. Adore. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei.
Homens e mulheres, só as vozes por enquanto. Hosana. Hosana. Força. Que o nosso canto vá agora invadindo os espaços onde não existia mais adoração. Que o nosso canto se espalhe pelos ares e vá atingindo os corações. Hosana. Hosana. Hosana ao nosso Rei. Hosana. Hosana, Hosana. Ore em línguas, solta a sua voz, ore em línguas, ergue os seus braços, glorifica no Espírito, deixa agora o Espírito adorar pela sua voz, esse Espírito que nos ajuda a adorar em verdade, esse Espírito que nos coloca diretamente em estado de adoração, esse Espírito que nos faz experimentar a glória de Deus, o poder de Deus. Glorificarei teu nome, ó Deus. Seja exaltado, com cânticos te celebrarei, porque tu és santo para sempre. És santo, ó Pai. És santo, ó Pai. A ti todo louvor. E te exaltarei, te exaltarei, te exaltarei. Darei o meu louvor. Só as vozes, Hosana, Hosana. Nosso Rei. Ao nosso Rei, Hosana, 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 ao nosso Rei. Hosana, 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 ao nosso Rei, Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Maravilhoso tu és, Senhor. Maravilhoso, Deus maravilhoso. Exaltado tu és, Senhor. Senhor. Bendito tu és, Senhor. Glorificado tu és, Senhor. Digno de toda adoração. Tu és lindo, tu és maravilhoso. Tu és santo. Tu és puro. Tu és o mais belo entre os filhos dos homens. Tu és maravilhoso, Deus. Grandioso, santo, majestoso. Ah, Deus, como é bom estar na tua presença. Como é bom poder te adorar, Senhor. Te glorificar. Santo Agostinho nos ensina: criaste-nos para ti, e o nosso coração nunca descansará enquanto não repousar no Senhor. Eu gostaria de convidar você, por um instante, a olhar para Ele. Daqui a pouco nós vamos celebrar o mistério da instituição da Eucaristia. E essa missa termina em silêncio. Eu queria convidar você, antes da bênção, a sair do seu lugar e a vir mais próximo. Porque, como Ele chamou Pedro,
Tiago e João. Você não precisa subir a escada. Pode ficar embaixo mesmo. Você já está próximo. Mas olha para ele, é uma atitude. Jesus chamou os 12 depois da ceia. Eles foram até aquele lugar chamado Getsêmani. E depois ele escolheu mais 3. Pedro, Tiago e João para ir rezar com ele. Sinta-se privilegiado hoje. Isso, vai chegando. Olha para ele. O Frei Raniero Cantalamessa, meditando sobre a adoração agora na quaresma, né, preparando agora para a Semana Santa com o Papa Francisco, ele fazia a seguinte comparação. Quando nós subimos uma montanha, o ar vai se tornando rarefeito. E fica mais difícil respirar. A respiração fica mais exigente. E ele diz que quando nós adoramos, as palavras ficam mais curtas. E por isso vem o silêncio diante do mistério da presença. Olha para ele agora, para esse mistério. E você não vai cochilar, né? Como Pedro, Tiago e João, vai? Não. Você vai vigiar com ele? Sim. Fala para ele que você vai vigiar com ele, que você não vai dormir mais, que você vai vigiar. Depois ele vai dizer, vocês não foram capazes de vigiar 1 hora comigo. Orai e vigiai, para não cair em tentação, porque o vosso espírito está pronto, mas a vossa carne é fraca. Olha para ele, e nós vamos cantar o tão sublime sacramento. Ele vai abençoar a sua escolha. Dá uma boa notícia para esse irmão. Deus está te levantando como um adorador. Se você tinha deixado de adorar, chegou a hora de retomar a adoração na sua vida. Cante tão sublime sacramento. Se você puder se ajoelhar, se ajoelhe. Se não puder, dobre o seu coração. Não tem problema. Ele sabe do seu coração. Mas cantemos, adorando o Senhor. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Vem a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador, ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor, ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Do céu lhes destes o pão, Que contém todo o sabor. oremos. Deus, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, e que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Ele que sela a sua vocação de adorador com essa bênção.
Amém. Viva Jesus Cristo! Viva Jesus! Eterno Rei, Eterno Rei, para sempre te adorarei, te adorarei para sempre. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Oremos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros, derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa, sobre o nosso bispo, sobre o nosso pároco e sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz completa, paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este bispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram as nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Pelas intenções do Papa Francisco, pelo Brasil, rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Onde estão os adoradores que o Senhor chamou nessa tarde de instituição da Eucaristia? Levanta o braço e diga eu. Fala para ele, olha eu aqui, Jesus. Eu vou te adorar. Ainda mais. Eu vou permanecer fiel. Eu vou permanecer fiel. Na sua presença. Na sua presença. Até o fim. Até o Faz fim. festa aí para ele. Pode aplaudir o Senhor. Eterno Rei. Eterno Rei. Para sempre te adorarei. Te adorarei. Para sempre. Rei eterno. Eterno Rei. O mistério que adoramos nesta Semana Santa é uma grande história de amor que não conhece obstáculos. A paixão de Jesus dura até o fim do mundo, porque é uma história de partilha
com os sofrimentos de toda a humanidade e uma presença permanente nas vicissitudes da vida pessoal de cada um de nós. Papa Francisco. Eu fico encantado com tamanha imaginação. Para os índios, é sagrada. No lugar é conhecida como Lagoa Encantada. Tem em seus moradores um tesouro de grande valor. A escrita pode mudar a história de alunos como Francisco, o Adolfo e a Isadora. Professor, inscreva-se na Olimpíada de Língua Portuguesa. Impulsione a leitura e a escrita na sua escola. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Olá, boa tarde. Você acompanha na edição desta noite do Canção Nova Notícias. Quinta-feira Santa e a Igreja Católica já iniciou as celebrações do Tríduo Pascal. Em Roma, o Papa Francisco celebrou a missa da Santa Ceia do Senhor em uma penitenciária. Durante a celebração da Eucaristia, o Santo Padre lavou os pés de 12 detentos. Na Terra Santa, fiéis e religiosos celebram também o início do Tríduo Pascal na Basílica do Santo Sepulcro, que possui um rito litúrgico característico. Nesta quinta-feira, a Arquidiocese de Belo Horizonte reuniu toda a comunidade de fé para a celebração da Missa da Unidade. Na Diocese de Lorena, da qual a Canção Nova faz parte, Dom João Inácio Miller presidiu a Missa dos Santos Óleos. Fernanda Ribeiro. Além da porção dos Santos Óleos, os padres levam às paróquias e comunidades a renovação das promessas sacerdotais. Juntos e em comunhão com o povo, renovam o propósito de evangelizar com amor até os confins da terra. Durante o evento do Dia do Exército em um quartel de São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro reconheceu a relação conturbada com jornalistas, mas fez um aceno à imprensa. Prezados integrantes da mídia, que pese alguns percalços entre nós, nós precisamos de vocês para que a chama da democracia não se apague. Precisamos de vocês, cada vez mais, palavras, letras e imagens que estejam perfeitamente emanadas com a verdade. E em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, começa hoje a encenação da Paixão de Cristo no segundo maior teatro a céu aberto do país. Nosso encontro é às 6:45 no Canção Nova Notícias. Eu espero você. Até lá. Na Sexta-feira Santa, acompanhe a celebração da Paixão do Senhor com o Papa Francisco, ao vivo da Basílica de São Pedro, no Vaticano. A Igreja no mundo inteiro se prostra em adoração à Santa Cruz de Nosso Senhor, em razão de sua entrega total à vontade do Pai. Celebração da Paixão do Senhor, 19 de abril, ao meio-dia, ao vivo, direto do Vaticano. Faça uma experiência de cura e libertação com os produtos de evangelização da Canção Nova. Conheça meu livro, Lutar Sempre, Desistir Jamais, onde partilho da minha trajetória até o sacerdócio. Apresento a você também o Devocionário de São Bento, que com poderosas orações te ajudarão a vencer todas as investidas do mal. E o CD, A Cruz Sagrada, Seja Minha Luz, que contém orações e canções que serão alimento para a sua alma. Programa livre para todos os públicos. Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, que estou vivendo com você e com toda a igreja a quinta-feira da Semana Santa, o início do Tríduo Pascal. Por isso, nós vamos nos colocar na presença do Senhor, nosso Deus, e deixar que a sua palavra que nos salva, que nos cura, que nos liberta, possa nos introduzir no mistério da paixão redentora de Cristo, possa nos introduzir no mistério pascal de Jesus, nosso Salvador. Jesus, nosso Senhor e nosso Deus,
Nós queremos viver contigo a tua Páscoa, vivê-la, vivenciá-la em nossa vida. Por meio da tua palavra que salva, que cura, que resgata, que transforma, nós queremos vivenciá-la a cada dia da nossa vida. O teu testamento de amor, nós queremos impregná-lo em nosso coração para que ele possa conduzir os nossos passos todos os dias da nossa vida. Dai-nos, Senhor, tua bênção, tua graça e tua proteção, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus que vem hoje ao nosso encontro está no Evangelho de São João. Evangelho de São João, capítulo 13, versículos de 1 a 15. Vamos meditar em João 13, versículos de 1 a 15. É assim que fala a palavra de Deus. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Foi durante a ceia. O diabo já tinha seduzido Judas Iscariotes para entregar Jesus. Sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que junto de Deus saíra e para Deus voltava, Jesus se levantou da ceia, tirou o manto, pegou uma toalha, amarrou-o à cintura, derramou água numa bacia e pôs-se a lavar os pés dos seus discípulos. E enxugava-os com a toalha que trazia à cintura. Chegou assim Simão Pedro e esse disse: Senhor, tu vais lavar os meus pés? Jesus respondeu: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Pedro então disse: tu não me lavarás os pés nunca. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava-me não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. E Jesus respondeu: quem tomou banho não precisa lavar senão os pés, pois está inteiramente limpo. Vós também estáis limpos, mas não todos. E ele já sabia que quem o iria entregar. Por isso disse: não estáis todos limpos. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e voltou ao seu lugar. E disse então aos discípulos: entendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais assim como eu fiz para vós. Uma narrativa muito repleta de emoções para o sentimento, para o coração, para a alma, mas também para o nosso entendimento. Porque é ao mesmo tempo uma despedida do Mestre. E eu fico, inclusive, com aquilo que diz logo o versículo 1. Tendo chegado a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, Jesus os amou até o fim. Que testemunho de amor maravilhoso! E ele amou e amou sem medida os seus. Todos aqueles que o Pai lhe confiou, Jesus os amou. Amou com amor, com ternura, um amor capaz de dar a vida por eles. Mas amou-os até o fim. Amar até o fim é a graça que nós queremos aprender, assimilar e viver do Mestre Jesus. Amar até o fim sua família. Amar até o fim aqueles que Deus lhe concedeu a graça de amar. Porque o amor humano
tem se esgotado muito facilmente com as decepções, com as mágoas, com as dificuldades, com as traições, e o amor por qualquer coisa se esgota. O amor de Jesus é amor divino. É com este amor que nós devemos nos amar uns aos outros. Mas a tristeza do versículo 2 nos diz que durante a ceia o diabo já tinha seduzido Judas Iscariotes. Durante a ceia, o diabo tinha seduzido. E ele é sedutor. Ele seduz com todas as suas artimanhas. Seduz os nossos pensamentos, nossos sentimentos, seduz nossa vontade. Quando não estamos inteiros em Deus, ele nos seduz para nos tirar todo da presença dele. Ou para ficarmos diante de Deus de uma forma confusa, dispersa, perdidos, sem mergulhar no mistério do amor de Deus por nós. Que duro é para o nosso coração não deixar se amar por Ele, não deixar ser tomado inteiro pelos sentimentos de Deus. Mas o que é belo é que Jesus, nos diz no versículo 4, levantou-se da ceia, tirou o manto que estava sobre ele, pegou uma toalha, amarrou a cintura, derramou água numa bacia e pôs-se a lavar os pés dos discípulos e enxugava os pés dos seus discípulos com a toalha que trazia na cintura. Podemos nos emocionar, porque nós estamos acostumados a vermos servos servir os seus senhores. Agora nós estamos vendo o Senhor servindo os seus servos. Aqui é um trabalho de escravo. Lavar os pés dos seus senhores quando chegam. Senta-se à mesa para poder comer e o escravo vem e lava os pés dos seus senhores. Primeiro porque o Senhor não quer mais nenhum regime de escravidão. Mas ele se põe a ser servo de quem ele veio servir, a quem ele veio dar a vida. E dar a vida para Jesus é ser muito concreto, é se abaixar e se rebaixar. Para Jesus, a Eucaristia não se celebra comendo o seu corpo e seu sangue apenas. A Eucaristia se celebra lavando os pés uns dos outros, servindo os nossos irmãos. E o que talvez mais dói na nossa alma, no nosso coração no dia de hoje, é saber que há tanto tempo servimos o Senhor, nós chegamos na igreja e se colocamos de joelhos, adoramos Jesus, Jesus, eu estou aqui, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te adoro. Mas a gente não é capaz de colocar os pés do irmão, não. Não, nós estamos cada vez mais nos colocando acima dos outros. Nós estamos cada vez mais nos humilhando uns aos outros, nos agredindo uns aos outros. Quando nós somos chamados pelo Mestre, a servirmos uns aos outros. Não se serve a Deus apenas se colocando aos pés de Jesus. É preciso se colocar aos pés dos irmãos. E aqui não é fazer teatro, porque hoje é quinta-feira santa. Aqui é ter vida, é ter atitude de se colocar verdadeiramente para servir os mais pobres, os mais sofridos, os mais necessitados. O amor que serve, o amor que se entrega. Quando chegou perto de Simão Pedro questionou: o Senhor, tu vai me lavar os pés? Pedro, o que eu vou fazer agora você não compreende, mais tarde você compreenderá. É muito difícil compreender o que está acontecendo. Se não entramos na mística do reino, do servir, do se doar, do se entregar, a gente não entende por que servir aos outros, não. E o serviço aos outros, muitas vezes, se levarmos apenas na compreensão humana, se torna um serviço ingrato, porque as pessoas são ingratas, ou se torna um serviço que a gente espera a recompensa.
que nos agradeçam, que nos recompensem, que nos valorizem. Não é nada disso. Um escravo, quando lavava os pés dos seus senhores, ele nem obrigado recebia, não estava fazendo mais do que sua obrigação. Quando servimos uns aos outros, quando nos colocamos aos pés para servir, não é para recebermos recompensa, gratidão, valorização, é para cumprirmos nossa missão de servos que, de fato, servem como serviu Jesus. Pedro, se eu não te lavar, não terás parte comigo. Não só Jesus quer lavar os nossos pés, porque Ele quer nos ensinar a ser servo, mas Jesus quer nos lavar por inteiro. Porque só o servo puro, puro das intenções, dos desejos, dos males, é que pode lavar os pés dos irmãos, é que podemos servir o Senhor em verdade. Por isso, permitamos que lavemos os pés uns dos outros, mas em verdade, na entrega e no coração. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, tudo o que nós queremos é entrar no Espírito, na sintonia de Jesus, na vivência da sua paixão. Vamos chamar aqui à mesa, essa quinta-feira santa, o Padre Antônio Xavier, para que nos ajude também a crescer na reflexão desses mistérios sagrados. A Quinta-feira Santa é muito conhecida por causa do Evangelho de hoje, que é Jesus que lava os pés dos seus discípulos. Por isso, de maneira bonita, hoje nós iniciamos o Tríduo Pascal, hoje à noite, e é bonito que as pessoas sempre se recordam dessa passagem, dizendo inclusive da missa de lava-pés, né? Embora hoje seja uma grande festa, uma grande solenidade da instituição da Eucaristia ali na última ceia. Mas nos voltemos para o Evangelho que hoje nós ouvimos. Jesus, quando está reunido com os seus discípulos, diz: eu vos dou um exemplo, e lava os pés dos discípulos. Talvez isso seja suficiente. Primeiro, não era a vocação de Jesus passar a vida inteira lavando os pés dos discípulos, tanto que ele fez uma única vez, é um exemplo, né? E esse exemplo está rico de sentido, de significado para dizer que se deve ser humilde. Lavar os pés era a função dos escravos, mas isso se faz na humildade. Jesus diz: eu vos dou um exemplo. O que é um exemplo? O exemplo é aquilo que se desprende do tempo para se prender na memória. Por isso, o exemplo se transforma numa referência. Não podemos imaginar que Jesus está dizendo que nós devemos passar a nossa vida inteira lavando os pés uns dos outros, simplesmente. Não é isso, mas é quando é o caso. Jesus está dizendo para cada um de nós que, se for o caso, a gente deve chegar a esse nível de humildade. Por isso, hoje que nós abrimos o Tríduo Pascal, é Jesus quem diz: se os pés dos outros estão sujos, lave os pés deles, né? Não faça questão de que os seus pés sejam lavados. Buscar muito mais servir que ser servido, como nos lembra inclusive a oração de São Francisco de Assis, né? De tal forma que entre a gente não seja cultivado de jeito nenhum a ideia de grandeza. E olha que a grandeza aqui era uma grandeza positiva. Os apóstolos são apóstolos mesmo. Eles são aqueles que Jesus está colocando à frente da sua igreja, mas devem entender que na igreja reinar é sempre servir. E na igreja, quando dizemos, não é na estrutura, na instituição, mas na igreja que somos nós. Quer dizer, é aquele que serve, aquele que é útil realmente para a vida do outro, é esse que lava os pés do outro. E isso se faz como exemplo, porque quem vê, entende. E é esse o grande sentido. O Evangelho nos conduz à humildade nos nossos atos. Não é desaparecer, mas é ser humilde nos nossos atos, de tal forma que mesmo quando fazemos coisas grandes, não somos agressivos aos outros. Os outros não se sentem diminuídos, mas ao contrário, se sentem engrandecidos. Por isso, é o exemplo próprio que hoje nós temos nesse Evangelho. Lavar os pés uns dos outros, para que eles, uma vez limpos, sejam grandes, talvez até maiores do que nós mesmos.
Senhor, nós queremos nos colocar aos teus pés para te servir e te amar. Mas se nos colocarmos aos teus pés, nós também queremos nos colocar aos pés dos nossos irmãos pobres, nossos irmãos doentes, nossos irmãos sofredores, nossos irmãos não amados. Nós queremos ser uma igreja, Senhor, que te serve, servindo os nossos irmãos. Não queremos estar apenas no sacrário, te adorando, passando horas na tua presença, não. Precisamos fazer isso, Senhor. Mas nós precisamos servirmos uns aos outros. Precisamos realmente lavar os pés uns dos outros, porque nós não sabemos fazer como tu mesmo fez na vida, no exemplo e em tudo aquilo que o Senhor realizou, porque o Senhor amou até o fim. Ensina-nos a amar, porque nós não sabemos amar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Que o Deus bondoso e misericordioso nos conceda a graça de celebrar a Páscoa do seu Filho amado. Que todos nós possamos ser introduzidos na vivência do mistério da Páscoa de Cristo. O Deus Todo-Poderoso e amoroso abençoe você imensamente. Uma santa, uma feliz Páscoa, um santo e feliz Tríduo Pascal para você. A seguir, Santo Terço. A Canção Nova sempre sobreviveu de doações. E o doador é você. Eu venho aqui para estender as mãos e dizer, contribua conosco. É assim que nós vivemos. E eu digo vivemos porque nós fazemos esse trabalho. E você recebendo as contribuições da Canção Nova, especialmente a televisão. Então, contribua. Precisamos. Seja um sócio fiel. A graça de Deus estará com você. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe seu trabalho, Deus abençoe. O Tríduo Pascal é memorial de um drama de amor que nos doa a certeza de que nunca seremos abandonados nas provações da vida. Papa Francisco. Já pensou em ir para o México? Junto com o Padre Eusébio, venha viver a espiritualidade do Santuário de Guadalupe no México, além de irmos a Cancún conhecer a Riviera Maia, a cultura mexicana e a história das antigas civilizações em Teotihuacán. Saída em 13 de agosto. Uma informação importante: para essa viagem não é necessário visto. Obra de Maria, mais que viagens, encontros com Deus. Aguenta firme com a cruz. Olha para frente. Com foco em Jesus, a graça acontece. O que você está passando, a própria palavra está dizendo, vai passar. Esta e outras pregações exclusivas você acompanha na ação Palavras que Curam. Semana Santa na Canção Nova. Dia 18 de abril, às 8 da noite, Missa da Ceia do Senhor.
Ave Maria Virginis Corona. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Singela, doce, pura, Maria de José. Vamos cantar junto, Mãe Terna. Mãe terna e escolhida, és mãe leal da fé. Quem é filho sabe o nome dela, canta. Seu nome é Maria de Deus. Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu e por ele construir a nova vida. Bem forte, Maria Santa. Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu e por ele construir a nova vida, a nova vida. E essa deve ser a nossa oração. Mãe, ensina-nos a viver como escolhidos. Você é um escolhido de Deus, é uma escolhida de Deus. Todo esse povo maravilhoso que está aqui em Cachoeira Paulista, na Ermida da Mãe Rainha, nós somos escolhidos. E de fato nós precisamos tomar posse dessa graça, que é sermos de Deus. Então gostaria que você já aplaudisse a pessoa que está do seu lado. Aplaudisse a eleição desse homem, dessa mulher de Deus que está aqui para rezar conosco hoje. E você que está em casa também, receba o nosso carinho, o nosso abraço, os nossos aplausos, porque você também faz parte dessa eleição de Deus. Quero acolher aqui a Ana Gabriela, da comunidade Shalom. Seja bem-vinda, minha irmã. Você é uma escolhida de Deus. Sim, uma alegria estar aqui com vocês, como escolhida de Deus e Nossa Senhora, para estar aqui cantando junto com vocês e rezando. Amém. Ela veio passar aqui, o acampamento da Semana Santa, como muitos aqui que vieram, graças a Deus, para rezar, para viver esse momento tão intenso da nossa fé. Também acolho o Alexandre, mando meu abraço para a Ju, que hoje não está aqui, mas também os nossos irmãos que sempre estão aqui nos ajudando na música, Alexandre e a Juliana. E eu já quero colocar aqui algumas intenções. Também acolho ali quem vai rezar as dezenas conosco hoje, sejam bem-vindos. Mas nós temos aqui alguns aniversariantes do dia, E eu já quero colocar como intenção o aniversário de Domingos Perim, o Minguito de São Bernardo. Foi alguém que deixou aqui? Quem foi mesmo? Foi a senhora, que deixou aqui como intenção. Então nós rezamos. É ele mesmo aniversariante? É o irmão do Minguito. Então, estou mandando um abraço aqui para você, a sua família. E também nós queremos rezar aqui pela Dona Maria, o Senhor João de Porto Ferreira. E aqui, Basílica Menor, é isso? De Nossa Senhora da Boa Viagem, São Bernardo. Nós rezamos por todo o povo de Deus lá de São Bernardo. Também queremos celebrar aqui o aniversário da Ivonete. Cadê a Ivonete? Fica de pé, Ivonete, para a gente te aplaudir. Hoje é dia de celebração da sua vida e nós nos alegramos, viu? Obrigado por compartilhar dessa festa conosco. Nós queremos rezar também pelo Renan Fabrício, pelo Mateus José e o Alexandre Lopes, que também
foi deixado aqui as intenções. Aniversário do Padre Joel, vigário da paróquia de São Sebastião de Itabirito. Itabirito é Minas, né? É Minas Gerais. Então tem alguns paroquianos aqui do Padre Joel, estão mandando um grande abraço e também rezando pelo Senhor por essa data tão especial. Nós rezamos aqui também pelos 8 anos de falecimento de Brendo de Jesus Rodrigues, a pedido dos seus pais, o seu Walter e a Dona Maria da Ajuda, que sempre estão aqui conosco, estão ali no cantinho. Deus abençoe. Nós rezamos pela saúde de Alexandre da Silva Alves, de João Monlevade, Minas Gerais. Rezamos pela a cura do câncer dele, né, que Deus o alcance em sua graça. E aqui eu queria rapidamente falar sobre um testemunho. Eu geralmente anuncio aqui, né, os testemunhos que mandam pelo e-mail santoterço@cançãonova.com. Inclusive você pode mandar seu testemunho, né, o seu agradecimento pela graça alcançada. Mas aqui uma pessoa, Dona Maria Antônia, lá de Vargem Paulista, ela me mandou uma carta, né, endereçada a mim mesmo, dizendo que ela reza o terço conosco e ela teve uma queda, onde ela quebrou o braço, e aí ela teve problemas na mão, na movimentação da mão. E num dia que nós estávamos rezando, inclusive eu estava aqui conduzindo o terço, e ela disse que no momento de oração eu falei dessa cura, que o Senhor estava tocando alguém, e a partir daí ela foi retomando os movimentos da mão. É graça de Deus, né, gente? É graça alcançada pela intercessão da Virgem Maria, né? Então nós agradecemos a nossa mãe por tudo isso. E também recebi aqui uma cartinha do Valber José Valente de Lima, de Maceió, Alagoas. Ele manda essa carta falando um pouco da experiência que eles fazem lá na cidade dele com Nossa Senhora da Saudade. Alguém já tinha ouvido falar em Nossa Senhora da Saudade? Nós temos vários títulos de Nossa Senhora, né? Alguns são bem famosos, né? Bem conhecidos, outros não, né? E nós temos aqui a história dessa devoção que nasceu lá em Petrópolis. A Virgem Maria apareceu em sonho para a irmã Inês do Sagrado Coração de Jesus, uma das fundadoras do Carmelo de São José, na cidade de Petrópolis. E uma frase muito forte que está aqui é: ide a ela, vós todos que sofreis, vós todos que chorais, e ela vos consolará. Quem está precisando de consolo? Da mãe, né? Então todos nós aqui precisamos dessa mãe, sobretudo nesse tempo que nós estamos vivendo, esse tríduo pascal que nós estamos entrando, e nós vimos ali todo o sofrimento da mãe que vai perdendo o seu filho Jesus ali, né, vendo todas as atrocidades que Jesus sofreu, e a mãe firme ali, porque a mãe sempre está ao lado do filho. É assim que nós queremos ser consolados pela Virgem Maria, e creio que você hoje será consolado nas suas dores, nas suas enfermidades, nas suas dificuldades. Também quero colocar aqui alguns outros pedidos. A Adriana Nascimento, ela diz, reza o terço todos os dias com a gente, da Canção Nova, e ela pede orações por Antônio Carlos Batista do Nascimento, Eduardo de Araújo e Carlos Henrique, e também pela sua avó, a Rosa, que ensinou ela a rezar o terço todos os dias. Também nós temos aqui a Caroline do Rio de Janeiro. Ela diz assim: gostaria de pedir oração pela restauração da saúde da minha tia, Maria Cristina Moreira Jerônimo, que está internada com leucemia. Ela é sócia da Canção Nova e sempre assiste o terço com muita fé. Então nós queremos rezar por você, Maria Cristina, e também pela Caroline, que deixou aqui como intenção. Também rezamos pela avó deixa eu ver o nome aqui, a Pâmela, do Rio de Janeiro também. Ela pede pela avó Claudete da Silveira Barbosa, que se encontra no CTI em estado gravíssimo. Então nós queremos rezar por todas essas intenções. Também trago aqui, de uma maneira especial, a Lilian, que ela pede pelo seu filho,
o Rafael Oliveira da Silva, que está no vício das drogas. É um menino que foi criado na igreja, mas acabou se desviando. E quantos de nós vemos essa história se repetir, né? Pessoas que se envolvem com drogas e tantas outras coisas, e nós queremos interceder por essas famílias que sofrem. Também rezamos por todos os sacerdotes no dia de hoje, né? Nós temos hoje a missa do lava-pés e nós queremos louvar a Deus por todos os sacerdotes que existem na face da terra e que trazem Jesus para nós. Que Deus abençoe. Gostaria que você mesmo pensasse quantos sacerdotes já passaram pela sua vida. Aqueles que catequizaram você, que batizaram, que lhe deram o sacramento do crisma, do matrimônio, né? Quero rezar pela alma do Padre Paulo, lá de Santos, São Vicente, da minha terra. Ele me ensinou muito, um homem de Deus, muito carismático, e deixou essa herança para nós, que é a fé fervorosa em Deus. E rezar por outros padres, Padre Claudenil, Padre Lucas, os padres da comunidade Canção Nova, todos aqueles que nos acompanham aqui. E hoje também eu tenho a Marlúcia aqui, minha irmã de comunidade, que vai rezar comigo. Marlúcia, qual a sua intenção? Aproveitar para interceder por tantas outras pessoas que chegaram, que não puderam entregar o pedido, mas que ainda aí na sua mão, nós estamos aqui colocando, né, representando. E também uma avó que está aqui que pede pelo Lorenzo, que é seu neto que está enfermo. Podemos rezar, Flávio. Amém. Nós temos aqui vários outros pedidos. Eu não vou conseguir falar o nome de todos, é uma lista grande aqui, tá? Mas se não foi falado, né, mesmo que não seja falado, nós temos fé que está no coração da mãe, cada pedido que é colocado aqui, né? E eu gostaria que nesse momento você estendesse sua mão aqui para essa estampa de Nossa Senhora, Mãe Rainha, e coloque diante da mãe os seus pedidos, aquilo que você traz no coração, as suas dores, mas também as graças, as alegrias que Deus nos dá. Nós, como Maria, podemos dizer: o Senhor fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. E com certeza nós colheremos grandes graças deste momento da oração do Santo Terço. Então vamos pegar o nosso terço e já colocando nas mãos de Nossa Senhora todas as nossas intenções, nós queremos nos reunir em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. No primeiro mistério luminoso, nós contemplamos o batismo de Jesus nas águas do Rio Jordão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. No segundo mistério luminoso, nós contemplamos o milagre das bodas de Caná. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Amparo, rogai por nós. E no terceiro mistério luminoso, nós contemplamos a proclamação do reino de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Auxiliadora dos cristãos, rogai por nós. E no quarto mistério luminoso nós contemplamos a transfiguração de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. E no quinto e último mistério nós contemplamos a instituição da Eucaristia. Eu queria convidar você que pode a ficar de joelhos nesta hora. E nesta noite nós queremos clamar mesmo a Deus
que nos ajude a viver bem esse tríduo pascal, com muita fé. Também rezar pela conversão dos pecadores, de todos nós, das nossas famílias, pelos que agonizam na doença, nas drogas, em tantas realidades. Nós queremos hoje unir as nossas dores às dores do Cristo sofredor. Rezamos todos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.